referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, muito boa tarde para você. Em Campinas, 3 da tarde em ponto. Claudinei Cossi. Três da tarde em Campinas. Olá, muito boa tarde para você, ligado com a gente mais uma vez aqui, a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Depois das duas vitoriosas jornadas de ontem, mais de 30 mil visualizações nas duas jornadas, nos jogos de São Paulo e Corinthians, Ponte Preta e Água Santa. Hoje tem para você as emoções de Palmeiras e Guarani, o choque dos verdes na capital paulista, no Allianz Parque, jogo que já decidiu Campeonato Brasileiro de Futebol. E você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior não vai perder um só lance, com a narração de Lucas de Souza, os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens do garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Futebol Interior. Com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bravo Bugre Guerreiro, uma grande tarde de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. 3 da tarde, 2 minutos. Por aqui nós falamos em nome de BetChamps. Venha jogar na BetChamps, utilize o voucher gratuito, o voucher Futebol Interior. Faça seu cadastro e utilize o voucher, R$20 para a sua primeira aposta. Jogue com moderação. Falamos para a Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br, conheça como são preparados os produtos da Prone e onde você encontra os produtos da Prone Alimentos, aqui em Campinas, no interior e também na Grande São Paulo. Com a gente, Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Com a gente também, Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Mega Sena da próxima quarta-feira,
acumulou 107 milhões. Portanto, passe em uma das lojas da Shimozono Mega Sorte Loterias, no Jardim Nova Europa, no Campos Elíseos, ou no Jardim Garcia. Com a gente também Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Com a gente também Brumas Uniformes e Camisetas Personalizados. Acesse o site brumascamisetas.com.br. E também com a gente Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirante. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Futebol é aqui nos canais Futebol Interior, você ligado com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, também através do Radiosnet, você que nos ouve no Facebook, em um dos nossos canais do YouTube, e você também que já baixou o app para Android, lá na Play Store, e já está curtindo também a Rádio Futebol Interior pelo app Rádio Futebol Interior. Um grande abraço também para você que nos ouve através do portal Araraquara News. Um grande abraço para toda a região de Araraquara, curtindo aqui as nossas transmissões. E a Rede Rádio Brasil Play nos Estados Unidos, 93,5 FM em Danbury, no estado de Connecticut, 102,1 FM em Framingham, em Massachusetts. Portal Araraquara News com a gente também. Todo mundo curtindo o futebol aqui nos canais Futebol Interior. 3 da tarde, mais 4 minutos a partir de agora, girando as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, trazendo os primeiros e principais destaques aqui nos canais Futebol Interior. Sobe o hino do Bugre, Felipe Marques. O torcedor do Guarani marcando presença com a gente, compartilhando as nossas lives no nosso canal do YouTube, clicando no sininho, participando com a gente, mandando a sua mensagem. Todo mundo ligado, o torcedor do Guarani, os torcedores da Jovem, da Fúria, toda a rapaziada ligada no canal Futebol Interior. E eu começo pedindo o primeiro destaque do Bugre, que vem na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert, seja mais uma vez muito bem-vindo à jornada esportiva dos canais Futebol Interior, trazendo o primeiro destaque do Bugre. Boa tarde, diz aí, Albert. Boa tarde, Claudinei Corsi, a equipe verde e branca, e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. O Guarani vem no embalo da classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, com a vitória na quarta-feira sobre o Maricá. Mas no Paulista a equipe busca a reabilitação, depois da derrota de virada por 3-2 para o Santander na rodada passada. Com 10 pontos, o Guarani perdeu a vice-liderança do Grupo A para o Água Santa, que venceu a Ponte Preta ontem. Faltando 2 rodadas para o fim, o Bugre vive a expectativa de fazer a pontuação para se classificar e também para manter a distância da zona da degola. Quem está fora na partida de hoje? Matheus Pereira suspenso e Diogo Matheus com entorse no tornozelo. Os pendurados do Guarani, Kozlinski, Derlan e Rodrigo Andrade. Claudinei Corsi. Legal, e o destaque do Verdão da capital, o Palmeiras, em Albert, diz aí. Campeão da Recopa, o Verdão deu folga ao grupo na quinta-feira. O elenco comandado por Abel Ferreira teve apenas um dia de trabalho com os titulares, com jogos a menos. O Palmeiras tenta adiantar a classificação ao mata-mata. A equipe está invicta no torneio e soma 17 pontos em 7 jogos. A possibilidade do treinador preservar alguns titulares em caso de desgaste. Também pensando na sequência da competição. Os palmeirenses terão 3 clássicos na sequência a partir da próxima semana. São Paulo, Santos e Corinthians. Claudinei Corsi. Legal, tá aí o destaque do Verdão, 3 da tarde, 7 minutos, comentarista escalado para comentar Palmeiras e Guarani. Guarani e Palmeiras é ele, o nosso presidente. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo à sua expectativa. Daqui a pouquinho tem bola rolando para Palmeiras e Guarani. Vagnão, boa tarde. Boa tarde, Claudinei Corsi. Um grande abraço a você, aos companheiros desta jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior. Um jogo onde o Palmeiras é franco favorito, não estou dizendo nada de novo aqui. Tanto que, mesmo que jogasse com o time titular, que não vai acontecer, é um time reserva do Palmeiras hoje, praticamente reserva, na partida contra o Guarani, a coisa estaria difícil, porque o Palmeiras tem condições, tem elenco, tem bala para montar 3 times iguais ou superiores ao Guarani, tranquilamente. Agora, o jogo é jogado. O Guarani precisa dos pontos dessa partida contra o Palmeiras.
pontos, até 1 ponto seria interessante. Porque o Guarani tem mais 2 jogos ainda a realizar, além do Palmeiras. Joga com a Ferroviária dentro de casa no próximo sábado e depois sai contra o São Bernardo. Então é a oportunidade de somar 1 ponto e depois matar contra a Ferroviária. Aí o time estaria praticamente classificado. Mas vai ter que jogar, vai ter que correr atrás. Tem problemas no time, as 2 laterais, né, sem os 2 titulares. Mas o Guarani já enfrentou essa situação contra o São Paulo. Me parece que não jogou um dos 2, ou os 2 não jogaram. E o Guarani se deu bem. Então é a esperança de que o Daniel Paulista consiga montar aí um bom esquema para enfrentar esse Palmeiras, né, campeão de todas as Copas, e seja o que Deus quiser. Agora, vai depender muito também do empenho dos jogadores, né, o esforço de cada um, entendendo que é a oportunidade de mostrar um jogo que vai ser mostrado aí para o Brasil todo, para o mundo todo, e evidentemente que o jogador aparece nessa hora. Então é mostrar serviço, e a torcida do Guarani espera que isso aconteça. Legal, tá aí a expectativa de Wagner Ferreira para Palmeiras e Guarani, 3-8, e ele vai transmitir o jogo, as emoções do choque verde da capital. Quem é ele, Felipe? Lucas de Souza. E aí, Lucas, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. E tem Palmeiras e Guarani. A sua expectativa, Lucas? Boa tarde, Claudinei Corsi, boa tarde ao Albert Cavalcante, ao presidente Wagner Ferreira, ao samurai Felipe Marques na mesa de som e a você, ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva. Você, como sempre, é o nosso convidado especial. Claudinei, expectativa de um grande jogo e o meu destaque inicial vai para a escalação da equipe do Guarani. Sem Diogo Matheus e sem o Matheus Pereira, o Diogo Matheus lesionado, o Matheus Pereira suspenso. Fico na expectativa de ver uma boa apresentação do Eliel, lateral esquerdo, que não tem a mesma característica ofensiva do Matheus Pereira, mas vai dar uma sustentação maior para a defesa da equipe do Guarani. Quem sabe, por meio desse equilíbrio maior, o Guarani não consiga se aproveitar da equipe reserva do Palmeiras e trazer um bom resultado aqui para Campinas. Minha expectativa e o meu palpite, 1-0 pro Guarani, gol dele, Lucão do Break. Tá aí o otimismo do nosso Lucas de Souza, Guarani vencendo a partida 1-0 em cima do Verdão. Será que vai dar, torcedor? Qual é a sua opinião? Participe com a gente, mande aí o seu WhatsApp para o 19 98989 3526. Tá na tela aí para você. 19 98989 3526. Se você quiser mandar também um áudio de até 15 segundos para participar com a gente aqui, a gente coloca no ar. Mas mande aí o seu palpite na nossa live no Facebook. Fique à vontade para mandar o seu abraço, também o seu placar, e nos nossos canais do YouTube Futebol FI e Futebol Interior. Fique à vontade também para participar. Acesse o sininho, curta, compartilhe a nossa live para chegar a mais amigos aí, para que a gente tenha também mais audiência para os canais Futebol Interior. E tem também o nosso app na Play Store para Android. Você pode baixar lá, é só procurar Rádio Futebol Interior e você vai abaixar um sonsaço no app que já está disponível para você, tá certo? Agora 3 horas mais 11 minutos, 3h11 no ar, a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Às 4 da tarde, a bola rola para Palmeiras e Guarani. O Bugre buscando pontos, que já poderia estar tranquilo vencesse o Santo André na última partida, né? Já estaria pelo menos livre do rebaixamento, buscando uma classificação. Mas agora, nem livre do rebaixamento, o Guarani está ainda, justamente por causa daquela partida em que o time acabou entregando o jogo no segundo tempo e o Santo André, de virada, venceu o Guarani. Hoje, quem sabe, né? O torcedor aguarda uma recuperação do elenco em cima do todo-poderoso Palmeiras. São 3h11, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulinha e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Claudinei Corssi. 3 da tarde, mais 16 minutos, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, 4 da tarde, tem Palmeiras e Guarani. Eu quero lembrar para você aqui a promoção, né, da Store Colchões e Canais Futebol Interior. Uma promoção sensacional, que se você ainda não mandou o seu WhatsApp, você se prepara aí, já pega o seu celular e mande a sua mensagem com o seu nome e endereço completo, rua, bairro e cidade, e diga qual é a cama box que você quer ganhar. É king size, é queen, é de solteiro, é de casal, é compartilhado, enfim. Você escolhe o presente nesta promoção sensacional da Store Colchões com Canais Futebol Interior. Só que você vai mandar o seu WhatsApp para esse número que está aí na tela. O Felipe vai congelar para você não perder o número. Olha aí, 19 99662 4298. 19 99662 4298 é o WhatsApp da Store Colchões, loja de fábrica do nosso amigo Fininho. Você vai mandar o seu WhatsApp, a Helenice vai receber lá, vai guardar a sua mensagem, porque no final do Campeonato Paulista está pertinho, hein? Passando hoje mais 2 rodadas, a gente já tem aí o final do Campeonato Paulista. E aí o Corsato vai para lá na Store Colchões e vai, junto com a Helenice, com o Fininho, sortear o ganhador ou ganhadora desta promoção. E você, então, vai escolher que tipo de cama box você quer ganhar. Então, olha,
99662-4298. Mande seu WhatsApp com o nome completo, endereço completo, rua, bairro e cidade e qual é a cama box que você quer ganhar, tá certo? A Helenice está esperando o seu WhatsApp lá, não é pra gente aqui. Aqui você participa da jornada, manda mensagem, fala o placar, manda abraço, mas para concorrer, a cama box é no WhatsApp da Store Colchões. São 3h18, vamos então agora com a participação, como sempre acontece, de Arthur Eugênio Matias, né? Sempre participando das nossas jornadas esportivas e trazendo histórias, curiosidades dos jogos dos quais nós transmitimos aqui. Fala, Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar de Guarani e Palmeiras. Poderíamos fazer uma seleção com inúmeros jogadores. Mais de 100 jogadores, numa história de 50, 60 anos, jogaram tanto no Guarani como no Palmeiras. Mas aqui no futebol interior, buscando uma união de Guarani e Palmeiras, eu fiz um período único, o período da administração Beto Zini, janeiro de 1988 até julho de 1999. E olha a seleção de jogadores que jogaram no Palmeiras e que estiveram no Guarani nesse período. Olha o timaço, é mais do que uma seleção brasileira. Você confere aqui no futebol interior. No gol, Carlos revelado pela Ponte Preta, 3 Copas do Mundo, jogou no Guarani e do Guarani foi para o Palmeiras. A defesa, Edson Abobrão, Edson Moaro, Copa do Mundo, Wagner Bacharel, Cláudio, o zagueiro do timaço do Guarani de 1994. A defesa com Narciso, Marcinho, Jorge Luiz, Cláudio e Guilherme. E o Cláudio jogou no Palmeiras, jogou também no Flamengo. E lateral esquerdo, Alberes. Alberes teve bons momentos no Guarani e também jogou no Palmeiras. No meio-campo, Fernando, o volante Fernando, também do Guarani, de 1994 e que jogou e muito no Palmeiras. Djalminha, Neto e Edilson, indiscutível. Nem dá para falar direito de um time desse. Djalminha, Neto e Edilson, fantásticos. Na frente, Evair e Luizão, tão fantásticos quanto os jogadores que formaram o meio de campo. Falei só de jogadores que jogaram no Guarani num período de 11 anos. Olha que time! Vamos a outra formação, um time B de jogadores que atuaram no Guarani e no Palmeiras. No período de 1988 a 1999. O time B seria formado da seguinte forma: Marcos Garça, que teve uma fase tremenda no Guarani em 1991. Gustavo, lateral direito revelado pelo Guarani, só jogou em time grande. Edu Dracena, Índio e Ditinho. Edu Dracena, também revelado pelo Guarani. Ele não fala muito bem do Guarani, recentemente deu umas entrevistas chatas. Índio, que veio do Flamengo para o Guarani, no Guarani não foi tão bem, foi para o Juventude, depois do Juventude jogou e muito no Palmeiras. Lateral esquerdo, Ditinho, improvisado, pois Ditinho era lateral direito. Infelizmente, Ditinho é falecido. No meio-campo, Paulo Isidoro, Giancarlo, Edu Lima e Jorginho Putinati. Jorginho de Marília, em final de carreira, jogou no Guarani. Na frente, Careca Bianchese e Rubem. O Rubem foi artilheiro do Guarani em 1990 e o Guarani acabou negociando ele com o Palmeiras. Olha que timaço que seria este time B. Quer falar no futebol interior? Quer que eu conte a história de algum atleta, de algum confronto, de alguma equipe? Fale comigo nos canais oficiais do principal portal de futebol do Brasil, futebolinterior.com.br. Arthur Eugênio.
Legal, tá aí mais uma vez a participação de Arthur e Eugênio Matias. O Albert Cavalcante, o Guarani já está definido pelo Dani Paulista? Definido e escalado, Claudinei Manda Corsi. aí no pique do rádio pro torcedor do Guarani saber como joga, como o Bugre vai entrar no tapete da Allianz Parque para pegar o Palmeiras. E o Guarani do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim: Kozlinski, Matheus Ludic, Ronaldo Alves, Derlan e Eliel, Bruno Silva, Índio, Giovanni Augusto, Iago, Júlio César e Lucão do Break. E aí, Wagner Ferreira, eu te pergunto, você está feliz e satisfeito com essa escalação, Wagner? Eu tenho comentado aqui, todos são testemunhas de que o Rodrigo Andrade tem entrado aí no time do Guarani com meia boca em termos físicos, né? Tem um porta-mala de Opala, daqueles, né? Para carregar aquela mala toda, realmente precisa ter um bom preparo. E não é o caso dele. Ele joga aí um primeiro tempo, o começo do segundo tem que ser substituído. Então, como diante de um Palmeiras que não é a força total, mas é um time que merece respeito, jogando fora de casa, ele resolve liberar um pouco mais o time. Deixa o Rodrigo Andrade de fora, não é bem liberar também. É a formação ideal, o sistema de jogo, a plataforma de jogo do Daniel é essa. Eu até esperava que ele retrancasse mais o time. No entanto, ele vai de peito aberto para cima do Palmeiras. Ele vai com a formação que jogou contra o Maricá, evidentemente que não, né? Com o Ludic na direita, com o Eliel na esquerda, isso são novidades. De miolo de zaga é o mesmo, meio de campo é o mesmo, Bruno Silva, Índio e Giovanni. E bota o time com... vou dizer 3 atacantes, mas 3 homens de frente, né? O Iago beirada pela direita, o Júlio César beirada pela esquerda e o Lucão centralizado. Então eu acho que o Daniel Paulista não tem muito o que fazer. Escalou o que tinha que escalar. Evidentemente que ele tem algumas opções no banco, no decorrer da partida ele vai mexendo aí com as peças que ele tem. Eu acho que o Guarani tem grande chance de conseguir um resultado positivo essa tarde no Allianz Parque. Legal, e o Verdão da capital, hein, Albert? Já está definido também pelo seu treinador português? Ah, sim, o Palmeiras, a equipa hein? do Palmeiras. A equipa do Palmeiras, o multicampeão, campeão mundial de 51, vem definido e escalado assim: Everton, Mike, Kusevich, Gustavo Gomes, Jorge, Jailson, Giovanni, Gabriel Veron, Atuesta, Gustavo Scarpa e Rafael Navarro. E esse Palmeiras, hein, Wagner Ferreira, era o que você esperava para pegar o Guarani? Olha, logo depois da partida do Palmeiras, que ficou campeão da Recopa, o Abel já havia anunciado que ia poupar a maioria dos jogadores. Ele faz realmente isso, mantém lá o goleiro Everton. Eu esperava até que o Lomba jogasse, porque nessas circunstâncias, quando o titular não joga, como o time que o Palmeiras não precisa de tanta força, é o Lomba que tem jogado. No entanto, tá aí o Everton para uma segurança também, tanto um como o outro, né? 2 goleiraços. Presidente, e ele também tá segurando o time pensando nos 3 clássicos que vem, né, pela frente, né, pro campeonato. Exatamente, eu ia chegar justamente lá, onde tem na sequência, né, dia 10, dia 13 e dia 17, nada menos que São Paulo, Santos e Corinthians. Então tem que realmente poupar pros clássicos, né, evidentemente que sorte do Guarani, que pega um time do Palmeiras, não vou chamar um Palmeiras meia boca, mas qualquer time que o Palmeiras monte vai ter uma força relativa. E, portanto, eu acho que esse time escalado é para enfrentar o Guarani. Tem alguns jogadores, né, que merecem respeito. O próprio zagueiro Gomes, né? Ele teve um probleminha de físico esses dias, me parece, tá voltando. E tem o Scarpa que joga, tem o Mike, tem o Giovanni. Scarpa já passou por aqui, né? Veron. E esse ataque do Palmeiras não oferece tanto perigo assim. Mas ele tem no banco, né? Tem o Dudu lá, qualquer coisa pode meter o Dudu. Tem o Veiga. Então, realmente, Daverson. Se correr o bicho pega, se ficar come. Então, Breno Lopes. É partir pra cima sem medo e tentar a sorte. O negócio é ver o que vai dar, né, Wagner Ferreira? Não tem o quê? Não pode temer o Palmeiras. Respeita, mas vai respeitar, pra cima. mas sem temer, né? E é assim que o Daniel Paulista tá pensando com essa formação que ele vem pra esse jogo. Tá certo, então, uma passadinha aqui pelo Campeonato Paulista da Série A1, a 10ª rodada. Ontem tivemos a Ponte perdendo em casa para o Água Santa por 1-0. O Santo André empatou com o Ituano 0-0. O São Paulo venceu o Corinthians, transmissão aqui dos canais de Futebol Interior, por 1-0. A Ferroviária e o Santos tiveram um jogo adiado para o dia 16 de março, né, por falta de energia no estádio. Raio, trovão, temporal, granizo. É interessante, né, Claudinei, que a federação suspende o jogo. Quando o pessoal está ainda dentro do campo, né, indo pro vestiário, ficou restabelecido o sistema de iluminação. Mas o medo era que caísse depois, né? Bom, tudo é possível, mas diante da escassez de datas, e tá todo mundo lá, prepara os jogadores. E vai bagunçar o campeonato, né? Os 2 times já preparados, né?
torcida lá, arbitragem. Então eu acho que deveria segurar mais um pouco e fazer o jogo. Falei, leva o seu João. Seu João acertou lá. Mas lá tinha o Osmar também. E aí, de repente, com o Osmar lá não deu certo. Não. Mas complicou, né, Lucas? Aí vai complicar dia 16 de março esse jogo, principalmente Ferroviária e Santos, né? Até o próprio Santos que está na Berlinda. Porque se eu vou até pular um pouquinho aqui os jogos, eu vou direto para a classificação aqui. Eu quero chegar na classificação completa aqui. Para a gente ver que do 10º lugar aqui, do nono, do 10º lugar para baixo, o bicho tá pegando, né? Água Santa em 10º com 10, o Guarani em 11º com 10, o Santos em 12º com 10, em 13º a Ferroviária com 10, em 14º a Ponte com 8, em 15º a Inter de Limeira com 8 e 16º o Novo Horizontino que já foi, né? O Novo Horizontino já não tem mais chance, né? Tem mais 2 jogos, né? Mais 2 jogos. Ou tudo pode acontecer, né? Tipo? Se ela ganhar as 2 partidas... Quem? A Inter? O Novo Horizontino. O Novo Horizontino. Chegar a 9 e os outros times perderem. Exatamente. A combinação remota. Mas para um time que não venceu uma no campeonato ainda... É possível, sim. Vai acontecer? É bem difícil. Mas, assim, olhando a pontuação, nós conversávamos, né? Sobre a linha de corte. 12. Sim. Não vai que quem fizer. Pode ser. Agora é duro, hein? Novo Horizontino, 3 empates e 6 derrotas. Time que não ganhou uma partida no campeonato. Vamos esperar, né? Normal. Empatou com o Santos, né? Na Vila. Santos também. Mas então, não, tudo bem, mas eu digo assim, claro, pela circunstância, pela com certeza. Camisa e tudo mais, né? Certeza. O Santos, que inclusive é incaível, mas é duro, né? Se tudo der certo, se seguir, né, nessa linha de raciocínio, a Inter de Limeira vai passar o Guarani na pontuação. Vamos ver os jogos de hoje, então. Você sabe que, em termos de pontuação, é possível que a linha de corte não atinja aí 12 ou 13. Acontece que quem vai definir é o saldo de gols. Exato. Nós estamos falando aqui que o Guarani vem tropeçando aí ao longo desta fase do campeonato. Ele está com menos 4. Menos 4. E a gols. Inter menos 2. E o Água Santa menos 3. É o pior saldo dentro do grupo. Esse é o problema. Se você pegar um Palmeiras hoje, tem que jogar pensando em 2 coisas, né? Lógico, nos 3 pontos e também no saldo de gols. Não tomar muito gol. Exatamente. Também vocês querem demais, né? Não, porque assim... O Guarani tem que entrar em campo, tem que ganhar, não pode tomar gol. Não pode tomar gol. Mas olha só, você tá jogando... Imagine só o Daniel 4-0 Paulista... pro Guarani, tá bom? Nossa, tá ótimo. Mas assim, imagine só o Daniel Paulista entrando com o time, esperando o Palmeiras ir pra cima. Me perde e ainda toma uma goleada. E aí quem será o culpado? Pois é. Então tem essa. É melhor você jogar mesmo como você tá jogando, se caso alguma coisa vir a acontecer, que não vai acontecer, o Guarani aí vai a gente volta naquela máxima do Luxemburgo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Exatamente. Ele tá seguindo a regra, ele tá fazendo certo. Deixa eu falar os jogos aqui. Então, eu parei no São Paulo 1, Corinthians 0, né? Ferroviária e Santos adiado. O Red Bull contra o Botafogo joga hoje às 20h30. Transmissão aqui no Futebol Interior com a W Sports do nosso amigo Rochinha. Teremos às 18h30 São Bernardo e Mirassol. Teremos o Novo Horizontino enfrentando a Inter de Limeira. Esse jogo, nós vamos ver o que é que vai dar, hein? Às 18h30. E o jogo que a gente vai transmitir aqui, Palmeiras e Guarani. Então, portanto, no grupo A, primeiro Corinthians 17, segundo Água Santa 10, terceiro Guarani 10, em quarto Inter de Limeira 8. No grupo B, São Paulo é o primeiro com 17, segundo São Bernardo com 14, terceira Ferroviária com 10 e em quarto Novo Horizontino com 3. No grupo C, Palmeiras líder com 17, Mirassol em segundo com 16, terceiro Ituano com 15, então já pode esperar um Ituano aqui contra o Guarani também, que não vai ser fácil, né? Em quarto, Botafogo com 15. No grupo D, primeiro Red Bull 16, segundo Santo André com 11, em terceiro Santos com 10 e em quarto a Ponte Preta com 8 pontos. Diga, Wagner Freire. Que coisa esse grupo C, hein? Olha só, acho que é o grupo mais técnico, né, desse campeonato. 17, 16, 15. Brincadeira. E olha os gols, né? O Botafogo tá zerado no saldo. Mas o Ituano tem 5 e o Mirassol 5. Exatamente. Palmeiras com 3 jogos a menos. 3 jogos olha a menos. 17 pontos. O Mirassol com... vai jogar ainda, né? Mas com 16 pontos. Esse aqui...
Depois o presidente até mesmo falou que pegasse nos 3 últimos, vamos dizer, sem ser a da classificação, colocasse em cada grupo, fosse dividir, Seria estaram líder. classificados. Estaria Exatamente, classificado. algum seria Esse regulamento do Campeonato Paulista tá bagunça, É esquisito, né? É muito esquisito. chato, O que tá lá embaixo tá melhor do Pior que tá que no esse outro só do grupo, Carioca mesmo. É coisa de louco. 3h32, a gente tem um convidado aqui. Essa semana a assessoria de imprensa passou aí pra gente a entrevista coletiva do Derlan. E aí a gente vai trazer aqui a entrevista do Derlan. Como diz o homem de Cavalcante, né? E ele começa dizendo o que deve fazer o Guarani para sair com a vitória do Allianz Parque hoje. Fala, Derlan. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo lá na casa deles, né? Vieram de um título, de um vice-campeonato mundial, né? Fizeram uma boa campanha, fizeram um bom ano, então a gente sabe do poder do Palmeiras, mas independente disso, a gente tem nossas responsabilidades, temos nosso foco que é classificação, garantir a nossa classificação e buscar a vitória a todo momento, independente de estar jogando fora de casa, a gente vai buscar a vitória, a gente vai jogar da nossa maneira, vai se impor. Independente do adversário, a gente tem que pensar sempre na vitória. E o Derlan continua aqui com a gente na jornada esportiva falando agora sobre como acertar a defesa do Bugre. A gente tem se cobrado bastante, cara, porque é uma cobrança constante entre nós. A gente tem a cobrança do professor Daniel, mas acima de tudo a gente tem que se cobrar, né? A gente tem que conversar, tem que se entender, porque tem que buscar a perfeição, né? Porque vai fazer diferença nossa equipe não tomar gols. Então a equipe tem que entrosar, a nossa defesa tem que estar sempre entrosada, sempre em comunicação para poder. A gente tem se cobrado bastante, cara, porque é uma cobrança constante entre nós. A gente tem a cobrança do professor Daniel, mas acima de tudo a gente tem que se cobrar, né? A gente tem que conversar, tem que se entender, porque tem que buscar a perfeição, né? Porque vai fazer diferença nossa equipe não tomar gols. Então a equipe tem que entrosar, a nossa defesa tem que estar sempre entrosada, sempre em comunicação, para poder sempre estar buscando o melhor, porque a defesa indo bem, com certeza o restante da equipe vai ter uma tranquilidade maior durante a partida. Tá certo, e continua falando aí, Derlan, da avaliação da defesa, inclusive quanto à bola parada, que é um problema para o Guarani. Como eu disse, é uma situação que a gente já vem se cobrando, não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia, a gente tem que trabalhar em cima disso. E também não adianta a gente só treinar, chegar e treinar só bola parada, que também não vai resolver. Uma situação que tem que ser conversada, que é uma questão de atitude. Acredito que bola parada é uma situação de atitude, que se você se impor, você consegue ganhar a disputa de bola. E acredito que a gente vai evoluir aí, consequentemente, durante o campeonato. A gente tem se cobrado, tem aproveitado o tempo de trabalho para poder melhorar cada dia mais. Claudinei Corsi, Canais Futebol Interior. Derlan, a pergunta que fica ainda é referente a essas oscilações do time do Guarani no Campeonato Paulista, né? E não só no Campeonato Paulista, mas também como foi na Copa do Brasil. Óbvio que tirando os problemas de calor, de gramado, o time também oscilou, né? Na verdade, jogou com o regulamento debaixo do braço e acabou conseguindo a vitória no final. E a pergunta que fica é essa, né? Essas oscilações no Campeonato Paulista, vocês têm conversado, como é que o time vai fazer para manter uma regularidade no campeonato, pensando que inclusive tem o Palmeiras no próximo domingo? Um abraço. A gente tem um grande desafio pela frente, que é o Palmeiras, uma prova que temos que enfrentar e podemos mostrar nosso poder de reação, dar a volta por cima e melhorar essa situação que estamos no Campeonato Paulista. Acredito que na Copa do Brasil a gente fez o resultado, é o que importa. Vencemos o jogo, que era o que estava pedindo, não foi exatamente com o regulamento debaixo do braço, a gente ganhou a partida. Mas acredito que a gente tem que melhorar, temos que ser humildes em reconhecer isso
Não temos tomado bastante gols e vamos buscar essa melhora aí para poder ter uma boa sequência de campeonato. Muito bem, tá aí então, Wagner Ferreira. Vai, vai. Quem falou que jogou regulamento de Não foi, né? O jogo que o Guarani fez contra o Maricá foi maravilhoso, né? Foi sensacional, né? Olha a resposta. Não fomos. Não jogamos com o regulamento de base do Sem contar que o Átila jogou pro Guarani, que nem é jogador do Guarani, né? E acabou jogando no Guarani. O Átila é nosso. Ô, Wagner Ferreira, tá aí então a entrevista do Derlan. Bom, é dentro do que a gente esperava, né, Wagner? Não tem muito... Jogador de futebol, você é todo frase feita. Não tem... Ele vai dizer o quê? Você fez a pergunta e colocou muito bem. O jogo contra o Maricá, o Guarani ganhou em função de uma falha individual, clamorosa, uma entrega de bola pro Lucão, aí mérito do Lucão, que fez a parte dele e fez o gol. Agora, se não sair aquela falha, o Guarani ia levar pro 0-0, talvez, ia conquistar a vaga do mesmo jeito. Não, eu acho sim que o Guarani jogou com excesso de precaução nessa partida contra o Maricá. Pela própria escalação, né, Wagner? Exatamente, um time de segunda divisão no Campeonato Carioca. E se não fosse o Kozlinski por 3 oportunidades, a história poderia ser outra. Exatamente, inclusive depois que eu dei as notas, né, no final do jogo, eu fiquei pensando aqui, nós demos o craque do jogo pro Lucão. Mas o Ney falou na transmissão, eu não voto, sou âncora, mas eu votaria pro Kozlinski. Exatamente, eu fiquei pensando, falei, realmente, o Kozlinski fez uma série de defesas no primeiro tempo, no segundo também, merecia até um voto. Se redimiu, por isso que a gente não votou nele, que ele andou falhando. Então é o negócio, né? Lucão definiu lá na frente e o Kozlinski não deixou passar lá atrás. Então os dois mereciam o prêmio aí de destaques nessa vitória do Guarani. Tá certo, então, 3h39, deixa eu pôr o Lucas de Souza para falar um pouquinho aqui também, né, para ele já ir aquecendo a sua garganta para o jogo daqui a pouquinho, às 4h, Palmeiras e Guarani. Você fez também o jogo contra o Maricá, né, Lucas? E aí, a pergunta que eu fiz, eu acho que não foi tão, assim, despropósito. Claro porque o Guarani jogou com regulamento. Informação. Pois não, Albert. O atacante Iago sentiu um desconforto no pubis durante o aquecimento, está fora do jogo. Maxwell inicia a partida como titular. Então Muda a formação? Mudou. Ele não vai mudar a formação, né? Vai colocar. Maxwell continua jogando na direita. Quer dizer, o Maxwell, por enquanto, até hoje ele entrou em campo, né? Ele não jogou. Vamos ver se ele vai jogar hoje. Quem sabe é hoje o dia do Maxwell? Quem sabe hoje, hein, presidente? O presidente quem adora. Sabe, o presidente sabe hoje o dia do Maxwell. Ele tem um Gostou, frisson. Tá um negócio, né? O que ele poderia fazer Pegou a gente de surpresa aqui. Podia ter colocado o Vitinho, né? Exatamente. Com o Iago ele tem uma velocidade relativa ali pela beirada do campo. Agora, para fazer a mesma função... Renanzinho também. Renanzinho muito novo ainda para enfrentar uma pauleira dessa daí, né? Ele tem o Ronald. O Ronald foi contratado por O Ronald também. Então, o Ronald... Não, mas o Ronald... Todo mundo agora. Quando ele veio, muitos torcedores do Atlético Goianiense falaram que ele tem um grande futuro, mas o problema é que, assim, tem jogos que ele rebenta, que nem o jogo de hoje, jogo grande, ele vai bem. Os outros, durante a sequência... O Ronald, durante a sequência... Para fazer o simples, ele tá certo. Tirou um jogador de uma posição, colocou um jogador da mesma posição. Pelo menos o Maxwell tem tamanho, né? Sei lá se tem isso corpo, ajuda. tem Será se isso ajuda também, né? Pra brigar com os zagueiros do Palmeiras. Então, aquele Vitinho, muito... numa análise... Mateuzinho, Renanzinho, Vitinho. É muito inho. Vitinho. Então, numa análise pré-jogo, vamos dar um voto de confiança. Agora, à medida que a bola rolar, nós vamos ver o desempenho aí dessa formação do Daniel Paulista. Vamos ver, no papel até que tá razoável. Vamos ver o desempenho do time lá dentro. E de última hora assim realmente fica complicado, né? Não dá pra... tudo muito Continue em cima com da o seu hora, raciocínio lá do Maricá, então, o Lucas. Não, então, e foi uma coisa que a gente até observou durante o jogo, Claudinei e amigos aqui da mesa. O Maricá chutou mais que o Guarani, né? O Maricá propôs mais o jogo. Então, se o Guarani teve a posse da bola, as melhores chances foram do Maricá. Então, até pela entrada do Índio, né, formando uma trinca de volantes no meio-campo, realmente a ideia do Daniel Paulista era assim, poupar ao máximo os atletas e tentar levar aí numa bolinha vadia aí, como se diz na gíria, a classificação, né? Ou então segurar o empate. Então a sua pergunta foi muito pertinente, parabéns aí pela colocação. Muito obrigado, Lucas. E agora o Guarani pensa na Copa do Brasil enfrentar o Vila Nova, né? Vila o Vila Nova no no Brinco de Ouro, é um adversário duro. O Guarani... Não tem data ainda, né, Albert? Ainda sem data. O Guarani sofreu na Série B contra esse time do Vila Nova, perdeu em casa 4-1 e empatou lá 2-2, se eu não estou enganado. Exato. Então é um time que vai trazer problemas aí para a equipe do Guarani, mas
esperamos aí que por estar jogando no brinco, né, Albertinho? O Guarani consiga passar para a próxima fase da Copa do Brasil. O lateral direito, o Diogo Matheus, ele sofreu uma lesão de grau 2 no bíceps femoral. Olha, vou fazer um negócio também. Diogo Matheus, eu vou te contar, hein? Ah, é. 3 meses no departamento Tá médico difícil, e hein, 2 Diogo jogando. Matheus? Tá difícil, hein, rapaz? Então, eu achei que era Miguel já pensando no próximo jogo aqui, né? Mas não, foi mal. Não, e depois outra, né? O cara não ia querer ficar fora de um jogo desse. Guarani e Palmeiras. Jogo grande, TV jogo de aberta, projeção. não ia querer, de jeito nenhum. É bom interior. Exatamente, a melhor transmissão esportiva do Brasil. Ô, Claudinei, a gente pôde observar o doutor Eugênio falando sobre os grandes craques que passaram por Palmeiras e Guarani. Eu gostaria de aproveitar, passar, eu sei que quebra um pouco o protocolo, mas 78 foi um ano, né, onde Guarani e Palmeiras decidiram o Campeonato Brasileiro. Isso. E o Guarani, naquele segundo jogo daquela final, venceu o Palmeiras por 1-0, entrou com Neneca, Mauro Cabeção, Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos, Manguinho e Renato, capitão Careca e Bozó. Técnico era o senhor Carlos Alberto Silva. Isso. E o Palmeiras, de Gilmar Rosemiro, Beto Fuscão, depois Jair Gonçalves, Alfredo Mostarda e Pedrinho. Ivo, Toninho, Vanoso e Jorge Mendonça, Silvio, Escurinho e Ney, o técnico era o seu Jorge Vieira. O árbitro daquele jogo foi José Roberto Wright. E por que jogou Gilmar no gol do Palmeiras e não o Leão? O Leão fez expulso. O Leão fez um carinho no Careca. O Leão fez um carinho. Nem encostou no Careca. Jogou. E lembrando que 77 até 93, Palmeiras não ganhou mais nada, viu? O Palmeiras ressurgiu em 93. E mais um lance interessante, né? Relembrando isso que você já puxou aqui naquele jogo no Morumbi. O Palmeiras teve o Leão expulso, né? Porque sequer ele encostou no Careca, mas o Careca foi muito esperto. Foi muito malandro. E o juiz expulsou o Leão. E aí o Escurinho foi pro gol. Foi o Escurinho pro gol. E aí, quem ia cobrar o pênalti? Zenon. Pois é, mas o Zenon pegou a bola e entregou pro Mauro Cabeção. Essa história é contada sempre pelo Zenon. Falou, Mauro, vai lá, arregaça. Enche o dedo. Enfia Escurinho, bola, tudo pra dentro do gol. O Mauro falou pra ele, Zé, você tá maluco. E o árbitro daquela partida... E se o cara pega o pênalti? Então. Eu vou ficar então, como Zenon, vilão vai você. eternamente. Então o Zenon disse que foi um dos pênaltis mais difíceis da carreira dele bater num jogador de linha. Porque ele falou, se o cara pega... Nossa, eu tô marcado pro resto da carreira. E o árbitro era o senhor Arnaldo César Coelho, dessa primeira partida. Por falar em arbitragem, o árbitro da final, né, você disse aí que foi o José Roberto Wright, não era pra ser ele. O então presidente do Guarani era o Ricardo Schuff. Eu não sei por que cargas d'água, ele foi na CBF e pediu o Wright. Pediu para trocar a arbitragem. E acabou dando certo. Tá certo, então. Aí histórias, então, daquela decisão de 1978, né? Que o torcedor que viveu aquela época, os que não viveram, assistem por vídeo, curtem, né? É aquele grande time do Guarani. 3h45 da tarde, a gente vai para um rápido intervalo aqui nos canais de Futebol Interior. Lembrando que você pode curtir a gente através da live no Facebook, mandar a sua mensagem, assim como fez aqui o Rubens Alves, que acho que é torcedor do Verdão, né? Torcedor do Verdão, tá dizendo que vai ser 2-0 para o Verdão. Quem é mais? O Henrique Santos, Palmeiras 3-2. Quem mais aqui? O Júnior Braga, boa tarde, Claudinei, toda a equipe, um show de transmissão e comentários. A Maria Aparecida Adame também já está com a gente aqui. Hoje, aqui é a minha esposa, que é raro isso, hein? Ô, louco! Olha... Quê? Ah, polícia. Polícia hoje tá na área, hein? Dona Corse? Olha... Senhora Corse? Isso é raríssimo, hein? Dona da pensão. Você vê só. Mas não é Salete também, né, Wagner? Também, daqui a pouco ela difícil, manda um. né? Então, mas sabe o que acontece? Domingo, vocês falaram que é pro jogo, é só dar uma olhada. Se realmente... foram conferir, né? Exatamente. Nossa, olha, muito boa Isso é tarde a todos. Isso é Miguel do Claudinei. Ele combina com ela, eu combino com a minha mulher, você combina com o seu irmão. Exatamente. Pelo menos 3 tem ouvindo, né? E mais a mãe, esposa do Lucas, né? Família inteira. Mas 5, 6 pessoas a gente tem ouvindo. Ontem fui eu, você viu que a família inteira que eu falei que ia, a turma não acreditou muito. Simultâneos. Tá certo, então. Vamos lá ao nosso faturamento 3h46 e a gente volta já já.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 3 da tarde, mais 51 minutos, no ar a jornada esportiva Canais Futebol Interior, através da nossa live no Facebook, dos nossos canais do YouTube, no nosso canal de áudio no site www.futebolinterior.com.br, no Radiosnet, no Araraquara News, também lá nos States, você curte a gente, também nos Estados Unidos e através do nosso novo app no Play Store para Android, você também curtindo a Rádio
Futebol Interior. Vamos ouvir o Daniel Paulista. Tem nos preocupado, a gente tem procurado trabalhar para amenizar essa situação, porque tem nos custado caro isso. A equipe faz um bom jogo, outro jogo joga muito ruim, é um tempo bom, um tempo ruim. Então esse equilíbrio é que a gente tem tentado buscar, principalmente trabalhando o lado psicológico dos atletas, para que isso não venha acontecer e a equipe possa literalmente deslanchar na temporada. Tá aí, Wagner, ele está consciente das oscilações, então, só precisa corrigir, né, Wagner? É o tal negócio, né, buscar o equilíbrio, né, entre uma partida, uma sequência. O Guarani acho que não teve 2 vitórias seguidas nesse campeonato. Eu não estou enganado, vai ser... Não teve. Então, eu estava vendo na papeleta aqui, o Claudinei, com todo respeito, com o Ludic na lateral direita, o Guarani teve 3 jogos, foram 2 derrotas e 1 empate. O Guarani ganhou do Bragantino perdeu do Bragantino por 1-0, Ludic, lateral direito. Depois veio o jogo contra o Mirassol, perdeu por 2-0, Ludic, lateral direito. Depois veio o Santos, aí sim, com o Ludic na direita, o Guarani empatou 1-1. Depois voltou o Matheus. Tá muito bem, 3h53 para a Prone Alimentos. Em 30 segundos você confere a ficha técnica de Palmeiras e Guarani. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. O Guarani do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim: Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Matheus Ludic, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão: Ronaldo Alves, o 22, e o Derlan, o 34. Na lateral esquerda, Eliel, camisa número 36. Os homens no meio campo do Bugrão: Bruno Silva, o capitão, camisa número 6, Índio, o 23, e o Giovanni Augusto, o cérebro pensante, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: Maxwell, camisa número 71, Júlio César, o camisa número 7, e Lucão do Break, o camisa número 11. Repeteco do Guarani: Kozlinski, Matheus Ludic, Ronaldo Alves, Derlan, Eliel, Bruno Silva, Índio, Giovanni Augusto, Maxwell, Júlio César e Lucão do Break. O Guarani, 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Está na terceira colocação do Grupo A com 10 pontos. Aproveitamento até aqui de 37%. Marcou 10 gols e sofreu 14. Artilheiros: Lucão do Break e Giovanni Augusto, com 3 gols cada. Próximo jogo, dia 12 de março, sábado, às 16 horas, contra a Ferroviária, no Brinco de Ouro, em Campinas. Futebol Interior. O Verdão do técnico Abel Ferreira vem definido e escalado assim: o Everton, papai novo, hein? Vai ser papai novo do Olavo, camisa número 21. O Mike, lateral direito, camisa número 12. A dupla de zaga do Verdão: Kuzevic, camisa número 4. Gustavo Gomes, o camisa número 15. Na lateral esquerda, o Jorge, camisa número 6. Os homens no meio campo: Jailson, camisa número 30, Giovanni, o 17, e o Gabriel Veron, o camisa número 27. Os homens de frente do Verdão: Atuesta, o camisa número 20, Gustavo Scarpa, o 14, e o Rafael Navarro, 29. Repeteco do Palmeiras: Everton, Mike, Kuzevic, Gustavo Gomes, Jorge, Jailson, Giovanni, Gabriel Veron, Atuesta, Gustavo Scarpa e Rafael Navarro. E o Palmeiras, enquanto todos estão, a maioria na 10ª rodada, só tem 7 jogos, com 5 vitórias e 2 empates. Não perdeu ainda. Ocupa a primeira colocação do Grupo C com 17 pontos. Aproveitamento até aqui de 81%. Marcou 10 gols e sofreu 1. Artilheiro: Dudu e Murilo, com 2 gols cada. Próximo jogo, dia 10 de março, na quinta-feira, às 20h30 da noite, contra o São Paulo no Morumbi. Um jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Paulista. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Fabiano Monteiro dos Santos, com seus auxiliares Alex Alexandrino e Gustavo Rodrigues de Oliveira. O quarto árbitro, Ricardo Bittencourt da Silva, e o árbitro de vídeo na sala da TI, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior.
3 da tarde, mais 56 minutos, quase tudo pronto no Allianz Parque para Palmeiras e Guarani. Abraçando aqui a Célia Zago com a gente, o Paulinho Marques curtindo a nossa jornada esportiva, o William Suzuki lá da Granja Satoshi, ligado aqui com a gente, a Celina Nacal, lá em Natal, Rio Grande do Norte, e também a Elzinha Pavan, aqui em Campinas, ligada nos canais Futebol Interior. Eu vou ficando por aqui, volto no intervalo de jogo, porque a partir de agora ele já vai assumir o comando para todo o primeiro tempo de Palmeiras e Guarani. Ele está chegando. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Palmeiras todo de verde, Guarani todo de branco. O futebol raiz respira no Campeonato Paulista 2022. Tudo como deve ser. O Palmeiras jogando com seu uniforme número 1. Camisas brancas, camisas verdes, calções verdes, meiões verdes. O Guarani todo de branco. Camisa branca com sua faixa na altura do peito, na cor verde. Calções brancos, meiões brancos. Aproximadamente 30 graus em São Paulo. Palmeiras e Guarani, Guarani e Palmeiras. O jogo que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior no oferecimento de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121, 3744-2121. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Palmeiras do lado direito, do seu rádio, do seu smartphone, do seu computador, ataca o gol do lado esquerdo. O Guarani, por sua vez, posicionado do lado esquerdo do seu celular, do seu smartphone, do seu tablet, vai atacar o gol do lado direito. Saída pertencente à equipe do Palmeiras, vai dar o primeiro toque na bola. O camisa número 27, Gabriel Veron, vai começar o jogo, vai começar a 10ª rodada para Guarani e Palmeiras. Agora sendo respeitado 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas da Covid. O futebol paulista segue unido contra o coronavírus. Embora grande parte da nossa população vacinada, ainda tem gente que não quer tomar vacina. Vamos se vacinar, gente. É só com a vacina que nós vamos vencer esse problema chamado Covid-19. O árbitro da partida, o senhor Fabiano Monteiro dos Santos, vai treinar o apito. Apita o árbitro. Bola rolando. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Sai jogando, Palmeiras, campo de defesa, trabalha a jogada Jorge. Ele rebobina a fita, recomeça tudo com o capitão Gustavo Gomes na quarta zaga. Abre bola na ponta direita com Kuzevic, uruguaio, zagueiro central da equipe palmeirense. Ele volta a jogada com Gustavo Gomes na quarta zaga, o capitão palmeirense. Acha a jogada com camisa número 30, Jailson, ex-jogador do Grêmio. Abre bola na ponta esquerda com Gustavo Scarpa, camisa 14, ex-jogador do Fluminense. Ele rebobina a fita, recomeça tudo no campo de defesa com Kuzevic, camisa número 4, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Vem Palmeiras pro campo de ataque. Domina Gustavo Scarpa. Fatia de perna direita. Boa bola na direita. Abriu tudo. Com o Mike recebeu. Foi pro chão. O árbitro mandou seguir bem. Na recuperação de bola. Trabalha a equipe do Guarani com Eliel. Ele vai pro chão. Primeira falta do jogo. Jogo parado. Falta ali em cima do Maxwell. Camisa número 71. Jogo parado. Lucas. Falta pra equipe do Guarani no campo de defesa. Fala, Albert. Atuando em casa, o Guarani não perde, o Palmeiras não perde pro Guarani desde 2004. Só que assim, né, o jogo foi no Palestra Antigo, Palestra Itália, né? Pelo Jardins campeonato, suspensos do Palestra Itália, né? Pelo Campeonato Brasileiro, agora pelo Paulistão, desde 1987, 35 anos que o Palmeiras não perde em casa para o Guarani. Será que é hoje o dia da quebra do tabu? É hoje. É hoje. E vem Guarani pro campo de ataque, vinha o Índio, briga pela posse da bola, no peito, na raça, abre com Júlio César, o imperador de Campinas. Ele rebobina a fita, recomeça tudo com Derlanda, e para Ronaldo Alves no campo de defesa. Ele abre com Matheus Ludic, que entrou no lugar do Diogo Matheus. Matheus Ludic domina sem muita velocidade, volta a jogada no campo de defesa, trabalha o Guarani no seu campo defensivo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Início de jogo, Allianz Parque é o palco do espetáculo e você curtindo tudo isso e muito mais aqui nos canais Futebol Interior. Vem Palmeiras, Giovani no comando de ataque, boa bola para Gabriel Verão, invadiu a grande área, encara a marcação do Matheus Ludic, voltou mais atrás com Gabriel Verão, abriu para a perna direita, ele bate bem de fora da área, tenta o toque no comando, afasta a zaga do Bugre, rebote e volta com o Lucão do Break, mais atrás com o Giovani Augusto, tem toda a devolução pro Lucão, antes dele apareceu o pezinho Salvador de Kuzevic, dorme no ponto
Augusto, perde Tome, contra-ataque do Bugrão, puxou o Lucão do break, engata a primeira, segunda marcha, passou Júlio César, bolão pro Imperador de Campinas, é Giovanni Augusto, ainda Giovanni Augusto soltou mais atrás, recebeu o Maxon na perna direita, mandou o sarrafo em cima da marcação, bate a bola em cima de Atuesta, ela volta no campo de defesa para a equipe do Guarani, vem Júlio César, para a jogada do Imperador de Campinas, daí com o Matheus Ludwig, se livrou da marcação, abriu na canhota para Giovanni Augusto, de letra, que bolão pro Maxon, vai pintar o primeiro, sai do gol, Everton. Faz a defesa o arqueiro palmeirense, a primeira boa descida do Guarani no jogo, Albert. Triangulação, da direita para a esquerda duas vezes. Primeiro com o Lucão do break e depois com o Júlio César e também com o Ludwig. O Ludwig virou a bola da direita para a esquerda, ali com toque de letra. Toque de letra, o Júlio César deu toque pro Maxwell, que o goleiro Everton foi esperto, saiu em cima da bola, se ele espera mais um pouquinho, poderia o Guarani abrir o marcador, 3 minutos do primeiro tempo, Palmeiras 0, Guarani também 0. Alô, Osmar Luiz, de Ariranha, em São Paulo. Conhece Ariranha, Albert Cavalcanti? Não conheço. Mandando aqui um abraço. Mandando aqui, vamos lá, Guarani, vamos trazer a vitória, o Levi Lima, lá de Poá. Mandando aqui, vai gritar muito gol do Palmeiras hoje, primo. Grande abraço pra você, Levi, pra toda a galera lá em Poá, o tio Jorge, a tia Noemi também, todo mundo acompanhando a nossa transmissão. Curta, compartilhe, comente, contigo nós somos muito mais fortes. Vem o Palmeiras pro campo de ataque, trabalha a jogada na ponta direita com o Mike. Mike deixa a jogada mais à frente com o Giovanni, Giovanni devolve a jogada com o Mike. Mike curtinho ali com o zagueiro central, Kuzevic. Ele deixa curtinha a jogada no quarto zagueiro, Gustavo Gomes, capitão da equipe palmeirense. Abre tudo na ponta esquerda com o Jorge aí, jogador do Flamengo. Aciona Gustavo Scarpa, recebe a marcação do Júlio César, o Imperador de Campinas, bola pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Palmeiras no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vem Palmeiras pro campo de ataque, domina Mike na ponta direita, junto à linha lateral do gramado, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, tenta o cruzamento, ela bate em cima da marcação do Índio, sai pela linha de lado, é arremesso lateral para a equipe do Palmeiras, ousado e alegre o Mike, passou numa marcação do Giovanni Augusto, passou também como quis pelo Maxwell, consegue o lateral já cobrado, balançou o esqueleto Mike, jogador do Cruzeiro, deixou com o Kuzevic, ele volta a jogada no campo de defesa com Gustavo Gomes do Paraguai, o capitão da equipe palmeirense. Gustavo Gomes olha pra frente, descola o lançamento, fatia, inverte a página, vira a fúria do lado esquerdo, Gabriel Verón deu uma casquinha na bola, consegue evitar a saída do Gustavo Scarpa, a linha de fundo, encara a marcação do Ronaldo Alves, toca em cima do zagueiro do Bugre, sai pela linha de lado, é novo arremesso lateral para a equipe do Palmeiras. Balança o esqueleto rapidinho, Gustavo Scarpa deixa a jogada com o Jorge devolveu com Gustavo Scarpa, cruzamento, bola pra área, passa por toda a extensão da grande área, cai na ponta direita com o Mike encara a marcação ali do Maxwell, tentou a jogada ali pela meiga, afasta a zaga do Guarani, mais um arremesso lateral para a equipe do Palmeiras, já cobrado o Mike, na linha de fundo, Rafael Navarro, cruzamento, lá cai no segundo pau, dominou, Gustavo Scarpa, linha de fundo, botou na frente, cruzamento por baixo, Ronaldo Alves, pezinho, Salvador, toca pela linha de fundo, escanteio para o Palmeiras, pressão do verde, Albert. Marcação frouxa, agora pelo lado esquerdo, ali o Scarpa, ele entrou dentro da área como quis, ele fingiu que ia chutar ali, o Júlio César não acompanhou, ele acabou jogando a bola pra dentro da área, escanteio pro Palmeiras. Escanteio cobrado no capricho, afasta a zaga do Bugre, rebote e volta pra equipe do Palmeiras, o toque de cabeça do Jorge pra absolutamente ninguém, lateral bola pra equipe do Guarani no campo de defesa. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, passados 5 minutos, 6 cravados dessa primeira etapa, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando e a bola vai rolando, 10ª rodada Campeonato Paulista 2022. Por enquanto ninguém é de ninguém no Allianz Parque. Guarani 0, Palmeiras 0, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. E ontem também, válido pela 10ª rodada, a transmissão aqui dos canais Futebol Interior, São Paulo 1, Corinthians 0. E tivemos o Santo André empatando com o Ituano 0-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva a emoção a você, amante do esporte bretão. Vem Palmeiras, Gustavo Scarpa, cruzamento, vem por baixo, passa por toda a extensão da área. Vai saindo em tiro de meta a favor da equipe do Guarani, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos.
Tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Vai sair curtinho o goleirão Maurício Kozlinski. Ele abre a bola do lado esquerdo. Quarta zaga trabalha Derlan. Tem colocado do lado dele o Eliel. Derlan dominou. Recebe a marcação do Rafael Navarro. Descola o lançamento em profundidade. Buscando o Lucão do break. Antes dele, Kuzevic. Uruguaio. Kuzevic toca de cabeça. Manda pela linha de lado. Arremesso já cobrado para a equipe do Guarani. Giovanni Augusto domina para a jogada pela ponta esquerda. Dominou. Carrega na contramão. Recebe a marcação implacável ali da marcação palmeirense. Ele trabalha curtinho com o Índio. Recebe uma marcação forte ali. O Maxwell vai pro chão. Falta nele. Falta para a equipe do Guarani, falta em cima do Maxwell. Jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Bugre, Albert. É, o Jailson chegou mordendo o Maxwell, né, pelo lado esquerdo. Ali a bola na intermediária. Pode ser a chance do Palmeiras. Uma bola perigosa, hein? E vem ele na bola. O Giovinco Augusto. Giovinco Augusto colocado para fazer a cobrança. Camisa 10, a cabeça pensante da equipe do Guarani. Quem sabe agora, torcedor do Bugrão, quem sabe agora o primeiro gol do jogo. Vai autorizar o árbitro, vai para a cobrança de falta. Giovanni Augusto, 40 metros à distância do gol. Vem cruzamento fechado. Opa! A Atuesta dominou, meio suspeito. Esse domínio da Atuesta, ficaram pedindo toque de mão. O jogo continua, Júlio César abre na ponta direita com o Maxwell. Maxwell para cima da marcação do Rafael Navarro. Joga a bola em cima das pernas do atacante palmeirense. Lateral bola para a equipe do Guarani, e a reclamação continua, ficaram pedindo um toque de mão dentro da grande área, Albert. Eu acho que foi mão, hein? Uma bola venenosa de Giovanni Augusto, né? Não marcou nada. Não marcou nada. Foi nada, mas deu a impressão que foi mão. E vem Guarani, daí Maxwell, recebeu na ponta direita, tenta o cruzamento, ela bate em cima do muro verde, volta com o Maxwell, voltou, botou na frente, linha de fundo, adiantou demais, acabou o campo pra ele, é só tiro de meta a favor da equipe do Palmeiras. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. 9 minutos cravados desta primeira etapa, por enquanto 0, Palmeiras 0, Guarani. Vem Palmeiras pro campo de ataque, domina a parada do lado esquerdo, Gabriel Verão encara a marcação do Bruno Silva, vai pro chão, capitão do Guarani, o árbitro manda seguir o jogo, tá tudo valendo. Adiantou o Bruno Silva para Lucão do break, faz a tabela com o Giovanni Augusto, abre na ponta esquerda para Júlio César, tá aí o imperador de Campinas, o camisa 7, Bugrino, ainda Júlio César, bolão na esquerda para Eliel, sai do gol Everton. Sai do gol, Everton faz a defesa, ousado e alegre o Guarani nesse início de jogo, Albert. É, pelo lado esquerdo, mais uma vez, pela segunda vez, o Júlio César. Agora ele achou entrando dentro da grande área o Eliel, ali o Everton mais uma vez fez a leitura certa, fez a defesa e lá vem o Palmeiras. E vem Palmeiras, Rafael Navarro tentou toque no comando de ataque, buscando o Gabriel Verão, afasta a zaga do Bugre com o Derlan. Rebote volta na direita, Giovanni toca de cabeça, ela vai se perdendo em linha de lado. Se sair é posse de bola a favor da equipe do Guarani e o Derlan se precipitou na jogada, chutou para onde o nariz estava apontado, deu lateral de graça para a equipe do Palmeiras que está jogando no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Palmeiras pro campo de ataque, desce a ladeira verde, invade a linha territorial, Bugrina, Jorge trabalha na ponta esquerda com Gustavo Scarpa, devolveu com Jorge na intermediária, Ronaldo Alves, firme, seguro, na bola o carrinho do Ronaldo Alves, ela volta na metade do campo com Maxwell, parado o jogo, falta, segurar o homem, camisa 71 da equipe do Guarani, falta a favor do Bugre, mas tem jogador do Palmeiras caído, Albert. É o camisa número 6, Jorge desabou ali, sentindo dor e se contorcendo, ali numa dividida com o Ronaldo Alves, ele levou a pior, ele foi acidente de trabalho, o Ronaldo Alves pegou a bola e ali o Jorge acabou chutando a perna do Ronaldo Alves, assim, eu estou vendo, né? Só falta ver se o juizão vai marcar alguma coisa, sendo que o juiz estava perto e ali não mandou, não foi nada, tá pedindo agora atendimento médico. E é quando o Daniel Paulista chama o Ludic ali pra levar uma conversinha, né, pelo lado ali, porque pelo lado dele tá difícil. É, o Gustavo Gomes, né, foi catimbar lá, já foi chudiçar a cabeça do árbitro, dizendo que houve maldade do Ronaldo Alves. Do Ronaldo Alves, não houve nada, ele tocou na bola na sequência do choque. 11 minutos passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. O placar tá assim, ninguém é de ninguém por enquanto. Palmeiras 0, Guarani 0 e o placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza. Ontem tivemos no majestoso Água Santa 1, Ponte Preta 0 e logo mais às 18h30 tem Novo Horizontino e Inter de Limeira. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. 11 minutos, quase 12 desse primeiro tempo. O presidente Wagner Ferreira, o Guarani, assanhado nesse início de jogo. Tá jogando o jogo, tá participando da partida, não tem medo do Palmeiras, não.
Pelo contrário, já chegou com 2 ou 3 vezes um relativo perigo. Tá certo que não conseguiu finalizar, mas tramou bem a jogada ali pela beirada do campo. E o Palmeiras joga com o mesmo expediente, abusando aqui com o Scarpa aqui pela esquerda e também algumas jogadas lá pela direita. Mas o Guarani está segurando bem o Palmeiras, não passou nenhum perigo até agora. E pelo contrário, as chances que o Guarani tentou criar, geralmente foram do Bugre. Este é Wagner Ferreira, a opinião inteligente do nosso presidente. E vem Guarani para o campo de ataque. Índio trabalha a jogada pela direita do campo de defesa com o Ronaldo Alves. Abriu tudo aqui da ponta com o capitão, cadeado da defesa, Bruno Silva. Bruno Silva recebe a marcação, sobe as linhas de marcação, o time do Palmeiras dificulta a saída de bola do Bugrão. Volta tudo com Kozlinski do lado esquerdo, quarta zaga com Derlan. Derlan se aproxima dele ali, o Bruno Silva. Derlan preferiu o passe, tentou o passe no corredor, passe errado, retoma a posse de bola do time do Palmeiras, que devolve o presente. Devolve o presente, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Facebook? Pois não, Claudinei, vamos lá. Mandar um abraço aqui pro Edivaldo Santos, no Facebook, Bugrão, vamos ganhar. O Ramon Vitor, boa tarde, meus amigos. Eu acredito, Guarani, vamos ganhar. O Sérgio Mota é também com a gente aqui, pra cima deles, Bugre. O Dacir Barbosa, boa tarde, Claudinei e toda a equipe FI. A nação bugrina, pra cima da porcaiada, meu Bugrão. É isso aí, muito obrigado pelo carinho da sua Amarelão. audiência, pela honra da sua presença contigo, nós somos muito mais fortes. Alô, galera do Facebook, do YouTube, curta, compartilhe, comente. Amarelou pra quem, Albert Cavalcanti? Pro professor Abel, né? Ali, Opa, ali ora quando pois. Derlan, ora pois, quando ali o Derlan, né, houve o choque com o Jorge, ali o português ficou louco na beira do gramado. Ali o árbitro mandou ele se controlar, ele não quis se controlar, a modo portuguesa. Ele acabou levando o cartão amarelo, amarelado, Abel Ferreira. Subiu o canário pro técnico português da equipa do Palmeiras, ora pois. Vem Guarani pro campo de ataque, Vinha, o Índio perde a bola, na sequência faz falta. Falta em cima de Jailson, camisa número 30 aí, jogador do Grêmio. Bom volante, o camisa 30 do Palmeiras. Abertura de bola na ponta esquerda, Gustavo Scarpa domina. Volta a jogada mais atrás com o Atuesta, uruguaio, bom de bola, das categorias de base do Nacional para a equipe do Palmeiras. Abre bola na ponta direita, domina a parada Mike volta um pouquinho com outro uruguaio, Kuzevic. Deixa curtinha a jogada com o Paraguai, Gustavo Gomes. É quase uma seleção sul-americana esse time do Palmeiras. Abre na ponta esquerda com Jorge. Jorge adiantou no comando, tentou a jogada com Gabriel Verão. Aparece a marcação do Bruno Silva, toca pela linha de lado. É mais um arremesso para a equipe do Palmeiras, já cobrado. Tem preço verde, tentativa de tabela Atuesta com Gabriel Verão. Ronaldo Alves tira para onde o nariz estava apontado, joga a bola fora do estádio, lateral para a equipe do Palmeiras cobrar. Já cobrado o Gustavo Scarpa para a jogada com Jailson na ponta direita, boa bola para Mike, tem espaço, olhou para dentro da grande área, cruzamento por baixo, Rafael Navarro fechou, passa à esquerda do gol. Descida perigosa do verde. Mike recebeu com extrema liberdade. Olhou pra dentro da grande área, cruzou rasteiro. Rafael Navarro passou quase o primeiro gol do Palmeiras no Allianz Parque, Albert Cavalcanti. Não pode bobear com o Palmeiras, hein? Pelo lado direito ali, o Mike fez o cruzamento dentro da grande área. Um cruzamento cruzado. Perto da linha da marca penal, ali a bola passou na frente do Rafael Navarro, que tentou o carrinho, não conseguiu, e passou na frente do Gabriel Verão, com o goleiro batido do Guarani. E ainda bem que a bola foi rápida, ele não conseguiu tocar na bola. Segue Palmeiras 0, Guarani também 0. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, 15 minutos e meio eu testei primeiro tempo, o tempo é placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando e a bola vai rolando, 10ª rodada Campeonato Paulista 2022. Por enquanto ninguém é de ninguém no Allianz Parque. Guarani 0, Palmeiras 0, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, o excelentíssimo Claudinei Corsi. Muito obrigado, Vossa Excelência Lucas de Souza. Eu digo que teremos às 18h30 São Bernardo e Mirassol. Teremos também Bragantino e Botafogo. Este RB Bragantino e Botafogo na transmissão de Wilson Rocha, o Rochinha, da Rádio Esportla de Ribeirão Preto. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu levo emoção a você, amante do esporte bretão. 16 minutos cravados, primeira etapa, 0 Palmeiras, 0 Guarani, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação.
Ai, Como é que é, Albert? Vossa Excelência. Ai, Luquinha. Eu falei excelentíssimo, Excelentíssimo, excelente. Ai, meu Deus eu e o do presidente, céu. nada. O presidente aqui, nosso querido Wagner Ferreira. E o melhor repórter do Brasil é você, Albert Cavalcante. Não se sinta triste. Carnaval vem em abril, hein? Você viu só? Lá vem bola, lá vem Palmeiras pro campo de ataque, trabalha Gustavo Gomes. Abrindo bola na ponta direita, campo de defesa com Mike. Mike descola o lançamento, faz a bola chegar no Atuesta. Olha onde tá o volante. Abriu na ponta direita, encara a marcação do Derlan. 2 em cima dele, fechou Eliel também bem, o lateral esquerdo do Bugre. Joga a bola pela linha de lado, mais um arremesso lateral para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras tem mais a posse da bola, vai girando de um lado pro outro, mas até agora não conseguiu nenhuma chance efetiva, vai marcando bem o time do Guarani. Vem Jailson, dorme no ponto, perdeu e tome contra-ataque do Bugre. Vem Lucão do Break, tentou passe na direita pro Maxwell. Pezinho salvador do Jorge tirou pro Palmeiras, que devolve o contragolpe. É o contragolpe do contragolpe, abertura de bola na ponta direita, lá vem Giovani, soltou pela meia, Gustavo Scarpa, ele bate bem, perna esquerda, vem a bola, ela passa, direita do gol, vai fora, tem desvio, escanteio. O Lucão do Break tomou a bola no meio campo, na sequência entregou o presente de volta. Na sequência o Palmeiras veio no contragolpe, Gustavo Scarpa mandou o sarrafo, quase deu o alviverde imponente no Alianza aí, Albert. Olha, se a bola não pega, se o Ronaldo Alves não dá aquele pulinho, poderia ser um lance de mais perigo. Ali o Gustavo Scarpa, né? Ele trouxe da direita para a esquerda, com a perninha canhota, ele bateu firme, bateu forte. Ali o Ronaldo Alves acabou desviando de cabeça, a bola tinha endereço certo. Escanteio para o Palmeiras pelo lado esquerdo. Escanteio para o verde, vem para a cobrança, Atuesta na perna direita, vai pintar chuvinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha, Bugrina. Vamos se virar, Derlan. Sobe Ronaldo Alves, vamos tirar essa daí. 18 minutos, primeira etapa, 0 Palmeiras, 0 Guarani, vem para a cobrança, Atuesta no capricho, sai do gol. Kozlinski dá um soco na bola, ela cai na entrada da grande área, domina tranquilamente Giovanni Augusto. Tentou um passe por elevação ali, ao melhor estilo futsal pro Eliel. Eliel foi pro chão, falta. Ô, Lucas. Pois não, Albert. Eu vou até chamar o Claudinei Corsi. Claudinei Corsi, você reparou no uniforme do Palmeiras que o tanto pedido o que eles têm no uniforme do Palmeiras, no calção, só faltou na parte de trás? É, tá bom, né? Tem um número? Tem um número. Que beleza, hein? Aleluia. Estava vendo ali, eu estava procurando na parte de cima, agora na parte do escanteio, quando o Lucas falou do Atuesta. Eu falei, mas onde ele tá vendo a numeração? Eu acabei vendo pela bermuda. Parabéns, Palmeiras. É bermuda ou é calção? Calção. Ou é shorts? É shorts. Shorts? É shorts, presidente? É short ou é calção? Ou é bermuda? Bom, bermuda não é, né? Vamos ficar de calção, né? De calção. Nome clássico, isso, né? Calção. Clássico. Obrigado. É, o Palmeiras todo de verde, camisas verdes, calções verdes, meias verdes, o Guarani todo de branco, camisas brancas, calções brancos, meias brancas, o futebol raiz respira em 2022. Vem Guarani pro campo de ataque, Lucando Breca para a jogada no pivô, deixou com o Índio, que bolão, Giovanni Augusto, posição legal, tentou! Opa! Um chapéu foi pro chão, o árbitro olhou pra ele, era o Eliel na jogada, falou, nananina, não levanta e vai jogar, e o Guarani chegou de novo pela canhota, Alberti. Pelo lado esquerdo, mais uma vez, um passe de elevação ali pro Eliel dentro da grande área, mas ali o Gustavo Gomes, hein, chegou inteiro, ele acabou acertando a bola e também o jogador. Eu achei que foi pênalti, mas a arbitragem, o VAR, falou que não. Então segue o jogo, Palmeiras 0, Guarani também 0. Segue o baile, lá vem Palmeiras pro campo de ataque, Atuesta domina, camisa número 20, volta o lance com o seu compatriota Kuzevic. Kuzevic de perna direita, rebobina a fita, recomeça na quarta zaga com Gustavo Gomes, o capitão palmeirense. Abre na meia esquerda para Jorge, Jorge domina, invade a linha territorial Bugrina, deixou a bola no comando para Gabriel Veron, encara a marcação do Derlan, ainda Gabriel Veron, soltou mais atrás com Scarpa, linha de fundo, balançou para um lado, balançou para o outro, recebe a dobradinha, Matheus Ludwig, Júlio César, ele prefere voltar com o Jailson, que recomeça tudo no campo de defesa. Vem Palmeiras pro campo de ataque, Kuzevic abre jogada na ponta direita com Atuesta, abre tudo junto à linha lateral do gramado. Vem Giovani, tenta a jogada pra cima da marcação do Maxwell, vai bem, o camisa 71 do Palmeiras, tira o doce da boca da criança, joga pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Guarani. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, 20 minutos e meios passados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. É, o tempo vai passando e passa rápido, viu, Claudinei Corsi? Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, no Allianz Parque, ninguém é de ninguém. Palmeiras 0, Guarani 0. É, e pela Série A2 do Campeonato Paulista, 12ª rodada, o Rio Claro vai vencendo o Red Bull Brasil 1-0. E ontem tivemos Oeste e Portuguesa, a nossa querida Luzinha 0-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu levo emoção a você, amante do esporte bretão. Wagner Ferreira, 21 minutos de um Guarani ousado e alegre. O Palmeiras que roda a bola, mas não consegue chegar. O Palmeiras explora muito o lado esquerdo da defesa do Guarani, entendendo que o Eliel, o menino da base, seria um
um ponto vulnerável, joga sempre por ali. De vez em quando vem uma jogada com Scarpa aqui pela esquerda. Mas o jogo eu diria que está até equilibrado. O Palmeiras teve aí uma ou duas chances, o Guarani também chegou já 2 ou 3 vezes. Então tá um jogo equilibrado, bem jogado, tô gostando do jogo. É um bom jogo e vem verde. Bola do Giovani pro Atuesta, linha de fundo, cruzamento por baixo, fechou Rafael Navarro pra fora! Jogada rápida do Alviverde. O passe do Giovani pro Atuesta. O Atuesta na linha de fundo cruzou por baixo. Pezinho salvador de novo do Ronaldo Alves tocando pela linha de fundo. Escanteio, chegada boa do Verde, Albert. É, pelo lado direito, Giovani e Atuesta. Show Atuesta entrando livre, leve e solto dentro da grande área. Ele cruzou. Ali, se não tivesse Ronaldo Alves, poderia ser o primeiro gol do Verde. E lá vem o Palmeiras de novo. Escanteio cobrado pelo Scarpa, vem por baixo, afasta a zaga do Guarani. Rebote, volta na direita, tabelinha, Scarpa com a Atuesta, linha de fundo. O camisa 20 do Palmeiras vai pra cima. É um meia central, um segundo volante que aparece bastante. Tabelinha com Scarpa, cruzamento, a bola tocada pelo Kusevich, vai sobrar dentro da pequena área. Tira Kozlinski, completa o serviço, o Darlan afasta o perigo dali. Rebote, cai colocando o break, dominou com categoria e tome contra-ataque do Guarani. Bola solta pra Júlio César, vai ganhar do Jorge, ganhou do Jorge dentro da grande área, tá valendo tudo isso. Ainda Jorge consegue se recuperar no lance, levanta, sai jogando com tranquilidade, com categoria. Faltou insistir um pouquinho ali o Júlio César, por mais que o Jorge tenha caído no chão, tava valendo tudo. Perde grande chance o time do Guarani. Responde o Palmeiras, Gustavo Scarpa, lançamento longo na direita para Giovani, dominou no peito, chamou de meu amor a pelota, encara a marcação do Eliel, balança de um lado, balança do outro, recebe a marcação também do Índio, dobradinho em cima do Giovani, aí ele se enrolou com a bola, melhor para a defesa do Guarani. E o jogo parado, o árbitro vai marcar exatamente o que? Tá caído no chão Ronaldo Alves. Ixi. Acho que foi na última jogada ali do Atuesta pela direita, ele acabou sofrendo alguma pancada, tá no chão e a imagem tá mostrando novamente a chance que o Júlio César teve. Se fosse o Lucão do Break, hein, Albert? Então, mas ali, né, o lançamento pro Júlio César, né, em velocidade. O Jorge, ele cortou, em vez de ele cortar pro lado direito, acabou cortando pro lado esquerdo, onde estava o Júlio César correndo. E quando ele deu o carrinho dentro da grande área, que ele acabou escorregando, o Júlio César mordendo, ele acabou escorregando e a bola, por incrível que pareça, ele não tocou na bola com a mão. Daqui eu tinha certeza que ia ser pênalti. Jogou muito bem, fez muito bem a proteção, o Jorge. Quase o Guarani consegue a meu marcador, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. 24 minutos, primeira etapa, 0 Palmeiras, 0 Guarani, mas o jogo é bom no Allianz Parque. Tá calor, tá quente em São Paulo, 30 graus de temperatura, sensação térmica de uns 33, 34, mas a galera tá jogando, os dois times estão correndo bastante, né, Albert? E o tempo tá fechando lá e tem possibilidade de haver chuva aí no Allianz, hein? É, talvez pra segunda etapa caia um pouco de água, só não pode ser o granizo, igual caiu ontem no Morumbi. Ah, não, pode ser, deixa cair. Refresca, né? É, refresca e você sabe, né? Quem sabe não ajuda pra nós. Vem Palmeiras, jogando no campo de defesa, Gustavo Gomes, o capitão palmeirense, adicionado pro Jailson, dorme no ponto, perde Lucão do Break, tomou, recebeu, tomou o carrinho, bola vai sobrar com o Maxson, pé direito em cima da marcação. O Jailson perdeu a posse da bola, entregou de graça pro Lucão. Ele também se enrolou, tomou um carrinho, ela sobrou com o Maxwell, quase deu pro Guarani, Albert. O Jailson na meia-lua, ele foi sair jogando, acabou esquecendo a bola. Ali o Lucão do Break na força, ele tomou a bola, só que ali ele não sabia o que fazer, se chutava, se tocava, acabou se atrapalhando com a bola. Ali ele tentou o chute, a bola sobrou pra ele, Maxwell. Quando o Maxwell bateu, ele foi travado. Que chance o Guarani teve. O Maxwell levou dois. Quando o Maxwell, ele dominou, ele bateu, ele foi travado em cima na hora. Quase o Guarani abre o marcador. Que isso, hein, Bugrão? E vem Guarani de novo. O Guarani tá perdendo algumas chances que contra time grande não pode perder. Vem passe no comando, Júlio César tentou fazer o pivô, tocou errado. Retoma a posse de bola, time do Palmeiras no campo de defesa, Atuesta. Foi tentar ser jogando, entrega a paçoca de novo. A equipe do Guarani vai marcando a saída de bola, dificulta a saída do Palmeiras. Júlio César tentou rabiscar pela meia, dorme no ponto, perde. 26 minutos cravados deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, chega o Palmeiras, daqui a pouquinho completa o giro, vem a batida de fora, em cima da marcação sobre o Rafael Navarro, devolveu com o Giovani, afasta a zaga do Guarani, o placar por enquanto, o Palmeiras 0, Guarani 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Série 3, Campeonato Paulista, 10ª rodada, ontem Capivariano 2, Desportivo Brasil 1,
E a equipe do Olímpia empatou com a União Suzano 1-1. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim, Wagner Ferreira. O Guarani tá tendo umas chances, principalmente tomando essa posse da bola no campo de defesa do Palmeiras. É chance que não pode perder contra time grande, não. Aí falta um pouco de tranquilidade, né? Porque as chances estão aparecendo. Um pouquinho mais de tranquilidade nessa última bola, por exemplo. Finalização em cima da marcação. Quando o Lucão, né, pegou aquela bola, não foi feliz. Mas sobrou, você foi o Júlio César? O Maxwell. Finalizou em cima da marcação. Poderia com um pouquinho mais de tranquilidade, dar um break, fazer uma outra jogada. Mas de qualquer maneira, o Guarani está criando as chances, só precisa aproveitá-las. É isso, o Bugrão tá chegando, o Bugrão tá criando, falta só o gol, Guarani. Falta só o gol, Bugrão. Eu quero rede, Bugrão. Flechada neles, Guarani. E vem Bugrão pro campo de ataque, Maxwell recebeu na ponta esquerda. Um pra lá, dois pra cá, vem a batida de fora, ela sobe, vai pela linha de fundo. Que beleza, Maxwell. Na ponta esquerda, rabiscou, mandou o sarrafo. Tiro de meta pra equipe do Palmeiras, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Sai jogando o Palmeiras no campo de defesa, domina Gustavo Gomes, capitão palmeirense, zagueiro paraguaio. Ele domina sem muita pressa, sai jogando mais atrás com o seu compatriota não, mas companheiro de seleção sul-americano, Kuzevic, que é uruguaio. Deixando a ponta esquerda, a jogada com o Jorge com Gustavo Scarpa, adiantou no comando para Rafael Navarro, fez o pivô, devolveu com Jorge, de primeira, boa bola na direita para Giovani, se chegar é perigo e chegou. Giovani dominou, encara a marcação do Eliel, linha de fundo, ainda Giovani balança de um lado, balança do outro, tenta o cruzamento, Eliel, fecha a porta para ele, tira, rebote com o Mike, tentou tocar de peito para dentro da grande área, tira Derlan, rebote do Palmeiras, Jailson, abre na ponta esquerda para Gustavo Scarpa, olhou para dentro da grande área, preferiu toque curto com o Verón, devolveu com o Scarpa, passa por toda a extensão da área. Tabela esperta, Gustavo Scarpa, Gabriel Verón e o Palmeiras chegou pela esquerda de novo, Albert. É a triangulação ali pelo lado esquerdo, ali tentando pelo Eliel, não conseguiu, o Palmeiras vai girando a bola, agora pelo lado esquerdo, ali ó, a marcação do Guarani falhou, o cruzamento foi dentro da área, a bola passou por ele, hein, o camisa número 17, Giovani, ele errou o chute, a bola acabou passando da direita para a esquerda, quando tem ali a parada técnica por conta do calor. Muito bem, parada técnica por conta do calor, realmente muito quente em São Paulo, os atletas param ali para poder se hidratar. Wagner Ferreira, um jogo bem jogado, bem disputado, e uma observação que eu fiz, Wagner, o Palmeiras, quando joga pelo lado direito, tem mais dificuldade para jogar por ali, talvez pela entrada do Eliel, ele ser um melhor marcador do que o próprio Matheus Pereira. Em contrapartida, na direita, né, com o Ludic, o Palmeiras tem encontrado um pouco mais de liberdade para jogar. Exatamente, nem vou falar, eu ia falar justamente isso, tá? Mas aproveitando a parada técnica, de fato, realmente isso está acontecendo. O Eliel, que era uma válvula por onde o Palmeiras esperava ser mais fácil, está encontrando dificuldades. A bola toda hora é jogada para lá, mas o Eliel tá bem no jogo. Quando ele, no primeiro bote, ele não consegue pegar, mas no segundo ele desarma. Então tá muito bem o Eliel, para quem tinha dúvidas. Nessa, Albert Cavalcante. O Guarani ia ter problema na lateral, eu que escolhi o Eliel. E do outro lado, o Ludic não é a mesma coisa. Eu acho que até o Ludic é inferior ao Eliel. E, inclusive nem desce muito. Agora, estou notando que o Guarani tá priorizando lá com o Maxwell, jogando ali pela esquerda. E o Júlio César aqui pela direita. E tá se dando bem, as chances estão aparecendo. Se o Palmeiras não aproveitar aqui as que estão aparecendo para ele, se o Guarani não aproveitar as que estão achando para ele, 0-0, tá bom o resultado. Mas o Lucas, pois agora, e até mesmo o presidente, né? O Iago, na partida de hoje, ia fazer um forfé por aquele lado esquerdo. Mas segundo o Albert Cavalcante, o Guarani precisava vencer de uns 4-0, né? Com certeza. Isso aí pra tirar qualquer problema, tirar qualquer dúvida. Saldo de gols. Saldo de gols. 3 pontos. Tem os 3 pontos necessários. E etc, etc. Já matava a pontuação, o número de vitórias, saldo de gols. Sabe, aí não tava tinha tranquilo. Nenhum. Aí contra a Ferroviária já vinha já com ritmo de festa. Já ritmo lotava, de classificação, já pensando no confronto contra o Corinthians. Exatamente, já lotava o Brinco de Ouro, que agora mais do que nunca precisa, né? Da última vez que nós precisamos também contra o Goiás, a torcida compareceu. Ô Silvio, chama aí então a torcida do Bugre para o jogo contra a Ferroviária, Silvio. Oi, vem pra cá você que tá nos ouvindo agora, então já sabe, né? Aqui dos canais Futebol Interior, mas também lá do Brinco de Ouro da Princesa.
Paulo, vem pra cá você. Eu não vou colocar minha filha, eu vou vender a SBT. É isso aí. Só aqui você tem Albert Cavalcante, você tem Wagner Ferreira, Claudinei Corsi. É a melhor transmissão esportiva do Brasil. 30 minutos, 31,5 deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, Claudinei Corsi. Campeonato Paulista 2022, Estádio Allianz Parque, ninguém é de ninguém. 0 Palmeiras, 0 Guarani, placar ao vivo, futebol interior é com você, Claudinei. Ontem no Majestoso a Macaca deu mole, deu sopa pro azar, perdeu pro Água Santa 1-0 e hoje às 8h30 da noite tem RB Bragantino e Botafogo na retransmissão da W Esportes aqui nos canais Futebol Interior com Wilson Rocha, o Rochinha. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Alô, Thaís Bizarri lá da Casa da Criança Paralítica de Campinas, sempre acompanhando a nossa transmissão. Beijo pra você, Thaís. Ana Cecília também se aposentou, né, Aninha? Que beleza, vai curtir sua vida, aproveita bastante sua família. Vem Palmeiras pro campo de ataque, lançamento, Rafael Navarro, dominou, que beleza de puxeta, vem a bomba, explode em cima do Derlan, vai fora, escanteio. O Rafael Navarro recebeu um passe primoroso, botou a bola no bico da chuteira, mandou um voleio. E quase o Palmeiras abre o placar, chegou de novo o verde, Albert. Nunca mais ele faz isso, hein? Que bola pro Rafael Navarro, veio toda quebrada, ali ele ajeitou, né, com a perna direita, bateu com a perna esquerda, mandou a bola acabou desviando na zaga do Guarani. Quando vem, escanteio pro Palmeiras. Escanteio, toque no primeiro pau do Mike, vai sobrar no segundo pau, tira a zaga. Rebote com Scarpa dentro da grande área, cruzamento não marca penal, afasta Índio. Afasta o perigo, completa o serviço, Matheus Ludic. Lançamento no campo do break, se chegar é perigo, aparece o pezinho, Salvador do Jorge, recua a jogada no campo de defesa. Aparece mais uma vez o Jorge, recua a parada, salva a pátria viver de Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. E vem verde pro campo de ataque, cruzamento do Verão no segundo pau, fechou Giovani. O Eliel se jogou na bola, atrapalhou a chegada do ponteiro direito do Palmeiras, é só marcação de falta. O árbitro deu falta porque a bola tocou no braço do Giovani e o Eliel fazendo a melhor partida dele pelo Guarani, na minha opinião, Albert Cavalcante. O cruzamento pelo lado esquerdo ali, o Bruno Silva acabou levando o escorregão, ficou fácil pro jogador do Palmeiras que fez o cruzamento. A bola da direita, da esquerda pra direita, ali o Eliel tocou na bola, ali vinha o Giovani babando para mandar a bola pro fundo do gol, a bola pegou na mão dele, o juiz marcou. 33 minutos, Palmeiras e Guarani 0-0. 0-0, a placar da emoção por enquanto, Palmeiras e Guarani, você curtindo tudo isso e muito mais na melhor transmissão esportiva do Brasil. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pavão Ziz, mandando aqui ótima narração, muito obrigado Pavão Ziz, Canais Futebol Interior também tá ligadinho em você. 34 minutos, primeira etapa, lá vem Palmeiras, vem com o Mike pela ponta direita, junta a linha lateral, gramado, ele deixa mais atrás com Kuzevic adianta a bola no comando para Rafael Navarro, 3 em cima dele, ainda Rafael Navarro, aí acabou o campo para ele, bola pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Lucas, pois não, Claudinei. E a gente ouviu aí há pouco o teaser da Shimozono Mega Sorte Loterias. Queria lembrar aqui que na quarta-feira tem Mega Sena acumulada pela 9ª vez seguida, hein? Vai pagar um prêmio aproximado de 107 milhões. Que beleza, hein? Portanto, Shimozono Mega Sorte Loterias, do meu amigo Yutaka Shimozono, você tem que passar por lá e fazer a sua fezinha, hein? Afinal de contas, quem não quer 107 milhões? Opa, e quem não chora não mama, faça sua fezinha no Shimozono Mega Sorte Loterias. Vem Guarani pro campo de ataque, vinha, jogo parado, falta. Derrubaram o Max, o camisa 71, na verdade o Giovani Augusto, fizeram um sanduíche dele ali, o Rafael Navarro e o Jailson, e tá caído o camisa 10 do Bugre. No meio campo, ali no grande círculo, ali o Giovani Augusto iria sair no contra-ataque, ali só deu aquele breque, passou o Jailson e também o Rafael Navarro, acabou espremendo o jogador do Guarani, que está se levantando. Palmeiras segue empatando com o Guarani 0-0. 35, quase 36 da primeira etapa. Guarani 0, Palmeiras também 0. Ronaldo Alves domina, rebobina a fita, recomeça tudo no campo de defesa com Derlan. Derlan abre bola na ponta esquerda com Índio. Índio, camisa 23, domina, pé direito na bola, inverte a página, vira a folha, vira do lado direito do campo de defesa intermediária com Ronaldo Alves. Ronaldo Alves daí para Matheus Ludig. Matheus Ludig dominou, passe no comando de ataque, tentando o Júlio César. Aparece a marcação do Jorge, toca pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos
vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Guarani pro campo de ataque, o Júlio César tenta o passe no comando buscando o Lucão, afasta a zaga. Rebote, volta na direita, Matheus Ludic, linha de fundo, cruzamento, vem por cima e vai forte demais. Vai forte demais, é só arremesso lateral para a equipe do Palmeiras lá do outro lado. 36,5 deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando e a bola vai rolando. 10ª rodada Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto ninguém é de ninguém no Allianz Parque. Palmeiras 0, Guarani 0, Claudinei Corsi. Legal placar ao vivo, futebol interior. Temos o Campeonato Brasileiro Feminino. A bola está rolando para Cruzeiro e Grêmio 0-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção a você, amante do esporte bretão. Vem Guarani pro campo de ataque, bola solta na esquerda. Lá vem Eliel, dominou, evitou a saída, ou pelo menos tentou evitar a saída. A bola sai pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Palmeiras, Lucas, Alberti. 5 atletas participaram de todos os 10 jogos do Guarani na temporada. Bruno Silva, Giovanni Augusto, Júlio César, o goleiro Kozlinski e o Lucão do Break. É, rapaz, todos eles participaram de todos os jogos do Guarani. O Iago também iria, né, fazer essa 10ª partida, né, da temporada, porém ele está fora, sentiu desconforto, então só os 5 mesmo que fizeram 10 partidas desse ano pelo Guarani. Muito bem, né, o Wagner Ferreira, isso ajuda com o entrosamento do time, né? O Daniel Paulista tem feito isso desde o Campeonato Brasileiro da Série B. Ele monta ali o time titular, tem mais uns 6 ou 7, totalizando 18, e ele vai rodando com esses 18. E evidentemente que mantendo a base. E esses jogadores que o Albert acabou de citar é uma prova disso. A base do time, a espinha, está sendo mantida. Pois não, Claudinei? Vai com o Palmeiras, já fala. Vem Palmeiras, Atuesta para Giovanni na linha de fundo. Encara a marcação do Maxwell, fez o break, joga a bola mais atrás com Jailson. Jailson dominou, encara a marcação do Índio. Soltou mais atrás com Atuesta, tem o uruguaio. Bom de bola, camisa 20, ele volta no campo de defesa. Gustavo Gomes para Jorge na ponta esquerda. Jorge dominou, intermediária, campo de ataque. Encara a marcação do Lucão do Break. Ainda Jorge prendeu a jogada. Tabelinha curta com o Gabriel Verão, tentou passe no comando. A bola bate em cima da marcação. Pode completar, Claudinei. Não, só para dizer que eu também já tive esse problema dessa contusão de pubis, viu? Quando eu jogava futebol de salão, que era aquela bola pesada ainda, né, em função daquela bola exatamente, eu tive essa contusão. Tratei com o nosso querido e saudoso doutor Antônio Carlos Signorelli. Olha o Palmeiras descendo, Rafael Navarro, linha de fundo, Giovanni bateu cruzado, passa à direita do gol! Chegou de novo o Palmeiras, já melhor no jogo verde. Passe do Rafael Navarro fazendo o pivô pro Giovanni, ele bateu cruzado, ela passou muito perto da trave direita da equipe do Guarani. E o Palmeiras chegou outra vez, Alberti. 1-2, né? O Palmeiras tem, né, qualidade ali. O Rafael Navarro, perto da meia-lua, ele fez o passe para elevação que entrando o Giovanni. Ali não teve jeito, ele bateu fino, bateu forte, a bola passou com perigo, só que passou por cima do gol do Kozlinski, quando o Eliel está no chão sentindo dores. Tá caído Eliel, pode completar, Claudinei. Essa dor no pubis realmente tira muito das é uma atletas contusão da carreira. complicada às vezes de curar, dependendo do grau, realmente ela é chata, não é fácil não. Tomara que no Iago não seja tão grave. Jogo parado, 39 minutos, primeira etapa, Wagner Ferreira, o Palmeiras começou a se assanhar mais no jogo. Agora veja bem, alguém se lembra de alguma defesa do Everton? Não. Só do nosso goleiro, Também não. Então, os ataques estão aí realmente numa tarde pouco produtiva e as defesas estão sobressaindo. Estava conversando com o Claudinei aqui em off sobre o comportamento da zaga do Guarani. O Palmeiras não levanta a bola na área, já repararam nisso, a bola no chão. Só no escanteio, então talvez numa falta lateral que a bola vem, mas o Guarani não está fazendo faltas. E por conta disso, as bolas alçadas só nos escanteios. Então tá bem a zaga do Guarani, por isso que nós estava conversando com o Claudinei aqui sobre o Ronaldo Alves e o Derlan. Muito bem aí na marcação do time do Palmeiras. As defesas se sobressaindo aos ataques, por enquanto 0-0, 40 minutos, pois não, Robert? O Eliel saiu de maca, hein, sentindo dores, com o carrinho, nem de maca é mais, né, no carrinho. É no carrinho. Saiu no carrinho, sentindo dores na coxa esquerda. Se ele não puder jogar, direita, ele vai colocar o Derlan de lateral esquerdo e vai botar o Hernando no time. Exatamente. Tá aí, quem sabe já até pode anotar aí a primeira substituição no jogo. Se o presidente falou, é fato. Vem Guarani, casquinha do Lucão do Break, é agora. Júlio César, perna esquerda, bateu pra fora.
A melhor chance do Guarani no jogo. Lançamento longo, casquinha do Lucão do Break. Júlio César, o imperador de Campinas, invadiu a grande área, bateu na rede, mas pelo lado de fora, Albert. Que jogada o Guarani perdeu agora? A bola alçada da defesa pro ataque, ali o Lucão do Break só deu aquela casquinha. O Júlio César, na velocidade, ele conseguiu ganhar da zaga. Ele entrou dentro da grande área. Ali devia ter mais calma. Ele quis sinalizar no goleirão. Everton acabou batendo a bola pela linha de fundo. A bola pegou na rede ainda pelo lado de fora. Que chance o Guarani perde. E o Guarani não pode perder chances assim. Tem que ter calma. Ele podia dar um corte e o zagueiro passaria lotado, certo? Aí ele ficaria à vontade para fazer outro tipo de jogada. Escanteio pro verde, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga do Bugre. Rebote, volta na intermediária, campo ofensivo, Jorge brigou, mas subiu o pé demais em cima da cabeça do Júlio César, o árbitro da falta. Falta pro Guarani no campo de defesa. Canais, Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Maurício Kozlinski pede para a equipe sair, pede para a equipe se posicionar mais ofensivamente. 42 minutos, primeira etapa, 0 Palmeiras, 0 Guarani. Vem para bater a falta o goleirão Maurício Kozlinski. Espera um pouquinho, espera a galera se posicionar. Agora sim, mandou pra frente, bola que sobe, bola que cai aqui no campo de ataque. O toque de cabeça do Giovanni Augusto. Sobrou com o Jorge, recuou. Muito amiga essa bola do Jorge, hein? Aí o Everton tentou salvar, não conseguiu. Posse de bola a favor da equipe do Guarani em arremesso lateral, Albert. Quem sabe agora, mais uma chance pro Guarani. Ali o recuo, muito amigo. Jorge que não tá jogando muito bem essa partida, graças a Deus. Ele mandou a bola na fogueira ali pro Everton. A bola acabou saindo pela linha de lado. Pode ser o escanteio, entre aspas, com a mão, né? Que é o latereio para o Guarani. Latereio para a equipe do Guarani. É lateral com escanteio. Matheus Ludi que lançou lá dentro do tumulto. Subiu o Lucão do Break. Ela sobrou na marca do pênalti. Afasta Jailson. Rebote e volta para a equipe do Guarani. Eliel na esquerda para Giovanni Augusto. Dominou, gira a marcação. Gira para cima a marcação do Giovanni. Ainda Giovanni Augusto. Ele volta no começo. Volta lá no campo de defesa com Derlan. Derlan para Ronaldo Alves. Ele domina sem muita marcação em cima dele, ele tenta carregar. Carregou, recebeu a marcação do Gabriel Verão, soltou na direita com o Matheus Ludic. Matheus Ludic rebobina a fita, recomeça tudo com o Maurício Kozlinski. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Guarani pro campo de ataque, Júlio César daí pra Giovanni Augusto, pra Matheus Ludic, intermediária, campo ofensivo, soltou pra Índio. Índio, pra cima deles, Índio. Tenta a jogada, ele volta, o lance mais atrás com o Derlan. De primeiro ele tenta o passe lá na esquerda, buscando o Max, o passe cerrado, o Mike toma. E tome contra-ataque do Palmeiras. O passe do Mike também não foi bom. O passe do Mike também não foi bom. Apareceu o Derlan, fez a cobertura, joga de lado. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vem Palmeiras pro campo de ataque, Gustavo Gomes deixa a jogada com Jorge, recebe a marcação do Júlio César, ele adiantou no comando para Gustavo Scarpa, encara a marcação do Bruno Silva, passe em profundidade buscando o Mike, opa! O Eliel foi salvar o lance da bola chegar no Mike, o Maxwell na verdade, deu um golpe de karatê na bola, recuando ela pro Kozlinski. Jogadores do Palmeiras ensandecidos, querendo pelo menos uma confirmação do VAR. Foi um lance forte, tá caído tanto o Maxwell como o Mike e o jogo tá parado, Alberto Cavalcante. Parece que foi acidente de trabalho, só que não. Ali o Maxwell, ali o cruzamento da esquerda pra direita, ali o Mike entrando. Os dois estavam olhando pra bola, é verdade. Só que não existe falta sem querer, né? E o Maxwell realmente ele acabou acertando o lateral Mike, mas assim, o árbitro mandou seguir, né? O Mike tá se levantando, porém, se for olhar devagarzinho, né? O lance, eu não sei não, mas eu marcaria, seria pênalti ali, né? Wagner Ferreira, um lance meio estabalhoado ali do Maxwell, e salvou a equipe do Guarani, mas derrubou o Mike. É um lance polêmico, né? Porque o lateral do Guarani atinge a bola e na sequência acaba pegando no corpo do jogador do Palmeiras. Para mim não marcaria não, isso para mim seria um lance de jogo, choque normal. Caído no chão, Maxwell, pois não, Claudinei? E lembrando que o Maxwell dentro da grande área é sempre um perigo, né? Do Guarani. Seja para um lado ou também seja para o outro. Nesse caso... mais para o lado do Guarani, porque ele já fez um pênalti assim. Ah, sim. E ficou caído, olha lá. O Maxwell que entrou no lugar do Iago. Foi ele que fez o levantamento de pé ali, né? Foi. Eu imaginei que fosse o Eliel, tá.
Não foi ele. Foi o Maxwell. Foi o Maxwell, tá caído no chão, camisa 71. Talvez o senhor tenha se confundido um pouquinho, presidente, porque eles têm, apesar dos números diferentes, mas eles têm praticamente o mesmo corte de cabelo. E na velocidade do E na lance, velocidade né? do lance, Deu a realmente impressão dá que pra era se o Eliel, confundir. aquela posição do Eliel, né? Mas parece que tá tudo bem com ele. Vamos até 49 minutos, confirmou aqui com a gente Albert Cavalcante, mais 4 minutinhos de acréscimo. 46,5, primeira etapa, 0, Palmeiras 0, Guarani. E tem a consulta no ponto eletrônico ali, ó. Ali o árbitro rapaz. tá com a mão no ponto eletrônico. Esse é O problema. responsável pelo árbitro de vídeo hoje é o Rodrigo senhor Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Isso, ele tá passando. Ouvindo ali alguma coisa, Olha o lá, senhor vai- Fabiano Monteiro olha lá, dos vai Santos, ele vai no VAR. olhar. Ele vai no VAR, provavelmente vai marcar o pênalti. Provavelmente o Kozlinski vai pegar esse pênalti. Vai marcar esse pênalti. Mas ele vai marcar, tem tudo, né? Tem tudo pra a marcar o pinta pênalti. de marcar. Eu não sou árbitro de vídeo, mas antes... O Maxwell, ele foi um pouco estabanado Ele foi na jogada, na imprudente, na minha verdade. opinião. Porque se ele não fizesse isso, o Mike ia dominar a jogada e o Maxwell tava na bola pra tirar. Ele não precisaria desse golpe de karatê atingindo o jogador do Palmeiras dentro da área pra tentar salvar o lance. Foi a bola rápida, né? Ali ele tá olhando só a bola e com certeza ele não percebeu. Ele sabia que o Mike ia entrar por trás dele, só que ele não sabia a distância, por isso ele não fez o cálculo correto. E agora a arbitragem vai lá olhar o VAR para ver se vai ser marcado ou não. Os jogadores do Guarani também estão ali perto da cabine do VAR. Lembrando que você não pode ficar ali, né? Moscando perto do árbitro ali, senão ele manda sair, pode até te dar um cartão amarelo. Vamos ver o que ele vai marcar. Mas aí tá na pinta, ele tá em dúvida, estão discutindo aí. Foi ou não foi? Foi, não foi, pegou, não pegou, exatamente. Vamos ver, hein? Lance em revisão. Vamos aguardar o árbitro da partida, o senhor Fabiano Monteiro dos Santos, checando ali o VAR com o senhor Rodrigo Guarizo. Pênalti possível, pênalti para a equipe do Palmeiras. Eu ainda acho, tudo bem, né? Foi um lance de jogo, acidente de trabalho, mas realmente o Maxwell foi mal no lance. Pro seu Wagner Ferreira não deve ser marcado o pênalti, pro Albert sim, o árbitro faz o sinal e tá na marca da cal, é pênalti. Penalidade máxima a favor da equipe do Palmeiras no finalzinho do primeiro tempo. Faz festa o torcedor do Palmeiras. Maxwell, não precisava desse golpe de karatê na bola. E como o Claudinei Corsi falou, né? O Maxwell já havia feito um pênalti assim em outras oportunidades. E mais uma vez ele acabou marcando o pênalti. O Índio aplaude ali, dá uma força pro Kozlinski. É pênalti pro Palmeiras. Pênalti para a equipe do Verdão, 48-40 na primeira etapa. 0 Palmeiras, 0 Guarani. O Palmeiras pode mexer no placar no Allianz Parque, pois não, Albert? Quando o Mike, né, e o Daniel Paulista estão trocando ideia ali. O Mike falando, não, quando eu fui dominar no peito, eu recebi a pancada. O Daniel Paulista falando que também não foi para tudo aquilo. Então, trocando a ideia, né, o técnico do Guarani, junto com o Mike, o lateral do Palmeiras, e o Gustavo Scarpa está com a bola embaixo dos braços, ele que vai bater o pênalti. Gustavo Scarpa com a bola na mão, chama a responsabilidade, recebe ali a catimba do Ronaldo Alves, que ainda tenta conversar com o árbitro. Kozlinski vai pegar. O Kozlinski também tá lá, também acho. Sou mais você, Maurício Kozlinski. É o último lance desse primeiro tempo, Palmeiras 0, Guarani 0. Pênalti para a equipe do Palmeiras, pênalti do Maxwell em cima do Mike. Pênalti do Maxwell em cima do Mike, mas eu confio que o Maurício Kozlinski vai pegar. 49,5. Já passamos do tempo prometido pelo árbitro da partida, o senhor Fabiano Monteiro dos Santos. Colocado para fazer a cobrança, Gustavo Scarpa. Você é bom, mas você vai errar. Vai errar, Gustavo Scarpa. É Scarpa contra Kozlinski, Kozlinski contra Scarpa. Eu sou mais você, Kozlinski. Bate as mãos, faz ali a pose, tenta tirar a concentração do Gustavo Scarpa. Parada no centro da meta, Maurício Kozlinski. O árbitro faz ali as suas orientações, dizendo para evitar a invasão, senão ele vai mandar voltar a cobrança. Maurício Kozlinski se movimenta de um lado para o outro, olho fixo na bola. Do outro lado, Gustavo Scarpa também concentrado para fazer a cobrança, não toma muita distância. Vai autorizar o árbitro da partida, Fabiano Monteiro dos Santos, vai autorizar o árbitro a cobrança. Já temos 50 minutos da primeira etapa. Autorizado, partiu Gustavo Scarpa, bateu, gaveta! Gol! É do Palmeiras! A maior emoção do futebol é aqui na Futebol Interior. Gustavo Scarpa, o nome da camisa 14. Bateu firme, bateu forte no ângulo do Maurício Kozlinski.
Não sei se existe golaço de pênalti, mas bateu muito bem o camisa 14 palmeirense no ângulo, nem saiu na foto o arqueiro bugrino. Bola no fundo do barbante, Gustavo Scarpa, camisa número 14, a bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Palmeiras no Allianz Parque. Agora olha lá no placar digital da Futebol Interior no final do primeiro tempo. Palmeiras 1, Gustavo Scarpa, nome da fera, o nome da emoção 0 para o Guarani, Guarani Kozlinski, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. O Gustavo Scarpa, né? Ele bateu firme, bateu forte, né? No canto alto, bem no ângulo. O Kozlinski nem se mexeu. Ele até tentou, né? Esperar, quem sabe, que viesse aquele chute no meio do gol, porque o Kozlinski ele deu três pulinhos esperando para poder, ou no meio, né? Ali para poder ver se a bola vinha à minha altura, mas a bola foi na gaveta. Na gaveta, nada pôde fazer o Kozlinski. Agora o Palmeiras vai vencer o Guarani. Agora o saldo de gols do Guarani é -5, hein? Palmeiras 1, Guarani 0. Wagner Ferreira. Tipo de cobrança indefensável para qualquer goleiro. Porque o Scarpa meteu no ângulo. E a distância maior entre o goleiro e a bola. Não tem como. A distância entre o goleiro e o pé da trave é uma. No ângulo é outra. Então é indefensável. Nenhum goleiro pega esse tipo de bola no ângulo. Realmente aí o Palmeiras sai na frente com um gol polêmico aí, marcado aí pela arbitragem, aliás, pelo VAR. O árbitro não teria dado, mas o VAR chamou atenção, o árbitro consultou, tá lá na cal e o gol do Palmeiras 1-0. O Guarani não merecia estar perdendo esse jogo no primeiro tempo, não. Um jogo equilibrado, sendo definido num detalhe. E na sequência da jogada, assim que saiu a bola, dois cartões amarelos aí, um pro Guarani e um pro Palmeiras, Albert. O Maxwell, né, o autor do pênalti, e o Jorge, né, ele trocando carinho ali no campo de ataque do Guarani. Ali o arbitragem viu, amarelou os dois ali com empurra. Quando termina o primeiro tempo, viu, Lucas? Aproveita o senhor Fabiano Monteiro dos Santos, Estrela, o apito termina a primeira etapa no Allianz Parque. Palmeiras 1, gol do Gustavo Scarpa de pênalti, 0 para a equipe do Guarani. E entra em campo, intervalo inteligente, FI. 4 da tarde, mais 52 minutos, intervalo de jogo no Allianz Parque, na Arena do Palmeiras. No finalzinho, o Palmeiras faz de pênalti, cometido mais uma vez pelo Maxwell, dando uma de defensor. Palmeiras foi lá com o Scarpa e converteu. O Palmeiras, que não tem nada com isso, fez 1-0 em cima do Guarani, até num bom primeiro tempo do Bugre. Albert Cavalcante, o seu destaque. O Guarani continua, né, com essa derrota ainda parcial, com -5 gols, né, e na terceira colocação do Grupo A, tendo que torcer para a Inter de Limeira, que vai jogar contra o Novo Horizontino, não vencer. Para o Guarani tentar ainda buscar, que a próxima partida é fora de casa contra a Ferroviária, mas o Guarani não descolar do pelotão de frente. Querendo ou não, o Corinthians já está classificado e o Guarani precisa, de qualquer maneira, agora de um empate, viu, Claudinei Corsi? Tá aí o destaque do repórter Albert Cavalcante. Eu quero o destaque, o teaser do que foi esse primeiro tempo. Daqui a pouquinho o Wagner vai comentar aqui, mas dá o seu destaque aí deste Palmeiras 1, Guarani 0, Wagner. É uma pena o Guarani deixar o primeiro tempo perdendo por 1-0. Fez um primeiro tempo equilibrado, teve chance de fazer o seu gol. O Palmeiras não levou tanto perigo assim como se esperava. Apenas bolas cruzadas, assim, bola pelo chão, bola trabalhada pelas beiradas do campo. E o Guarani suportou bem o time do Palmeiras. Agora, lamentável, né, a atitude do Maxwell. Um excesso de força que foi pra bola ali. Evidentemente não teve a intenção de fazer o gol. Mas atingiu o jogador, lance perigoso, dentro da área não tem jeito. O VAR chamou a atenção da arbitragem, pênalti marcado e o Palmeiras sai vencendo sem merecer esse primeiro tempo por 1-0. Este Wagner Ferreira que volta daqui a pouquinho falando muito mais desta vitória parcial do Palmeiras, 1-0 em cima do Guarani, num bom primeiro tempo da equipe de Campinas. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Luiz Carlos Barbieri, ex-treinador, também sempre acompanhando as redes sociais do futebol interior, o nosso amigo Dalécio Pastor também, o Renato Maldoné, ligado aqui, torcendo pela virada do Bugre em cima da equipe do Palmeiras. E meu grande amigo, Dr. Sandro Nunes, grande cirurgião da cidade de Campinas, que estava preocupado com a goleada do Palmeiras em cima do Guarani. Mas deve estar mais tranquilo com o primeiro tempo que ele viu, muito embora o Guarani esteja perdendo por 1-0. E também a Márcia Regina Escarço, ligada com a gente aqui na nossa jornada esportiva. Agora 4 da tarde, mais 54 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já.
Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 4 da tarde, mais 59 minutos de intervalo de jogo na Allianz Parque, Arena do Palmeiras. O Palmeiras vai vencendo o Guarani 1-0 neste primeiro tempo. Gol de pênalti aos 50 minutos do primeiro tempo, convertido pelo Scarpa. O pênalti cometido pelo Maxwell, né? Mais uma vez, ele dentro da grande área do Guarani, apronta para a defesa do Guarani, né? Se vai lá para tentar ajudar desse jeito, Maxwell, não vá. Fica lá atrás, fica lá na frente, né? Sossegadinho. Wagner Ferreira, 1-0, você disse aí, o Guarani não merecia esse placar, Wagner?
Surpreendendo até, né, o mais pessimista torcedor do Guarani. Muita gente esperando goleada do Palmeiras, jogando em sua casa, né, vem aí de um título, mais um título, né, campeão de todas as Copas do Palmeiras. No entanto, não foi nada disso que nós vimos aí no primeiro tempo, não. Apesar dos desfalques, né, muita gente lamentando também a ausência do lateral direito titular, do lateral esquerdo, do lateral direito, os dois alas, né, que estão fora do time, e também de última hora o Iago, que estava escalado, cedendo seu posto aí para o Maxwell. Muito bem, o Guarani tratou de botar a bola no chão, tomou conta das beiradas do campo, por onde o Palmeiras realmente é muito forte, tanto no time principal como esse time alternativo que está jogando hoje. O Palmeiras tentou jogar em cima do Eliel, mas sentiu uma certa resistência. O Eliel foi bem em todas as bolas que participou. Se perdia na primeira, ia para a recuperação. Se não está tão bem no apoio, está bem no setor defensivo, então não comprometeu. Do outro lado, o Ludic, mais marcador do que apoio, por isso que o Júlio César não está se sentindo muito à vontade aqui pela direita, porque está faltando uma dobra do lateral com o falso ponta ali, no caso do Júlio César. Então não está tendo esse tipo de jogada. Mas o Guarani está bem, violo de zaga se portando bem. O Palmeiras não é time de jogar a bola na área para ver o que acontece, apenas nos escanteios. E faltas também, muito pouca falta o Guarani fez. Não teve falta em que todo mundo fica alinhado na linha de entrada da grande área, e seja o que Deus quiser. Aquela bola levantada pode sair gol, pode a zaga tirar. Realmente a zaga do Guarani bem, os laterais bem, meio campo também dando conta do Palmeiras e o ataque tentando fazer a sua parte. Criou as chances, não fez. O Palmeiras, a única que teve real de gol foi o pênalti, que dali em outras jogadas tentou e não conseguiu fazer o gol na bola trabalhada. Não pode perder. Wagner Ferreira, o melhor do Guarani para você nesse primeiro tempo aí, em que pesa a derrota do Bugre parcial 1-0, Wagner? Olha, eu gostei do Júlio César. Participativo, evidentemente teve a maior chance, né, daquela bola que ele ficou cara a cara com o Everton. Se ele consegue ter um pouco mais de tranquilidade, dar um corte, o marcador... Ou então naquela outra que o zagueiro também escorregou, né? Exatamente isso. A marcação ia passar batida e ele ficava na cara do goleiro, ou então para fazer uma outra jogada de alguém que viesse entrando. E aquela que ele se embolou também com o zagueiro ali. Exatamente, depois uma jogada do Lucão. Então, para mim, o Júlio César... Tá participando, né, Wagner? Melhor do Guarani. Agora tá como operário padrão, né? Como gosta o Daniel Bruno Paulista. Silva, exatamente. Bruno Silva bem também. Pelos lados do Palmeiras, hein, Wagner Ferreira? Quem é que você destaca? Bem, esse Scarpa aí deu um certo trabalho aqui pela esquerda, né? Ele é um jogador, joga na beirada do campo, mas não só participa, como também serve os companheiros de assistências. Gostei do Scarpa aí não só também fez o gol, né? O senhor Fabiano Monteiro dos Santos, Wagner Ferreira, o árbitro da partida foi bem, Wagner? Esse árbitro aí começou carreira o ano passado. Ele apitou um jogo Santo André e Ponte Preta no Majestoso. O Santo André ganhou da Ponte por 1-0. Então é um árbitro novo. Ele tem 24 anos, sabia? Moleque de Só todo. isso, Wagner? Ele é administrador de empresas na área de informática, mora em São Paulo. E foi bem no jogo. A única dúvida foi essa marcação do pênalti aí. Que o VAR chamou, né? Ele não daria. O árbitro, né, buzinaram na orelha dele, foi consultar. Quando o árbitro vai consultar, você quase certeza que na volta 99%. Marca o Ô, pênalti. Wagner, se você fosse o Daniel Paulista, você já mexeria agora, já de uma vez, ou espera? O que vai fazer, hein? Eu acredito que ele não mexa. O time estava bem, só tomou esse gol acidental aí de pênalti. Acho que ele volta com o mesmo time para o segundo tempo. Tá muito bem. 5 da tarde, mais 3 minutos. Rápido intervalo aqui no nosso intervalo FI e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Claudinei Cosse. 5-6, a bola vai rolar e ele já está de volta. Lucas de Souza. Com o microfone na mão eu vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Vai rolar o melão no segundo tempo. O Guarani agora ataca o gol do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet. O Palmeiras, por sua vez, ataca o gol do lado direito do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet. Guarani todo de branco, Palmeiras todo de verde. O futebol raiz respira. Vai rolar o melão no segundo tempo. A saída de bola pertencendo ao Bugre. Trila o apito árbitro. Apita Fabiano Monteiro dos Santos. Boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Vai balançar o esqueleto pela primeira vez. O camisa número 36, Eliel. Vai balançar aqui o camisa número 36, Eliel. Vai fazer a cobrança da arremesso lateral. Por enquanto, nenhuma substituição de um lado nem de outro, né, Albert? Ninguém mudou. Ninguém mudou, tudo como começou, exceto o placar. Por enquanto, o Palmeiras 1, Guarani 0. Saída de bola errada do Palmeiras, Matheus Ludic carregou a entrada da grande área, insistiu, tira a zaga do verde. Rebote, voltou, colocou no break, dominou, girou, soltou para Ludic, linha de fundo. Fecha a porta para ele, Jorge, completa o serviço, tira Kuzevic. Ele se aproveitou, que a bola ainda bateu em cima da marcação do Giovanni Augusto. Lateral bola para a equipe do Palmeiras no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Jogo parado, falta a favor da equipe do Palmeiras ou lateral. O árbitro deu o lateral para o Palmeiras, já cobrado, sai jogando no campo de defesa, Jorge. Ele sai curto com o Gustavo Gomes, capitão da equipe palmeirense, aí na zaga central com Kuzevic, uruguaio. Abre bola na ponta direita com outro uruguaio, Atuesta. Ele volta no campo de defesa com Kuzevic. Kuzevic deixa a jogada com o Paraguai, Gustavo Gomes de perna direita, faz o passe com Jorge, aí, jogador do Flamengo. Jorge dominou, passou metade do campo, invade a linha territorial bugrina. Ainda Jorge sem muita pressa, descola o lançamento, inverte a página, vira a folha do lado direito, buscando Mike, afasta a zaga do Guarani com o Underlan. Completa o serviço, tira por ali o Índio. Índio para Lucão do break, tentou domínio, perde a bola. Gustavo Gomes retoma, está jogando com Scarpa. Scarpa para Gustavo Gomes invade a linha territorial bugrina. Acionou, boa bola para Verón, linha de fundo, tem espaço, fechou Rafael Navarro no meio, toque para trás, espalma Kozlinski. Cruzamento por baixo do Gabriel Verón, o toque para trás do Ronaldo Alves, Kozlinski salva a pátria bugrina, quase o segundo gol do Palmeiras, Albert. É, o lado esquerdo agora, né, com ele, o Ludic, o cruzamento dele, do camisa número 17, né, o Gabriel Verón fez o cruzamento, ali quem mandou a bola pro gol foi o zagueirão do Guarani, o camisa número 22, Ronaldo Alves. Bela defesa do Kozlinski. Ali, ó, o Matheus Ludic, que tá precisando de um apoio ali. Eu preciso trocar. Depois tem que ver com o presidente, porque o Guarani vem sofrendo pelo lado do Ludic. Não acertou nada nessa partida. Vai mal por enquanto, o Matheus Ludic, 1-0 Palmeiras e quase o segundo gol no setor dele. Lateral bola pro Palmeiras, campo de ataque, balança o esqueleto, Mike soltou na linha de fundo para Rafael Navarro, encara a marcação ali do Eliel. Ainda Rafael Navarro tentou jogar a bola entre as pernas do jogador do Guarani, na sequência ele faz falta. Falta para a equipe do Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos.
Alô, você ligado no YouTube, no Facebook, curta, compartilha a nossa transmissão, comente também. Contigo nós somos muito mais fortes. Vamos educar o algoritmo das redes sociais. Quanto mais você curte e compartilha, mais o nosso conteúdo chega para mais gente, tá bom? Sua participação é muito importante. Compartilha nos grupos da família, nos grupos da faculdade, nos grupos dos amigos torcedores, tanto de Guarani quanto de Palmeiras. Ajude a equipe dos canais Futebol Interior. E vem Palmeiras pro campo de ataque, tá aí Giovani, recebeu na linha de fundo, ponta direita, cruzamento de perna canhota no segundo pau, virou! Giovani, uma linda bicicleta, na verdade o Gabriel Verão mandou pra fora. Giovani cruzou, Gabriel Verão mandou a puxeta, ela subiu, foi pela linha de fundo e o Palmeiras chegou de novo, Albert. É, pelas pontas. Agora Giovani pelo setor do Eliel, ele fez o cruzamento. Ali, o Verón tentou uma bicicleta, ainda bem que pegou um Vilotrol. Mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani. O Palmeiras vem que vem, hein? Duas chegadas perigosas do Palmeiras nesse início de jogo. O Guarani entrou meio desligado, hein, o Wagner Ferreira? E pelas duas laterais, né? Primeiro lá atrás do Ludic e agora atrás do Eliel. Então, que vai sair. É, tá um negócio, olha lá, vamos ver. E o Rodrigo Andrade ele vai botar no time. Exatamente, tá caído no chão o jogador do Guarani, não sei se é o Eliel, parece que sim. E vai entrar o Rodrigo Andrade, Albert Cavalcante. É isso mesmo, vai embora o 36, o Eliel, e entra o 32, Rodrigo Andrade. 36 foi embora o Eliel e entrou o 32, Rodrigo Andrade. E ele tinha já sentido, né, no primeiro tempo, quando ele caiu na coxa, né? Já tinha sentido a dor na coxa, ele vai saindo ali, né, tampando o rosto e vai embora. 4 minutos do segundo tempo, o Eliel vai embora, entrou ele, Rodrigo Andrade. Com esta substituição, provavelmente quem vai fazer essa lateral esquerda, o Vagrão? Eu acho que é o Índio. Ele já bateu um papo ali com o Rodrigo Andrade. É isso Deixa mesmo. o Rodrigo Andrade no meio, o Índio vai fazer uma lateral ali, meia boca. É, rapaz, o Índio sempre. na lateral esquerda. Muito bem, quase 5 minutos, segunda etapa de jogo. Você ouve o toque dos canais Futebol Interior. Lá vem Guarani, bola solta na direita, Júlio César, tabelinha colocando o break, bico da grande área pela direita, tabelinha, deu certo aos trancos e barrancos, chegou o Guarani, cruzamento fechado, tira, Mike. Afasta do jeito que dá, rebote vai caindo pela direita, o Júlio César deixa a bola sair, lateral para a equipe do Bugre. 5 minutos desse segundo tempo, por enquanto o Palmeiras 1, Guarani 0. Vou dar uma cornetada depois, viu? Beleza, Albert. Beleza, mais uma corneta do Albert. Vem para a cobrança da arremesso lateral, o Matheus Ludig, manda todo mundo entrar dentro da grande área. Latereio, lateral com escanteio, lançamento para dentro da grande área, lá dentro do tumulto, afasta Gustavo Gomes, completa o serviço, Gustavo Scarpa, rebote com Rodrigo Andrade, tocou de cabeça para dentro da grande área, mais uma vez a zaga do Palmeiras afasta com Kuzevic, rebote com o Giovanni Augusto, cabeça número 10, a cabeça pensante da equipe do Bugre, olha pra dentro da grande área, prefere o passe mais atrás com o Rodrigo Andrade, olhou pra dentro da grande área, ainda o Rodrigo Andrade faz a virada de jogo, inverte a página aqui do lado direito com o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves domina, para, pensa, pisa, olha, recebe a marcação do Giovani, deixou com o Ludic para Rodrigo Andrade, linha de fundo, vem cruzamento por baixo, afasta a zaga do Palmeiras com a Tuesta, completa o serviço, sai tranquilo Jailson. 6 minutos cravados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Gustavo Scarpa de pênalti no final do primeiro tempo foi pra rede. Palmeiras 1, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Campeonato Carioca, o Boa Vista vai vencendo 4-1 a equipe do Bangu. E no clássico tá dando o Flamengo 1-0 em cima do Vascão da Colina. Lucas de Souza. Desceu verde pela direita, Giovani. 1 pra lá, 2 pra cá, foi pro chão, falta nele. Falta do Índio e do Maxwell em cima do Giovani. Fizeram um sanduíche ali do camisa 17, Albert. Juntou o útil ao agradável, né? Você vai colocar Índio e Maxwell pra dar combate. É isso que acontece. No bico da grande área, o Giovani, ele só deu aquela pedalada, passou a bola em cima do pé e foi pra cima dos dois. O que fizeram é falta no bico da área. Quando você olha pra cara do Daniel Paulista, dá até dó, né? Ele fala, putz, eu não tenho o que fazer. Ô, Daniel, vou dar uma dica pra você. Tira o Giovanni Augusto, coloca outra aí que o Guarani melhora. Falta perigosa a favor da equipe do Palmeiras. Quase um pênalti. 2 passos Lucas, do Paraíso. Pois agora não. O Albert Cavalcante tá contra. Antes era Giovinco, não sei o quê. Giovinco, meu amor. Giovinco, não sei o quê. Agora quer que tira o cara. Você viu só?
Falta pro Palmeiras, Gustavo Scarpa vem direto. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Bateu muito mal na bola, Gustavo Scarpa. O torcedor bugrino agradece, viu, Gustavo Scarpa? Tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai mandar pra frente o goleirão Maurício Kozlinski. Pede pra equipe se posicionar mais à frente. Ele prefere sair curtir com o Ronaldo Alves, zagueiro central da equipe do Bugre. Fez o drible em cima do Rafael Navarro, perdeu, entregou o doce. Lá vem Rafael Navarro, soltou atrás com Gabriel Verão, bateu em cima da marcação. Completa o serviço, tira do jeito que deu o Derlan. Foi pro chão. Na verdade é o Ronaldo Alves e está sentindo a coxa. É, mas pelo jeito, pela olhadinha que ele deu. Tá sentindo a coxa, não sei se vai dar pra ele não, hein, Albert? Então, mas pela olhadinha que ele deu ali, não sei não, acho que é um Miguel, viu? Porque ele fez igual o zagueiro do Maricá. É verdade. Ele fez igualzinho o zagueiro do Maricá. O famoso Átila. O Átila. Ele foi dar um corte ali na frente, só que ali fora da grande área, né? Ali na perto da já tá meia-lua. levantando lá. É lógico, foi um Miguel. Ele deu um corte na frente do Rafael Navarro ali, ele tomou a bola. Sorte que a zaga do Guarani estava saindo, mas não estava saindo com aquela velocidade toda, senão ia pegar só o Kozlinski sozinho lá no gol, hein? Como foi o migué do Ronaldo Alves, o Giovani chutou essa bola de propósito para fora, para que o Palmeiras repusesse a bola. E não repôs não, hein? Não repôs, na verdade não devolveu a bola no fair play, né? Palmeiras continua no campo de ataque. Vem pra cima, Rafael Navarro tenta a jogada em cima do Ronaldo Alves, que ganha a parada, chuta a bola em cima do jogador palmeirense. É só tiro de meta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 9 minutos e meio, segunda etapa, 1 para o Palmeiras, 0 para o Guarani. Bate pra frente o goleirão Maurício Kozlinski, bola que sobe, bola que cai na entrada da grande área, tenta a jogada, tentou a parar, locando o break, ela volta com Giovani Augusto, vai pro chão, falta nele, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani. Posse de bola para a equipe do Guarani, vai fazer a cobrança, o Índio tá por ali, chega por lá também o Giovani Augusto, ele vai jogar essa bola dentro da grande área, falta para a equipe do Guarani, é chance de jogar essa bola dentro do tumulto. Vai para a cobrança Giovani Augusto, atenção torcedor do Guarani, quem sabe na bola parada o gol de empate do Bugrão. 10 minutos, segunda etapa, o Guarani ainda não voltou pro segundo tempo, só dá Palmeiras. Lançamento do Giovani Augusto no segundo pau, parou o Lucão do break, afasta a zaga do verde, rebote cai, vai cair na intermediária, campo de defesa da equipe do Palmeiras, Gabriel Verão briga pelo rebote, Júlio César, o imperador de Campinas, dá o combate, força o toque do palmeirense, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. 10 minutos passados deste segundo tempo, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, 10ª rodada, Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Gustavo Scarpa foi pra rede aos 50 do primeiro tempo, cobrando pênalti. Palmeiras 1, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Série A2 do Campeonato Paulista. Ontem, Oeste 0, Portuguesa também 0, São Caetano 1, São Bento 3 e tivemos também Lemense 0, 15 de Piracicaba, o Ioquim 1. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção a você, amante do esporte bretão. Vem Guarani pro campo de ataque, Maxwell sai jogando com o Rodrigo Andrade, vai pro chão, falta nele, jogo parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Maxwell caído no chão, o Maxwell tá fazendo uma dupla ali com o Índio, ora o Índio fica ali mais na esquerda, ora é o Maxwell, né? Que dupla, hein, Albert? Nossa, rapaz, Maxwell e Índio. É a dupla... Dá samba essa dupla aí ou não? Dá dupla sanduíche. Chegou no meio ali, qualquer jogador, eles vão pegar, fazer falta em você. Ai, meu Deus do céu. Vamos pra cima, Guarani. Flechada neles, Blugri. Vem Guarani pro campo de ataque, tá aí Matheus Ludic. Botou na frente a Júlio César, linha de fundo. Ainda ele pra cima da marcação do Jailson, foi pro chão. O árbitro olhou pra ele e falou, nananina, não, levanta e vai jogar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. 12 minutos, primeira etapa. Forçou a barra ali o Júlio César, Lucas, hein, presidente? Pois não. Nesse último resultado que o Claudinei informou, Lemense 15 de Piracicaba, um episódio merece registro. Sim, que com certeza. aprontaram para a imprensa de Piracicaba vergonha. foi brincadeira. Vergonha. Os caras fizeram um cercadinho. Um cercadinho para televisão em frente à cabine de rádio. Eu não já se viu um negócio desse. Não, isso não existe. Mas foi o Geraldo Magela que mandou fazer. Não, mais respeito com a imprensa, principalmente a imprensa esportiva do interior, que tem muita credibilidade. Vem Palmeiras, Giovani no comando para Gabriel Verão, tocou por cima, pintou o segundo, salva em cima da linha.
Rodrigo Andrade salva a pátria bugrina e tá maduro o segundo gol dos homens, hein, Albert? É, contra-ataque, né? Tudo isso que o Palmeiras quer. O Guarani sai e o Palmeiras na velocidade. Ali que recebeu a bola dentro da grande área, ali o jogador do Palmeiras, ele deu um toque por cima do Kozlinski. Ali o Derlan, a bola ia entrando devagarzinho, mais uma vez o Giovani, o Derlan tirou a bola dentro do gol, aí o Kozlinski fez a defesa. Olha, o Palmeiras vai pra cima do Guarani, o Guarani se segura do jeito que dá, segue, Palmeiras 1, Guarani 0. Palmeiras 1, Guarani 0, Palmeiras todo o ataque do segundo tempo, já criou pelo menos umas 3 chances de gol reais. E o Guarani não conseguiu reagir ainda. Tenta sair pro campo de ataque com o Maxwell. Maxwell pela meia com Bruno Silva, o cadeado da defesa bugrino, o capitão da equipe do Bugre. Abre na ponta esquerda com Giovani Augusto. Sai da esquerda, vem pro centro, carrega a bola, sai da marcação da Tuesta. Ainda Giovani Augusto. Não tem com quem jogar. Para, pensa, pisa, olha. Vamos se movimentar, Guarani. Quem se movimenta tem preferência. Tabelinha curta, Giovani Augusto com Bruno Silva. Tenta o passe no comando. Passe em cima da marcação do Gustavo Gomes. Rebote volta com o Maxwell. Devolveu com o Giovani Augusto. Tentou o drible e foi desarmado. Rebote voltou Bruno Silva. Na canhota, Júlio César recebeu. Encara a marcação do Mike, cruzou, rasteiro, Maxwell tocou, vai pintar o gol, tira a zaga do Palmeiras. Rebote e volta com o Bruno Silva, a pressão do Bugre, Júlio César recebeu na esquerda, Gabriel Verón. Firme, tira do jeito que dá. Rebote ainda é do Guarani. Guarani tenta reagir. O Palmeiras é todo ataque no segundo tempo. O Guarani tenta sair de trás. Gabriel Verão prendeu. Recebe a marcação do Bruno Silva. Último toque do jogador Bugrino. Lateral para a equipe do Palmeiras. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Lateral para a equipe do Palmeiras no campo de defesa e cartão amarelo para o Gustavo Scarpa por reclamação, né? O Gustavo Scarpa é conhecido por ser meio chiliquento, tomou cartão amarelo e de quebra vai sair do campo. É isso mesmo, vai chilicou, fez o gol. Muito obrigado, viu, Abel Ferreira? Bom, da última vez que eu falei não deu certo, né? Mas muito obrigado por tirar o Scarpa que fez o seu primeiro gol no Campeonato Paulista de 2022, vai saindo ali no chilique e entra o camisa número 11, Wesley. O Wesley entra no lugar dele, do Gustavo Scarpa, o camisa número 14, e vai embora. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira, a entrada do Wesley no lugar do Gustavo Scarpa. Bem, o Scarpa não estava mal no jogo, eu não sei qual é a motivação aí da alteração. Entra o Wesley, que é um atacante, talvez consiga melhorar um pouquinho a produtividade do ataque do Palmeiras. Já está bem, está até criando, já criou umas 3 chances nesse segundo tempo. E ele quer melhorar. O Abel é assim, né? Treinador que quer sempre mais. Então tirou o Scarpa, não gostou muito de ter saído, mas tudo bem, tá feita a alteração. E o Wesley, que também acho que é mais atacante até do que o Scarpa. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, 15 minutos deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando o Campeonato Paulista 2022. Por enquanto o Palmeiras 1, Guarani 0, mas vem Bugre. Bola do Giovani Augusto com Maxwell, linha de fundo, cruzamento vindo no segundo pau, subiu o Ludic de cabeça, espalma o Everton. Sensacional a defesa do Everton na cabeçada do Matheus Ludic, quase o gol de empate do Bugrão, Alberti. O gol improvável seria, né? O Maxwell pelo lado esquerdo fazendo o cruzamento e o Ludic ganhando da zaga de cabeça. Ali testou o goleirão Everton. Não é à toa que é um dos melhores goleiros do Brasil. Fez a defesa, escanteio pro Guarani, Giovani Augusto na bola. Giovani Augusto para Matheus Ludic dentro da grande área, pé direito, bateu em cima da Tuesta. Rebote voltou com Giovani Augusto, capricha no levantamento, no segundo pau, subiu o Maxwell antes dele. Sobe o Wesley, toca para fora, escanteio. Placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Legal, vou falando aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior da Série A3 do Campeonato Paulista. Tivemos o Rio Preto empatando com o Comercial 1-1, Noroeste 0. Esporte Clube São Bernardo 1. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Tem escanteio para a equipe do Guarani. Vem para a cobrança Giovani Augusto. Quem sabe na bola parada o gol de empate. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da cruzinha do Palmeiras. Vem fechado. O Everton dá um soco na bola. Tira. Ela entrando dentro do gol. Quase um gol olímpico. Bateu com efeito, com veneno. Tira bem o arqueiro palmeirense. Lateral, bola já cobrada. Tem pressa o Guarani. Cruzamento do Ronaldo Alves. Olha só, para dentro da grande área. Tira Gustavo Gomes. Rebote volta com Júlio César, o imperador de Campinas. Tenta o toque para o Giovani Augusto. Ele ficou esperando a bola no pé. Antes
vez dele, Gabriel Verón tira. Aí Giovani puxa o contra-golpe pro Palmeiras e tome contra-ataque do verde. Giovani, boa bola na canhota. Aí o Atuesta perde o domínio da bola, ela sai pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Está jogando o Guarani, vinha para o campo de ataque. Bruno Silva é derrubado no campo de defesa. Falta já cobrado. O técnico Abel Ferreira conversa ali com... Lucas, né? Lucas, sabe, quando a gente acha que tá tranquilo, a gente olha pro banco de reservas do Palmeiras, depois iremos passar os bancários do Guarani também. Dudu no aquecimento. Posso passar os bancários do Guarani? Por favor, fica à vontade. Gabriel Mesquita, Hernando, João Vitor, Eduardo Peterson, Madison, Vitinho, Nicolas Careca, Lucas Venuto, Renanzinho e Ronald. Tanto que o Rodrigo Andrade já entrou, tá? Então, Rodrigo Andrade não conta, o Rodrigo Andrade já está no campo. E o do lado, o do Palmeiras, Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Renan, Dudu, Daverson, Breno Lopes, Piquerez, Rafael Veiga, Murilo, Danilo e Pedro Bicalho. São os bancários de Palmeiras e Guarani. O banco do Palmeiras, hein, Wagner Ferreira? O nível do banco do Palmeiras e o nível do banco do Guarani, hein? Eu não diria que o Palmeiras tem banco, ele tem sofá, né? Aquele sofá de couro recaro, né? É aquele sofá de canto, Eu já vou dizer que é uma cama box king size. Da Store Colchões. Olha o verde. Gabriel Verón, linha de fundo. Olha o Palmeiras chegando no cruzamento no segundo pau. Tira Derlan. Rebote e volta para a equipe do Palmeiras. Olha o Palmeiras chegando. Wesley tentou balançar. Melhor ali. O Maxwell tira o doce da boca da criança. Toca pela linha de lado. O último toque foi do palmeirense na bola dividida. Lateral para a equipe do Guarani. Campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Dupla substituição na equipe dos homens, Albert Cavalcante. Vai indo embora o Giovani, camisa número 17, tá entrando 7. Meu Deus, Dudu vai entrando no lugar do Giovani. Não, deixa os caras lá, ó. Tem um jogo contra o São Paulo, velho. Deixa o Dudu no banco. Pra que isso? E o 23, Rafael Veiga, ele vai entrar no lugar, daqui a pouco vamos ver quem vai entrar, viu? Beleza. Entrando o Rafael Veiga, entrando o Dudu. Os titulares do Palmeiras em campo, pra complicar ainda mais a vida do Guarani. Mas eu confio, pelo menos no empate, Guarani. Se não dá pra pagar, vamos empatar. Vem Palmeiras pro campo de ataque. Rafael Veiga na primeira dele no jogo, tá cheio de gás o camisa 23. Soltou no fundo pra Mike, tenta o cruzamento. Fecha a porta pra ele, Júlio César toca pra fora, escanteio. Escanteio para o Palmeiras na primeira chegada aí com o Rafael Veiga, Albert. Rafael Veiga, né? Pelo ali ele que entrou no lugar do camisa número... Deixa eu ver aqui o camisa dele aqui, até perdi aqui o Atuesta? O Atuesta, né? Foi o 20? Olha o cruzamento pra área, bola fechada, tira, Índio. Rebote cai dentro da grande área, completa o serviço. Giovanni Augusto joga pra fora, lateral para o Palmeiras. Foi o camisa número 20, Atuesta foi embora e entrou ele. Não, foi embora o Gabriel Verón. Gabriel Verón foi embora, o 27, e entrou o 23. Tá? O Rafael Veiga. Rafael Veiga entrou camisa número 23 e o Gabriel Verón, camisa número 17, ele foi embora. Nossa, que é tanto 20. Essa numeração aqui dos clubes aqui, eu vou falar pra você, tem hora que dá uma confundida. Confunde. Vamos lá, Dudu no lugar do Giovani, Rafael Veiga no lugar do Gabriel Verón. O técnico Abel Ferreira mexendo as peças que ele tem à sua disposição, Wagner Ferreira. Tendência é complicar um pouco mais para o Guarani, né? Porque evidentemente que aumenta o potencial técnico do Palmeiras, potencial ofensivo. Agora, o Guarani não tem muito o que mudar também, né? Você olha para o banco de reserva do Guarani, não tem muita opção. A alteração que ele fez, por obrigação, né, saindo do Eliel, ele escolheu o cara que vinha jogando, que estava com ritmo de jogo, no caso o Rodrigo Andrade. Então não errou, ficou por ali. Mas não acrescentou muito. Agora esse Maxwell é que entra no time do Guarani, não diz por quê. Ele é um auxiliar de lateral e ataque, para apoiar o ataque que é bom mesmo, não aparece. Então esse Maxwell aí, se ele entrou no lugar do Iago, né? Para começar o jogo. Isso mesmo. Mas seria o caso já de uma troquinha aí, alguém tem melhor no banco aí do que ele. Pois é, tem o Vitinho, tem também o Renanzinho, algumas opções aí do técnico Daniel Paulista. Tem o Careca lá, o tal de... O Nicolas Careca também, pra fazer dupla colocando o break. Enfim, são as opções do técnico Daniel Paulista. E tá caído no chão Rafael Veiga. Já tá no chão Rafael Veiga. A primeira dividida dele caiu igual uma panqueca no chão. Ali a arbitragem, tanto o Júlio César também do outro lado, também recebeu uma entrada dura. Mas ali vamos ver que a arbitragem vai... meu Deus do céu. Foi uma chegada do Derlan em cima do Rafael Veiga,
que ficou caído no chão. É, exato. Eu não sei se o Derlan pisou, o Rafael Veiga pisou no pé do Derlan. Quando o Júlio César, ele vai ali com dores no tornozelo, recebendo aquela água santa junto com um spray, né? E ali aproveita ali, né, os jogadores pra tomar aquela aguinha, né? Com o calor aí, pelo amor de Deus. Tá muito quente apesar do sol ter baixado lá em São Paulo. 22 minutos e meio desta segunda etapa, Palmeiras 1, Guarani 0. Palmeiras 1, Guarani 0 é o jogo que você acompanha aqui conosco nos canais Futebol Interior. Canais FI, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vem aí Nicolas Careca na equipe do Guarani também, Albert Cavalcante. É, o Carecão, no puro suco, Claudinei Corsi. O puro suco, Nicolas Careca está pronto para entrar. Quem será que ele vai tirar? Quem será que vai entrar no Maxwell? lugar do Nicolas Júlio Careca? César? Quem será que ele vai tirar? Talvez seja o Júlio Quem César. será, presidente? Eu acho que é no lugar do Maxwell. Vamos ver. Vamos aguardar. Por enquanto, posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Uma demora para cobrar o lateral ali do Índio. O árbitro não sei o que ele está esperando para autorizar. Não sei se já vai pintar a substituição agora. É isso mesmo. Vai pintar mais uma substituição em campo. Dessa vez a favor da equipe do Guarani. Saindo o Maxwell. O Wagner Ferreira não erra uma, né? É, presidente, você tá com a bala na agulha, hein, meu? Não sei não. Você e ele tem algum... vocês têm ponto eletrônico, vocês estão falando com o outro. Exatamente. Então foi embora o Maxwell, camisa número 71. Quando entra ele, o Nicolas Careca, o camisa 21. número 21. Vai entrando. E ali, ó, estamos vendo ali o Vitinho. Será que o Vitinho ele vai entrar no lugar do que eu estou pensando? Talvez seja no lugar do Júlio César, que já estava sentindo algum desconforto. Vamos aguardar. Não, poderia ser do lado do camisa número 10, né? Dioguinho com Augusto, que tá, pelo amor de Deus, tá devendo, hein? Briga a equipe do Guarani, entrou no lugar do Júlio César, exatamente. Vem Júlio Guarani César pro campo de foi embora. ataque. Lucão do Break tenta o toque buscando o Nicolas Careca. A bola bate em cima da marcação. Nicolas Careca no peito, na raça, retoma a posse de bola. Lindo drible pra cima da Tuesta. Rolou pra trás, Lucão do Break, deixou a passadinha. Giovanni Augusto bateu, explode a bola em cima do Jailson. Explode em cima do Jailson, ela cai do lado esquerdo com Wesley. E tome contra-ataque do Palmeiras. Lá vem o Wesley, puxa a jogada na ponta esquerda, invade a linha territorial, Bugrino engata a primeira, segunda, terceira marcha, soltou no fundo para Rafael Veiga, cruzamento no segundo pau, sobe Índio, sobe, tira dali, escanteio para a equipe do Palmeiras lá pela ponta direita, Albert. É, enquanto os jogadores do Guarani reclamam com a arbitragem, né, que ali após a jogada do Guarani no ataque, ali eles reclamam a mão do jogador do Palmeiras. Olha o escanteio cobrado. Escanteio cobrado, jogada ensaiada, vem por baixo, passa por todo mundo. Vai sobrar com o Rafael Veiga, o chute em cima da marcação. Rebote volta para a equipe do Palmeiras, sai jogando o Jorge mais atrás com o Wesley. Inverte a página do lado direito, buscando o Dudu. Tira a zaga do Guarani. Entregou a paçoca, Vitinho, Dudu. Carregou, invadiu, lindo lance. Um pra lá, dois pra cá, pintou golaço, pega o goleiro, tem rebote, Rafael Navarro, tira Ronaldo Alves. Que salseiro do Dudu pra cima da marcação do Guarani. Bateu pro gol, Kozlinski fez milagre no rebote. Quase o Rafael Veiga botou pra... Não, o Rafael Navarro botou pra dentro do gol. Bem demais, Ronaldo Alves e o Palmeiras. Vai chegando, Albert Cavalcante. É o Dudu, né? Ele sem tocar na bola acabou tirando 3 jogadores da jogada ali pelo lado direito, dentro da grande área. Bateu fino, bateu forte. Kozlinski fez a defesa. Quando a bola sobrou, ele novamente, Ronaldo Alves, acaba salvando o Guarani de tomar o segundo gol. Que lance do Palmeiras. E vem escanteio, a bola pra dentro da grande área. Tem desvio da defesa, novo escanteio. Novo escanteio, dessa vez lá do outro lado, lá na ponta esquerda. 26 minutos do segundo tempo. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho a gente gira o tempo e o placar pra você. Daqui a pouquinho, porque tem Palmeiras no campo de ataque. Lá vem os homens de novo. Só vamos subir daí, defesa do Guarani. Vamos tirar Ronaldo Alves. Se vira Derlan. Cruzamento vindo no primeiro pau. Tira a zaga do Palmeiras. Tira a zaga do Guarani. Rebote volta na ponta direita. Jailson briga pelo rebote. Vitinho. Se perde, joga a bola pela linha de lado, lateral de graça pro Palmeiras. Já cobrado, vem Dudu mais atrás com o Rafael Veiga, 2 em cima dele, ele rebobina a fita, recomeça tudo lá atrás. Vai começar tudo de novo o time do Palmeiras com o Mike. 26, quase 27 desta segunda etapa. O tempo e o placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola, Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, o Palmeiras 1. Gustavo Scarpa foi para a rede de pênalti 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, Campeonato Mineiro. Ontem, América 0, Vila Nova 1. Está programado para as 18 horas, Atlético Mineiro e Cruzeiro.
Lucas de Souza. Vem Palmeiras pro campo de ataque, Dudu, bico da grande área pela direita, cruzamento por baixo, fechou Rafael Navarro em cima da zaga completa. O serviço índio tira dali, rebote voltou com Vitinho pra Nicolas Careca, faz o giro, soltou com Bruno Silva tenta ser de trás o Guarani. Bruno Silva adianta a jogada com o Lucão do Break, faz o pivô, encara a marcação do Gustavo Gomes, ainda Lucão do Break, fechou com ele junto o Atuesta. O Lucão do Break foi esperto, joga a bola em cima do marcador do Palmeiras, lateral para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral já cobrado, balança esqueleto, Matheus Ludic, daí para Lucão do Break. Boa jogada, deu drible, soltou para Ludic, ponta direita, bico da grande área, cruzamento por baixo, fechou Rodrigo Andrade, tira a zaga, voltou Nicolas Careca, espalma o Everton. Sensacional milagre do arqueiro verde. E tome contra-ataque do Palmeiras, falhou o Índio. Dudu dominou, cruzou no segundo pau, pintou o segundo gol pra fora, Wesley! Inacreditável Futebol Clube, o gol que perde o Wesley. Dudu livre, leve e solto, rolou no segundo pau pro Wesley, era ele o gol. Mas na nascente da jogada, uma falha bizonha do Índio. O Dudu cruzou no segundo pau, não sei se ficou marcado impedimento na jogada, mas perdeu um gol que nem o Claudinei Corsi perdia o Palmeiras, o Albert Cavalcante. Tudo começou com a defesaça, né? Lá atrás dele, né? Do grande goleiro Everton, ali sobrou pra ele, pro Nicolas Careca. Depois o contra-ataque do Palmeiras, a bola da direita para a esquerda com toda a velocidade. Só que a bola cruzou ali a linha na intermediária. O Índio errou a passada, acabou pisando no próprio pé, literalmente. A bola sobrou pro Dudu. O Dudu parou, dominou e fez o cruzamento dentro da pequena área. Ali entrou o jogador do Palmeiras, livre, leve e solto. Ele conseguiu bater um tiro de meta por cima do gol. Quase, o Palmeiras faz o segundo gol. E parece pelo esse lance foi marcado impedimento, viu? Então ele não perdeu o gol, vai. Vamos dizer assim que foi quase, ele quase perdeu o gol. O camisa número 11, o Wesley, quase ele perdeu o gol. Ele não perdeu o gol porque estava impedido. 29 minutos e meio da segunda etapa, Wagner Ferreira e o jogo. O placar já é injusto para o Palmeiras, né? Diga-se de passagem. O Palmeiras só joga o Palmeiras no segundo tempo. O Guarani de vez em quando costuma chegar, pensa em chegar, mas o Palmeiras toma e já vai para o contra-ataque. Então tá no lucro o Guarani, perdendo só de 1-0. Tá no lucro, o Vitinho dorme no ponto, perde, entrega o doce pra equipe do Palmeiras e tome contra-ataque do verde, Rafael Navarro, na perna direita, bateu pro gol, Kozlinski, firme, faz a defesa o arqueiro verde, 30 minutos cravados deste segundo tempo, lá vem Guarani, puxa a velocidade, Nicolas Careca, são 5 contra 4, tenta o passe no comando, bem demais a cobertura do Gustavo Gomes. É por isso que é considerado um dos melhores zagueiros da América do Sul e quiçá do mundo. Joga muita bola o Gustavo Gomes, o capitão palmeirense. 30 minutos e meio desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Paulista é a 10ª rodada. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, o Palmeiras 1, Gustavo Scarpa foi pra rede. 0 Guarani, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Série 2, 12ª rodada Campeonato Paulista. Ontem, Oeste e Portuguesa 0-0. São Caetano perdeu em casa para o São Bento. Na briga do Santos, deu São Bento 3-1. E o Lemense perdeu para o 15 de Piracicaba 1-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção a você, amante do esporte bretão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Mais 2 substituições na equipe do Palmeiras. Eu tô vendo que o Atuesta tá saindo. Vai entrar o Piquerez, né, Albert Cavalcante? Atuesta saindo e entrou o 28 Danilo. O camisa número 20, Atuesta foi embora e entrou o 28 Danilo. E ali vamos ver, o Piquerez vai entrar, vamos ver quem vai sair. Eu vi ali o Jorge, parece que é o Jorge que vai sair para entrar o Piquerez. Que pena, deixa o Jorge aí, inoperante. Deixa o Jorge. O Atuesta saiu para a entrada do Danilo, camisa número 28, certo? É isso mesmo, foi embora o Jorge. O Jorge foi embora, o camisa número 6 e entrou o 22, Piquerez. Piquerez, técnico mexe lá, comentarista fala aqui, entrada do Piquerez no lugar do Jorge, Wagner Ferreira e entrada do Danilo no lugar do Atuesta.
Cada vez vai complicando mais pro Guarani, né? O Abel tá colocando gente descansada e jogadores de qualidade entrando nesse segundo tempo aí. Por isso que eu disse aí na minha última intervenção de que o placar já é injusto para o Palmeiras em função do que ele criou no segundo tempo. Chances inúmeras perdidas, uma atrás da outra, aparecendo o goleiro, aparecendo o zagueiro do Guarani. Então, olha, 1-0, podemos dizer, infelizmente, né? Então, o Guarani tá no lucro, perdendo só de 1-0. Olha a saída de bola errada do Vitinho e tome contra-ataque dos homens. Lá vem Dudu, no overlap, o Mike, linha de fundo, cruzamento por baixo. Vem bem demais, o Índio salva a pátria bugrina. E olha só o Vitinho de novo. Entrega a bola no pé do jogador palmeirense. Outra vez o Vitinho entrou fora de sintonia, o camisa 38 do Guarani, Wagner Ferreira. Bom, se ele fosse um bom jogador, o Red Bull não tinha dispensado, certo? Então, e nem ele ia querer sair, né? Exatamente. Tá aí a explicação. Nossa, isso é um corneta. Meu Deus do céu, acho que foi a terceira tentativa de passe do Vitinho, a terceira vez que ele erra o passe, Não, Albert. que terceiro, que vocês estão vendo? Foi a quarta, gente, já foi a quarta. Ele pegou a bola, foi tentando sozinho. Ele olhou para um lado, todo mundo pedindo a bola, ele pegou e Eu tô toca errado. falando pra vocês, Renanzinho, Mateuzinho, Vitinho, Tudoinho. Tudoinho. Futebolzinho. E tudo em o futebol, ó, minúsculo. Faltou o Maxwellzinho. Até que mostrou alguma coisa no primeiro tempo Guarani, mas nesta segunda etapa, o Guarani muito fora de sintonia, errando passes, perdendo a bola no campo de defesa. O Palmeiras já era pra estar pelo menos vencendo por 2-0. E parece que teve um lance, teve um lance do Rodrigo Andrade com o Mike. No Mike, quando ele caiu, ele tomou o golpe, né? Quando ele caiu, ele deixou o cotovelão deixou o cotovelo, hein? na orelha do Mike, o inteligente Rodrigo Andrade. E ele é cheio dessas. Ele bateu na maldade, e eu não sei se eles não têm essa noção que existe milhares de câmeras, né? E hoje tem o VAR que pode chamar Exatamente. para conferir a Então jogada. vamos esperar aí que se houver a conferência mesmo, vai ser expulso o Rodrigo Andrade. O que tá ruim pode ficar pior. E ele foi lá. Ah, meu Deus do céu. Parabéns. Deixa eu já tirar o Rodrigo Andrade. Eu vou fazer igual o presidente, tá? Rodrigo Andrade vai ser expulso. Wagner Ferreira, o que dizer desse lance do Rodrigo Andrade? É um lance totalmente sem perigo nenhum, né? infantil. Não tinha nada que fazer isso. Aliás, o Rodrigo Andrade, presidente, prejudicou o Guarani em algumas oportunidades no Campeonato Brasileiro da Série B, justamente por conta desse comportamento explosivo dele. Ele perde a bola e tenta recuperar na força física. E pode prejudicar, como agora. O árbitro vai expulsar, fatalmente vai expulsar o camisa 32 do Guarani. Ou dar um cartão amarelo apenas. Olha, se der o cartão amarelo, tá no lucro, hein? Tá muito no lucro. O senhor Fabiano Monteiro dos Santos está procurando o Rodrigo Andrade, o camisa 32. Cadê o 32? Cadê o 32? Ali, achou, camisa 32. Fez o sinal do VAR, bolso de trás, tá expulso. Vai pro chuveiro mais cedo. O Lucão do Break ainda tentou cumprimentar ele e o Rodrigo Andrade tá saindo do campo. Aí que entra aí na sensibilidade do treinador, né, do grupo, pensando que teremos na próxima partida nada mais, nada menos que a Ferrinha dentro de casa, e com esse o resultado, que não está sendo péssimo pro Guarani, né? Cotovelada Você é um sem a menos, noção do Rodrigo Andrade. E eu não sei o que passa, tem que ser multado, como diz o Claudinei Costa. Exatamente. Tem que ser multado. Isso é coisa infantil. É passível de multa no salário, porque não é possível. Infantil. E vem Guarani, que agora tem um a menos. 35 da segunda etapa, quase 36. Vem Giovanni Augusto, tabelinha com o Índio, com o Vitinho, foi pro chão, não sei não, hein? Foi pro chão, Giovanni Augusto, fica pedindo pênalti, o árbitro não marcou nada. Ainda vai dar uma bronca ali no Giovanni Augusto. Acabou trombando com o jogador Palmeiras. Que ficou caído no chão. Ele achou que era raio-x, né? Ele achou que era raio-x, ele passava no meio dos jogadores ali, né? Do Palmeiras, uma tabelinha. Ali o Vitinho, a primeira do Vitinho. Aleluia. Primeira boa do Vitinho. Tentou ali fazer o passe pro camisa número 10, Giovinco Augusto. Agora Giovinco Augusto fez jogada boa. Ali ele acabou trombando o jogador do Palmeiras ali, mas eu acho que pênalti, não foi? O Claudinei Costa se diverte. Não sei, vamos ver de novo, né? Se mostrar a repetição do lance. Eu, à primeira vista, achei até uma trombada mais forte, Wagner Ferreira. Olha, eu também achei, mas nem o próprio jogador do Guarani reclamou. Ah, meu Deus do céu. Então, vamos deixar como tá. Agora, estão escolhendo ali entre 3 jogadores, os melhores em campo. Sim. 2 do Palmeiras e um Giovani.
É o camisa 17, na verdade é o camisa 17 do Palmeiras. Não. É o da base. É o da base, não. É. Esse aqui, é o ponta direita. Aqui, o nosso não foi. Eu espero, né, que pelas apresentações, ele que tem aí, né, 3 gols aí no campeonato. Os 3 de pênalti, Os né? 3 de pênalti, isso. Acho que para a próxima partida, acho que pode descansar, né, contra a Ferroviária, né? Fica reclamando o Kuzevic da chegada que sofreu do Giovanni Augusto, 37 minutos e meio. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, 37 e meio. Passados da segunda etapa, o tempo e o placar você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando o Campeonato Paulista 2022. O placar é esse. Gustavo Scarpa foi pra rede aos 50 da primeira etapa, batendo o pênalti. Palmeiras 1, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Focalizando o Campeonato Brasileiro Feminino, jogos deste domingo, Cruzeiro e Grêmio empataram em 0-0 e a equipe do Real Brasília venceu o Santos por 3-1. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção, você amante do esporte bretão. Rafael Veiga soltou pra Dudu, linha de fundo, linda jogada, pedalou pra cima do Índio que foi pro chão, cruzamento pra área, tira a zaga do Guarani. Que beleza, o Dudu pra cima do Índio que foi pro chão, rapaz. Volta amanhã, Índio, essa aí passou. Escanteio pro Palmeiras, já cobrado do Dudu com Rafael Veiga, cruzamento no segundo pau, sobe a zaga do Guarani. Rebote, voltou com Danilo, perna esquerda, bateu, tem desvio, vai pra fora. É blitz do Palmeiras em cima do Guarani, 38 minutos e meio da segunda etapa, só dá Palmeiras, Albert Cavalcante. Ronaldo Alves virou segundo goleiro, mais uma que ele tira, escanteio para o Palmeiras. Já cobrada, a bola sobrou no segundo pau, passa pelo Jailson. Vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani, público e renda no Allianz Parque. No Allianz Parque, 23.916 torcedores, com a renda de 1.141.282,96 centavos. Bom público acompanhando o Palmeiras e Guarani, clássico do futebol brasileiro, um bom jogo. Um jogo disputado na bola, um jogo leal, apesar aí da expulsão do Rodrigo Andrade, né, Lucas, Albert? Agora, a gente tem que olhar com carinho pro Índio, né? Porque o Dudu vai pra cima do Índio, ele deu uma... Ele pedalou. Ele deu uma pedalada, quando olhou o Índio, foi pra cá, caiu de novo de bumbum no chão. E quando vai entrando camisa número 77, Lucas Venuto. O Lucas Venuto vai entrando, vamos ver quem saiu da equipe do Guarani. Lucas Venuto em campo, daqui a pouco eu chamo o Wagner Ferreira, vamos só confirmar quem saiu na equipe do Guarani. Passe longo, Rafael Navarro brigando ali com o Ronaldo Alves, melhora o zagueiro da equipe do Guarani, tira o perigo de lá, rebote cá com a equipe do Palmeiras, Jailson recebeu, voltou no campo de defesa com Piquerez recebe, rebobina a fita, recomeça com Gustavo Gomes no campo de defesa com Kuzevic de perna direita, adianta a jogada no comando de ataque, daí para Rafael Veiga, dorme no ponto, perde, lateral bola para a equipe do Palmeiras, substituição na equipe do Verde, o Albert. Giovanni Augusto, agora. Camisa número 10, foi embora, entrou 77, Lucas Venuto. Só agora. Do Verde de Campinas. Giovanni Augusto, camisa número 10, foi embora. E o 77, entrou 77, o Lucas Venuto. Lucas Venuto em campo no lugar do Giovanni Augusto, o técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Falava que não. Bom, não há nenhuma novidade nessa alteração, porque o Giovanni Augusto, pra falar a verdade, ele nunca foi um meia amador nesse time do Guarani. Ele joga mais como um meia atacante do que um meia armador. Não arma jogada pra ninguém, arma contra-ataque pro adversário, isso sim. Então demorou até pra ser substituído a entrada do Lucas. Vamos mostrar aí por que o Santos liberou o Lucas. E vem Palmeiras pro campo de ataque, Jailson recebeu na meia esquerda, mandou a bomba pro gol, espalma Kozlinski. Kozlinski faz mais uma defesa, uma bomba do Jailson que pega bem na bola. Escanteio para a equipe do Palmeiras lá pela direita, Albert Cavalcante. É frontal, né? Ali na linha da meia-lua, ele bateu firme, bateu forte o Jailson. Pode dar o bicho, o Guarani para o Kozlinski, escanteio para o Palmeiras. Já cobrado o Jailson no meio da grande área, o toque de cabeça na trave. Cruzamento do Wesley para a grande área, Jailson no segundo pau, livre, leve, solto, e a bola explode no pé da trave e vai fora. 1-0, tá no lucro demais o time do Guarani, hein, Albert? Se a trave tivesse dedos, tinha arrancado o dedão do pé, a unha, hein? Porque o cruzamento da esquerda para dentro da área, o Jailson subiu livre, leve e solto. Ali ficou pregado o Kozlinski. A bola caprichosamente bateu no pé, mas no pé no dedão da trave.
Cobrança do tiro de meta, deu sorte o Kozlinski, que a bola passou por todo mundo no meio campo. Cai com o Vitinho na esquerda para Lucas Venuto, encara a marcação do Mike. Ainda Lucas Venuto, para, pensa, pisa, olha, tenta o toque no comando, tira Kozevich. Tira Kozevich, 42 minutos, segundo tempo de jogo. Perde a jogada, Dudu. Toma o doce da boca da criança, Lucas Venuto. O Guarani vem pra cima, tem um a menos, mas é valente. Abre na esquerda, Vitinho. Pé direito na bola, bateu. Ela vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até 25 mil reais. Seja responsável, jogue com moderação. 42 minutos desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Paulista 2022, a 10ª rodada. E o placar do jogo é Gustavo Scarpa foi pra rede aos 50 do primeiro tempo. Palmeiras 1, Guarani 0. O placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Ainda destacando o Brasileiro Feminino de Futebol, daqui a pouquinho tem Ferroviária e Smack. Amanhã, às 20 horas, 8 da noite, tem Flamengo e São Paulo. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção, você amante do esporte bretão. Vem Guarani pro campo de ataque, Nicolas Careca, volta a jogada com Matheus Ludig, daí para Bruno Silva, cadeado da defesa bugrina. Ele volta no campo de defesa com Ronaldo Alves, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. 43 minutos, segunda etapa, Palmeiras 1, Guarani 0. Wagner Ferreira, placar justo até aqui? Olha, eu vinha dizendo já em transmissões anteriores que esse jogo contra o Palmeiras podia ser o resultado descartado. Perder de pouco já é um bom negócio para não aumentar o saldo negativo de gols. Agora é focar em Ferroviária e em São Bernardo para conseguir a classificação, não só para fugir do rebaixamento, como também para almejar o segundo lugar do grupo. Então, fez um bom jogo o Guarani, relativamente bem, bom primeiro tempo. No segundo, as alterações no Palmeiras fizeram com que o Palmeiras crescesse de produção. Esse 1-0, como nós dissemos aqui, né? Tá no lucro o Guarani, não perdeu de goleada. Então, realmente, não foi um mau jogo do Guarani. Mas não dá para aguentar um Palmeiras dentro do Allianz Parque, realmente. Palmeiras dentro do Allianz Parque, embalado por mais um título nesta temporada. A Recopa Sul-Americana conquistada no meio da semana passada. O Palmeiras mandando um time em reserva, mas muito competitivo o time do Palmeiras. O Super Palmeiras, Abel Ferreira, campeão de todas as Copas. Vem Palmeiras pro campo de ataque, Piquerez para a jogada com Wesley. Wesley tenta a jogada mais à frente com Piquerez. Ele domina, junta ao círculo, junta a linha lateral do gramado. Deixa a jogada com Rafael Veiga. Rafael Veiga passou pelo primeiro, soltou pela meia Rafael Navarro. Lindo drible pra cima do Vitinho. Lucas Venuto aparece, acaba com a brincadeira, tira, manda pra fora, arremesso lateral para o Palmeiras lá no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Sai jogando o Palmeiras no campo de defesa, lucando o break, marcando o Everton. Ele tentou fazer uma pressão aí, mas o Everton tinha espaço, sai jogando com o Mike, sai jogando bem. Palmeiras encontra alguns espaços, vem pro campo de ataque, Rafael Veiga tenta o passe pro Dudu. Pega esse passinho aí, Dudu, pega esse passinho. Lateral bola pra equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Vem Guarani pro campo de ataque, tem Ronaldo Alves, campo de defesa, ele trabalha a jogada na quarta zaga com o Derlan. Derlan dominou, carrega, para, pensa, pisa, olha, tenta encontrar alguém para jogar, acha o Índio pela ponta esquerda, Índio improvisado na lateral esquerda. Acha Vitinho, Vitinho solta a jogada com o Lucas Venuto, vai pro chão, falta nele. Falta nele, jogo parado, posse de bola a favor do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Albert Cavalcante. O goleiro Kozlinski é o segundo da posição com mais defesas no Paulistão, com 32, né? Até antes de começar essa partida, sendo 17 finalizações dentro da área. Com certeza a partir de hoje ele é o primeiro, hein? Pegou muito mesmo Kozlinski, melhor jogador do Guarani. Vem Palmeiras pro campo de ataque, Rafael Veiga, tabela curta com Wesley, acha a jogada pelo meio com Rafael Navarro, vai pro chão, falta nele. Falta em cima do Rafael Navarro, falta do Derlan. Tem pressa o time do Guarani para que o Palmeiras cobre. O Palmeiras está sem pressa nenhuma. Sai jogando o Rafael Veiga mais atrás com o Jailson. Jailson deixa a jogada com o Uruguai, com o Kozevich. Mais 5 minutos, vamos até 50 na segunda etapa. Vem Palmeiras pro campo de ataque. Mike soltou com o Dudu. Dudu sai da direita, vem pro centro, volta. O lance no campo de defesa com o Kozevich. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
vai trocando passes, vai tocando a bola. O time do Palmeiras vai terminar o jogo daqui a pouco. Palmeiras na vantagem, vai trocando passes, vai ganhando tempo. O Wesley balança o corpo na ponta esquerda, sai da esquerda, vem pro centro. Tabelinha com o Rafael Navarro, afasta Derlan. Salva a Pátria Bugrina, tira do jeito que deu. Rebote, volta para a equipe do Palmeiras com o Jailson pela ponta esquerda. Acionou o Piquerez de chuteira roxa. O Piquerez, que beleza. Deixa a jogada com o Jailson. Jailson de perna direita faz a jogada com o Rafael Veiga, caindo aqui pela meiga. Rafael Veiga volta a jogada no campo de defesa com Gustavo Gomes. Daí para Kuzevic, do Paraguai para o uruguaio. Kuzevic abre na ponta direita para Dudu. Bem aberto, Dudu. Recebeu a bola, vem para cima da marcação do Lucas Venuto. Fatia de perna direita, a bola cai do lado esquerdo. Pega esse passinho aí, Wesley. Bola pela linha de lado. Poste, bola de graça a favor do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Vem Palmeiras pro campo de ataque, bola perdida, Piquerez domina, sai pela meiga, volta o lance no campo de defesa com Kuzevic. Kuzevic mais 2 minutos e meio pro fim do jogo, 47,5, 1-0 pro Palmeiras, gol do Gustavo Scarpa, batendo o pênalti no final do primeiro tempo. Dudu recebe, solta a bola pra meio com Danilo, Danilo, boa bola na esquerda pra Jailson, Jailson deixou curtinho pra Wesley, balançou, abriu na perna direita, vem a batida pro gol, tem desvio, Gaveta! Gol! É do Palmeiras! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol é aqui na Futebol Interior. Wesley, o nome da camisa 11. Recebeu lá do lado direito, lá do lado esquerdo, saiu da esquerda, veio pro centro, abriu pra perna direita, mandou o sarrafo pro gol, ela bateu em cima do Ronaldo Alves, matou o Kozlinski, foi pro fundo da rede. Wesley, camisa número 11, a bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Palmeiras no Allianz Parque. Agora, olha lá no placar digital da Futebol Interior, Palmeiras 2, Guarani 0, Grorão Kozlinski, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Infelizmente agora a bola passou pelos dois goleiros, né? O Ronaldo Alves também estava servindo muito de goleiro, né? Tava tirando várias bolas, vários ataques do Palmeiras e conseguiu salvar. Dessa vez ele não conseguiu. O camisa número 11, o Wesley, ele veio da esquerda para a direita, ele bateu firme, bateu forte, houve desvio, acabou matando o goleiro Kozlinski. Agora o Palmeiras vai vencendo o Guarani por 2-0. E vem Guarani pro campo de ataque, Lucas Venuto abre o jogo pelo lado esquerdo, vem da esquerda, vem pro centro, tentou abrir espaço para chutar, foi desarmado pelo Danilo. Rebote cai com o Dudu, vai terminar o jogo no estádio Allianz Parque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Placar de 2-0 para a equipe do Palmeiras, sai jogando no campo de defesa Rafael Veiga, não há tempo para mais nada, apita o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos, termina o jogo no Allianz Parque. Palmeiras 2, Gustavo Scarpa aos 50 do primeiro tempo, cobrando o pênalti. E agora no finalzinho, Danilo, Wesley, batendo de fora da área. Palmeiras 2, Guarani 0. Vem aí o fim de jogo, Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Às 5 da tarde, mais 57 minutos, começando aqui o fim de jogo nos canais Futebol Interior. E já vamos de cara ouvir aí, quem é que a gente está ouvindo aí? Giovani, é o Giovani. O eleito pela Federação Paulista. Esse jogo que é importante e agora ele responde porque foi o melhor jogador em campo hoje e que foi muito aplaudido, inclusive, pelo torcedor aqui na substituição. Vamos ouvir ele. Uma boa noite para todos. Agradeço muito a Deus e a minha família por esses momentos especiais na minha vida. Esse daqui, pode ter certeza que é mais um momento especial. Cara, eu acredito que a gente vem mantendo esse rendimento bom, porque pela questão dos nossos treinos são muito fortes e esse daqui é mérito. Esse daqui é tudo mérito, não só em casa, mas fora de casa também. E eu estou preparado, professor. Se precisar de mim, eu vou estar preparado, vou estar pronto para aproveitar a oportunidade do melhor jeito.
Giovanni, você teve a proposta do Ajax, né, que foi milionária e tudo mais, e acabou ficando. A maneira que você foi aplaudido aqui na saída pelo torcedor, você fica com a sensação de que foi uma decisão acertada não ter saído agora? Eu acredito que eu coloco tudo nos planos de Deus. Acho que as coisas vão acontecer no melhor momento que é para acontecer. Claro, o meu sonho é jogar no Palmeiras, a minha vontade é ser importante para a equipe e eu estou muito feliz de estar aqui. Legal, tá aí então o Giovanni eleito pela Federação Paulista o craque do jogo nesta vitória do Palmeiras em cima do Guarani por 2-0, né? Ô Wagner Ferreira, você está me mostrando uma curiosidade aqui em off a respeito dos gols, Wagner, é isso? O Palmeiras fez um gol de pênalti no primeiro tempo, na minha anotação, 49 minutos do primeiro tempo. Segundo tempo, 49 minutos, o Wesley definiu o placar, 2-0. Então, uma curiosidade, uma coincidência, né? Coincidências da bola, né? Dois gols em finais de jogo, no mesmo momento do cronômetro. Legal, vamos ouvir aí o Nicolas Careca, que entrou aí durante o jogo. Realmente eu não deu pra ver porque tinha muita gente na frente. Acredito que depois do pênalti ali, eu acho que o juiz um pouco se perdeu. Inclusive o cara me chutou sem bola e ele só sabia amarelar pro nosso time. Mas também a gente sabe que era uma grande equipe, velho. Vem sendo campeão aí do Brasil aí, da Libertadores também. E, pô, mas a gente sabe que a gente fez um jogo bom, agora é levantar a cabeça e tentar a classificação. Tá aí, então, tá respondendo mais uma pergunta aqui o jogador do Guarani. Classificar, né? Acredito que o Água Santa deva ter passado a gente, mas agora a gente tem que ganhar esses jogos que faltam para poder classificar. Tá aí o Nicolas Careca, Wagner Ferreira, e ele resumiu bem aí, né? O que o time já pensava, né? O Palmeiras é campeão de tudo, viemos aqui, fizemos até um bom jogo, perdemos tudo dentro do normal, né, Wagner? Eu também acho isso. Esse jogo aí para o Guarani, cumprimento de tabela. Se ganha, beleza. Perdeu, estava dentro dos conformes, né? Um resultado descartável. Agora vou dizer um negócio, hein? Maxwell, Vitinho e Lucas Venuto. Tá de brincadeira, né? O Everton vai falar também. É por causa do filho, da filha, da família. Vamos ouvir o Everton falando aí. Cara, que cena bonita que a gente viu antes, né? Queria que você falasse dessa vitória importante, mas principalmente do dia que você viveu hoje aqui. É o Everton Day. Primeiramente quero agradecer a Deus porque eu falei ali, acho que foi um dia perfeito. Eu estava muito nervoso por tudo que envolvia, né? Minha esposa grávida, a gente não sabia o sexo e deixou esse momento para compartilhar com o torcedor, que é a minha segunda casa, que é o lugar que eu vivo muito tempo da minha vida. Tem gente que consegue às vezes separar o profissional do pessoal, eu não consigo, eu sou intenso, eu vivo isso muito. E a gente teve a ideia de fazer esse dia aqui, de compartilhar com o torcedor, por tudo que envolve a minha identificação, tudo aquilo que eu tenho vivido aqui dentro, e acho que era justo. E calhou também de um momento de amor, de um momento, né, pra gente transmitir de dentro para fora, num momento tão difícil que a gente vive, com guerra, com violência nos estádios. Acho que esse é o nosso, nós jogadores temos que passar essa imagem de amor, de respeito à família, de envolver nossos filhos e mostrar para eles o que é o futebol, essa alegria, esse amor, essa diversão, é responsabilidade também, a gente é pago e tem responsabilidade, mas o futebol é isso, é amor, e eu queria também mostrar isso para fora, ter esse momento também de um dia de dias tão ruins que a gente vive, que a gente possa se unir, nós atletas, a imprensa também de certa forma, para se mostrar coisas boas, também o nosso sindicato de atleta também, acho que tem que se unir todos para o bem do futebol. O futebol é paz, é alegria, futebol é família, futebol é estádio cheio e não violência. A gente não pode aceitar nunca a violência, porque minha filha vem no estádio todo jogo, ela está aqui, eu tenho que estar sempre mostrando para ela coisas boas da vida, aprender a perder também, que faz parte, a gente nem sempre ganha, ela sabe conviver com isso, mas jamais a gente tem que aprender a lidar com violência, aprender a aceitar a violência, isso a gente jamais vai. Então também é um momento desse, eu estou muito feliz por poder compartilhar tudo isso. Legal, tá aí o Everton, né, fazendo seu chá revelação lá no Allianz Parque, né, mostrando para todo mundo que o filho que vem aí é o menino homem realmente, né? Isso, Albert Cavalcante? O Olavo, né, no começo, antes da partida, ele fez um chá revelação com aquela caixa grande. Imagine só a sua caixa da geladeira, mas bem mais bonita, né? Toda bonitona, você erguia assim, saiu o balão assim, azul. Ali o Everton com a família ali se divertiram e o chá revelação legal. Irei fazer no meu próximo filho. Aqui na rádio?
na rádio. Isso mesmo, na Chá Revelação. Chá Revelação de Albert Cavalcante. Exatamente, Meu todos Deus estão do céu, hein? convidados. Imagina Eletrolar, só, então, Claudinei. Tá bom. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Eu falei, tinha que aguentar, né? Fazer o quê? Tá muito bem, 6:03. Ô, Wagner Ferreira, dá só um pitacozinho aí do seu comentário. Pitacozinho? Um pitacozinho. Tá bom. Tá bom? Manda ver. Vamos nessa. Bom, ó, pra mim não é surpresa nenhuma a derrota do Guarani. Esperava-se um placar até mais elástico por parte do Palmeiras. Isso não aconteceu, né, graças a um bom comportamento do Guarani. Por que não? Primeiro tempo, estava suportando bem, poderia até levar o empate pro vestiário e voltar com outra postura pro segundo tempo. Quem sabe até levaria um ponto hoje do Allianz Parque para Campinas. De qualquer maneira, o Palmeiras é um grande time. Quando o português resolveu mexer no time, aumentou o poderio técnico do Palmeiras, e aí só deu o Palmeiras no segundo tempo. O Guarani fez isso para suportar e não deixar o placar ir para goleada. De qualquer maneira, aumentou o saldo negativo do Guarani. Agora são mais 2 gols por Menos passivo 6. do Guarani. Lamentável. Mas é como disse aí o Nicolas Careca, né? Passou esse jogo contra o Palmeiras, focar na Ferroviária e no São Bernardo. A única preocupação que me ocorre no momento, Wagner, é a seguinte. O Guarani tem aí uma semana para se preparar para pegar a Ferroviária, Wagner. Se prevalecer aquela máxima do Campeonato Brasileiro da Série B, em alguns jogos, né, desse Paulista, quando fica uma semana só para treinar, o próximo jogo é negativo. Vamos ver se quebra essa escrita, né? Vamos ver. Tomara, né? Tomara, porque quando o Guarani tem tempo para treinar, a coisa engrossa, né? Era melhor jogar na quarta-feira já, quem sabe, né? Já definir a coisa. Mas é isso, 6:04, é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo a derrota do Guarani 2-0 para o Palmeiras. O jogo terminou agora no Allianz Parque Arena do Palmeiras, em São Paulo. O Guarani perdeu 2-0. Você conferiu aqui com a narração do Lucas de Souza, os comentários do Wagner Ferreira e as reportagens do Albert Cavalcante. Não teremos a eleição do melhor jogador em campo, porque o Guarani perdeu o jogo. Teremos sim as notas dos jogadores, do jogo também do treinador, pelo comentarista Wagner Ferreira, e aguardaremos a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. Ainda nesse fim de jogo tem também a ficha técnica com o Lucas de Souza. 6:05, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião, e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Fim de jogo nos canais Futebol Interior, nos nossos canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, também na nossa live no Facebook, você que nos ouve no canal de áudio e também no app Rádio Futebol Interior para Android. Deixa eu falar aqui mais uma vez da promoção Store Colchões e canais Futebol Interior. Você vai mandar o seu WhatsApp para o número 19 99662 4298 99662 4298, está aí na tela para você, é o WhatsApp da Store Colchões. Você vai mandar lá para a Helenice dizer qual é a cama box, caso você seja o sorteado que você quer ganhar. É uma queen, é uma king size, é uma solteira, é uma casal, é uma compartilhada, enfim, você vai escolher o seu prêmio. Ao final do Campeonato Paulista nós estaremos sorteando para todas aquelas pessoas que mandarem o seu WhatsApp para o 99662 4298 DDD 19 para concorrer aí ao prêmio da Store Colchões nessa promoção conjunta com os canais Futebol Interior. Portanto, mande o seu nome completo, endereço completo para o 1999662 4298 da Store Colchões do nosso amigo Fininho. 6 horas mais 11 minutos, o Albert Cavalcante, alguma notícia aí do Daniel Paulista? Ainda não, né? Ainda não, Claudinei Corsi, estamos no aguardo. Perfeito, então nós vamos adiantando aqui, não temos que eleger aqui o melhor em campo. O Guarani perdeu o jogo 2-0 para a equipe do Palmeiras. Vamos então com as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, o Guarani perdeu 2-0 para o Palmeiras, os gols nos mesmos tempos de jogo, né? No primeiro tempo, 49 minutos, no segundo tempo, 48 minutos para 49, os 2 gols do Palmeiras. O primeiro de pênalti, cometido pelo senhor Maxwell, que quando volta para ajudar a defesa mais atrapalha do que ajuda, e o último gol aí do Wesley também com a colaboração do Ronaldo Alves, que deu uma quicada na bola e tirou do Kozlinski, que foi, até por sinal, bem na partida hoje. Mas quem dá as notas aqui é o Wagner Ferreira e eu começo exatamente pelo Maurício Kozlinski. Wagner Ferreira. Salvou o Guarani de um resultado mais vergonhoso, né? 2-0 normal para perder para o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Time aí campeão de todas as Copas, não há o que discutir.
Kozlinski evitou um placar mais elástico para o Palmeiras. Nota 7 para o Kozlinski. Tá aí, uma boa nota então para o Kozlinski, pelo menos afasta um pouquinho aquele fantasma, né, Wagner Ferreira, de goleiro, né? Exatamente, vai se mantendo aí como titular absoluto, sem nem se incomodando com o Mesquita e com o Rafael Martins. Ele é o titular e vai assim até o final. E o que eu ia dizer do Kozlinski também? Não teve culpa nos gols, diga-se de passagem. Pênalti muito bem cobrado, nem que ele quisesse, não conseguiria pegar. Aliás, ele pediu o canto e ele bateu no canto que ele pediu, né? Mas no alto em cima não tem dá pra jeito. pegar, não tem como. E o gol, ele foi pra bola, ele estava na bola, no chute do Wesley. Mas o Ronaldo Alves tratou de pôr o pezinho ali e desviou, né? Segundo gol do Palmeiras. Muito bem. E o garoto, o menino, Matheus Ludic, Wagner? Ele sentiu mais a partida do que os demais. Eu achei que ele realmente ficou na dele ali, muito preocupado com uma beirada do campo que é forte, né? Ao lado do Palmeiras. O Scarpa Wagner, foi em cima dele ali todo o tempo. Para mim e para o torcedor do Guarani, será que não está faltando um trabalho psicológico em cima do Matheus Ludic? Porque ele já teve várias oportunidades. Ele já jogou derby, ele fez gol no derby, entendeu? Já trabalhou em diversos jogos, né? Não é mais pra gente dizer que ele tem esse problema de sentir o jogo, sentir a responsabilidade. Sei, Wagner, penso eu que falta aí um trabalhinho psicológico em cima do jogador. Para resumir isso aí, falta personalidade para ele. Falta se impor realmente um menino, né? Que está surgindo agora pro futebol. Então, realmente é normal que isso aconteça. Os altos e baixos, que sinta realmente uma pressão como essa de hoje. Só fera em cima dele, pô. Gustavo Scarpa jogou o tempo todo, o primeiro tempo em cima dele ali. E ele não passou do meio de campo. No segundo tempo até se soltou. Foi um pouquinho mais, teve algumas chances ali, até para chutar a gol e tal. Mas ficou devendo. Ficou devendo o Ludic, nota 5 para ele. Nota 5 para o Ludic. Eu tentei aliviar aqui, mas não teve jeito. E o Ronaldo Alves, Wagner Ferreira? Olha, a dupla de zaga do Guarani, começando pelo Ronaldo Alves, estava até bem no primeiro tempo, suportando o Palmeiras. No segundo tempo começou bem, mas à medida que o Palmeiras foi colocando mais volume no jogo, foi aparecendo aí alguma deficiência. Mas os jogadores não comprometeram, não. Eu não vi uma falha grotesca do Ronaldo Alves e nem do Delan. Vai ficar com uma nota 6 o Ronaldo. Nota 6 para o Ronaldo Alves. E o companheiro de zaga dele, o 34, Derlan, Wagner? Também. O Derlan geralmente costuma sair mais da zaga para ser mais um jogador de apoio. Mas hoje, né, com o Palmeiras jogando dentro de casa, aquela pressão toda, ele praticamente não saiu. Ficou na dele ali e preocupado ali na cobertura também do Ludic e do Eliel, que eram os problemas nas alas do Guarani. Tinha que ter alguém realmente preocupado com a cobertura. Não só do Bruno Silva, né, como o Índio, como também o Derlan e o próprio Ronaldo Alves. Então eles ficaram preocupados ali com a deficiência técnica nas laterais do Guarani. Então o Derlan vai ficar com a mesma nota do Ronaldo, nota 6. Nota 6. Estamos conferindo as notas do jogo pelo comentarista Wagner Ferreira depois da derrota do Guarani 2-0 para o Palmeiras no Allianz Parque. Mandando um abraço aqui para o palmeirense o Marco Antônio Silva, lá em Roma. Na Itália, o Marcão tá curtindo aí ao lado da Dona Fátima, aliás, a Santa Fátima, né? Porque aguentar o Marcão não é fácil. Ao lado da Santa Fátima e também da Melissa, a nossa jornada esportiva lá em Roma. Você lembra do Marcão, né, Vagnão? Marcão frequentava a SEC, jogava bola com a gente lá. Comia uma barbaridade. Nas viagens do Trem da Alegria era uma coisa de louco, né? E ontem eu até estava falando dele aqui que ele estava trabalhando numa pizzaria. Imagine o prejuízo que ele deu na pizzaria, né, Wagner? Grande Marcão, Marco Antônio, disse que quer voltar pro Brasil. Disse que quer. 30 anos na Itália, o Marcão. E o Eliel pela lateral esquerda, Wagner Ferreira. Entrou numa emergência aí, né? Na ausência do titular da posição, que deve voltar já na partida de sábado contra a Ferroviária. Mas não comprometeu, né? Até foi bem o Eliel. O Palmeiras tentou explorar jogadas em cima dele, no primeiro tempo principalmente, e ele se deu bem. Se não no primeiro combate, no segundo com boa recuperação. Algumas vezes tentou alguma descida e tal. Não comprometeu o Eliel, não. Nota 6 para ele. Boa nota, hein? Para o Eliel, lateral esquerdo do Guarani, nota 6. E entrou no lugar dele, Wagner Ferreira, aos 4 minutos do segundo tempo, que ele saiu contundido, o Rodrigo Andrade, que foi expulso por uma cotovelada aos 35 do segundo tempo. Felizmente foi expulso, não joga a próxima partida, o que vai obrigar então o técnico Daniel Paulista a fazer uma alteração mais consistente no time do Guarani.
Rodrigo Andrade é meio desmiolado, né? Ele costuma realmente fazer isso. Quando ele perde a bola, ele fica meio nervosinho e tenta, na força física, tentar o revide. Foi o que aconteceu hoje. Entrou a 4 minutos no lugar do Eliel, não rendeu nada jogando e ele acabou sendo expulso. Vai ficar com uma nota 3. Tá bom demais até a nota 3, hein? E o capitão do Guarani, começando aqui abrindo o meio-campo, Bruno Silva, Wagner. Preocupado também na marcação, né? Naturalmente é aquele estilo de jogo que o Daniel Paulista solicita, né? Preocupação aí com as laterais e tal, e aquele passinho curto dele, não fez lançamento em profundidade, também não pecou em nenhum lance assim, de ataque do Palmeiras. Então vai ficar naquela média ali de jogador operário, nota 5 pro Bruno Silva. Passa de ano, né? 5. Vamos agora com o Índio. Ele vai ficar com uma nota 4 para variar. Não sei se é muito até, mas teve lances aí que ele... Tá bom, 4 tá bom. Principalmente quando ele foi levado ali. Até que teve alguns momentos, alguns lampejos, né? Ele é o tal negócio, né? É um jogador que fica ali no meio para um figurante, vamos dizer assim. Não compromete, mas também não ajuda a nada. E por falar em não compromete, quase que compromete. Teve um lance que ele já estava substituindo o Eliel. Na época, quando o Rodrigo Andrade entrou, ia ser o Rodrigo Andrade o lateral esquerdo. Lá, né? Então o Índio foi para aquele setor e o Rodrigo foi para o meio. Ele deu uma furada lá que quase saiu o segundo gol do Palmeiras. Então, uma nota 4 para ele, acho que fica de bom tamanho. Tá muito bem. E o camisa 10 do Guarani, o Wagner Ferreira, o Giovanni Augusto? Bem, o Giovanni Augusto é o tal negócio, eles chamam-no de meia armador, substituto do Regis. Eu acho que ele é mais um meia atacante, ele não arma uma jogada. Tinha repórter que falava, cabeça pensante, não tem nada Jovinco Augusto. O Guarani não tem esse jogador, esse meia armador não tem. Colocaram ele para jogar ali, mas ele é um meia atacante, não arma jogada nenhuma pro ataque do Guarani. Nota 6 para ele. Ficou com uma nota boa ainda. O repórter tá escondido, porque será, hein? O que acontece, Albert Cavalcante? Estou estudando a matéria. Estude direitinho aí, então, viu? E entrou no lugar dele, do Giovanni Augusto, ou do Giovinco, como diziam, né? O Lucas Venuto, a 39 do segundo tempo, Wagner. Entrou? Pelo menos tá na papeleta aqui, né? Sem nota pro Lucas. Entrou a 39, poderia mostrar alguma coisa. Mas já provou por que o Santos libera, por que o Bragantino libera Vitinho, né? Por que esses times aí liberam esses jogadores. Tá explicado, porque não precisa nem entrar em maiores detalhes. Sem nota pro Lucas. E o Maxwell, hein, Wagner Ferreira, que fez o pênalti, tomou cartão amarelo. O Daniel confia nele, né? Toda vez que falta alguém para fazer essa substituição de beirada de campo, é o Maxwell que entra. E geralmente faz caca, né? Série B, cometeu um pênalti lá, não sei se foi contra o CRB. Então, cometeu um pênalti. O que ele tava fazendo dentro da área lá? Tá certo, tem que ajudar. Mas vamos ajudar com consciência, né? Vamos ajudar, né? Não atrapalhar, que nem ele fez hoje, né? Um lance com excesso de força dentro da área, aí provocando o primeiro gol do Palmeiras. Então o Maxwell vai ficar com uma nota 3 para acompanhar o Rodrigo Andrade. Nota 3 para o Maxwell. Entrou no lugar dele, que acho que pelo tempo que ficou fez mais que Vitinho, que Lucas, que Maxwell. O Nicolas Careca entrou aos 23 do segundo tempo. Já tô defendendo uma camisa de titular pro Nicolas. Já gostei da entrada dele contra o Maricá. Gostei da entrada dele hoje, participativo. E deve ser bem melhor do que Maxwell, deve ser bem melhor que Iago. Então não sei se eu arriscaria. Ele só precisa fazer amizade com o Daniel Paulista, né? Eu arriscaria uma dupla aí, do Nicolas com o Lucão e o Júlio César. Sei lá, pra mim, Nicolas tem camisa no Guarani. Nota 6 pra ele. Nota 6, muito boa. E o imperador de Campinas, o Júlio César, hein, o Wagner Ferreira? Olha, bem no primeiro tempo, né? Teve uma ou duas chances. No segundo tempo cansou e foi substituído. Foi até 20 e poucos minutos do segundo tempo. Vai ficar com uma nota 5 na média, o Júlio César. Legal, no YouTube aqui o Manuel Barros está com a gente. Um grande abraço, muito obrigado aí pelas suas palmas aqui pra gente, viu, Manuel? Um grande abraço. O Emerson Magalhães também disse que ia ser Verdão 2-0, e foi mesmo, hein? Acertou aí, manda os números da Mega Sena, que está acumulado em 107 milhões. Manda pra gente aí, o Emerson, os números que a gente agradeceria muito. Não precisa nem ganhar os 107 milhões sozinho, dá pra dividir em 2. Ou em 3, por que não, né? Qual a nota do Júlio César? Nota 5. Nota 5.
E o Vitinho, que entrou no lugar dele, é 23 do segundo tempo, Wagner. Errou, pegou umas 3 vezes na bola, errou 4. Então, o Vitinho é outro jogador que, liberado aí pelo RB, Bragantino, tá explicado por quê, né? Se não era bom lá, vai ser bom aqui. Então, nota 4 para ele. Já tinha marcado 3. E o nosso Lucão do break hoje, Wagner, como é que foi? Esforçado, né? Ele vai, briga com a bola, briga com o zagueiro, não tem habilidade, habilidade zero, né? Com o Lucão. Quando ele tá com a bola no pé, realmente é uma tragédia. Agora, presença diária. Mas eu vou te falar, viu, Wagner? Se é naquele lance lá do Júlio César, se é ele passa por cima do cara do Palmeiras, lá tropeça, chuta a cabeça. É só assim, entendeu? Só nesse tipo de jogada que ele aparece. Mas pelo esforço vai ficar com uma nota 5. Nota 5. E a nota do professor hoje, Wagner Ferreira, do Daniel Paulista? Olha, vamos dizer que armou errado o time do Guarani? Não armou, ele armou o time corretamente dentro daquilo que ele tinha, com alguns desfalques, né, de última hora, não jogando o Iago, os 2 laterais eram, né, os reservas, e o Rodrigo me entra ainda para ser expulso. Então, diante de todas as circunstâncias que cercaram essa partida do Guarani contra o Palmeiras, ele não vai ficar com uma nota ruim, não. Vou dar uma nota 6 para o Daniel Paulista. Boa nota para o Daniel Paulista. E o jogo, hein, Wagner Ferreira? Você gostou do jogo? Bom jogo, corrido, movimentado, Palmeiras sempre tentando se impor, Guarani segurando no primeiro tempo, no segundo só deu Palmeiras, e piorando ainda pro Guarani, quando o português começou a mexer no time, só meteu categoria no time, entra Dudu, quem mais que entrou lá? Entrou Rafael Veiga, Wesley. Uma brincadeira besta essa, né, Wagner? Pra que botar os caras? Vai jogar clássico, vai... 3 clássicos seguidos? O cara botar Dudu pra jogar, velho. Dudu não precisa provar nada. É apelar demais, né? Se não é apelar. Demorou, uma reclamação de fazer do Abel Ferreira. Demorou ou não deveria nem ter colocado o Scarpa. Pra quê? Ah, pra que isso? Pra quê? Tem ganhado do Tricas, tem ganhado do Peixe, do Timão. Corinthians. Tá louco. Então foi um bom jogo, né? Evidentemente com 2 gols, poderia ter sido mais. Mas com 2 gols, uma boa movimentação no primeiro tempo, no segundo só deu Palmeiras, Guarani se defendendo, tentou uma outra chance. Mas gostei do jogo, vai ficar com uma nota 7 esse jogo. Nota 7 para o jogo. Árbitro da partida, Wagner Ferreira, senhor Fabiano Monteiro dos Santos. Molecão ainda, hein? 24 anos. Administrador de empresas, do ramo de informática. Isso. Será que ele ganha mais como empresário ou como árbitro, Wagner? Olha, a arbitragem dá dinheiro, hein? Acho que um jogo desse tipo aí deve ter valido uns 5 pau pra ele. Então acho que E não foi mal, não. Apitou direitinho, apesar de alguma reclamação dos jogadores do Guarani, que cartão amarelo era só para jogador do Guarani, falta só contra o Guarani. Mas eu acho que ele não foi mal, não. No pênalti, não foi ele que marcou, foi o VAR que chamou a atenção. O segundo gol foi... poderia ser um gol contra do Ronaldo Alves, mas deram para quem chutou, para o Wesley. Então tá tudo bem. Foi bem a arbitragem. Se tivesse que dar uma nota aí, uma nota 7. Nota 7 para a arbitragem. Muito bem, tá então as notas do jogo. Valeu 7 para o Wagner, Daniel Paulista ficou com 6. Se tivéssemos aqui o melhor em campo do Guarani pelas notas do Wagner, seria o Maurício Kozlinski, né? Os piores do Guarani seria o Maxwell. E também aqui, quem mais que você deu 3 aqui, Wagner? O Índio, né? Não, o Índio você deu 4. Não, foi Maxwell. O Maxwell seria o pior do jogo. Teve nota 3 do Wagner Ferreira, o jogo valeu 7. Só falando complementando a arbitragem, o Alex Alexandrino, ele é professor, mora em São Paulo. E o árbitro e o assistente número 2 é o Gustavo Rodrigues de Oliveira, 42 anos. Veião, hein? Nem vou falar nada, já olhei pra você. Ele mora em Francisco Morato, na Grande São Paulo. É isso aí, foi bem o tiro de arbitragem. Tá muito bem, tá aí então a opinião, as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, 6 horas mais 26 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Bueno, lá da Bono Pneus, está sempre conferindo aqui a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Grande abraço, viu, Bueno? Uma ótima semana aí para você e para todos da Bono Pneus. Fala, Wagner. Para mais alguns palmeirenses, né? Para o Antônio Wilson. Antônio Wilson, palmeirense. Pequeno, grande homem. Tem mais? Para Carlos Mussim. Mário Celso. Para Wagner Bastos. Mário Celso. Mário Celso, palmeirense também. Palmeirense também, tá aí. Osmar Santos, palmeirense também. Tá aí, então, as notas do jogo. Mandar um abraço também para a rapaziada lá da Bebidas Poti, que brevemente já estarão de volta aqui com a gente na jornada esportiva, nas jornadas esportivas
do futebol interior. Todos nós aqui vamos beber Poti e você com certeza também vai apreciar muito aqui a Poti como parceira dos canais Futebol Interior. Agora, 6 horas mais 27 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui no fim de jogo para Palmeiras 2, Guarani 0. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Muito bem, são 18 horas mais 33 minutos, 6h33.
fim de jogo aqui nos canais de futebol interior, repercutindo a derrota do Guarani 2-0 para o Palmeiras no Allianz Parque. Jogo terminou agora há pouco, você conferiu aqui com a narração do Lucas de Souza, comentários do Wagner Ferreira e as reportagens do Albert Cavalcante. Vamos dar uma passadinha aqui pela Série A1 do Campeonato Brasileiro, nos jogos, né, nos resultados. Já começou Novo Horizontino e Inter de Limeira, 2 minutos do primeiro tempo, 0-0. Vamos ter também agora às 18h30, já está agendado aqui ainda, não deram o start aqui para São Bernardo e Mirassol. E teremos às 20h30 transmissão aqui nos canais de futebol interior, juntamente com a W Sports de Ribeirão Preto, Red Bull Bragantino e Botafogo. Ferroviária e Santos deveriam jogar ontem, o jogo foi adiado para o dia 16 de março. Ontem tivemos São Paulo 1, Corinthians 0, Santo André 0, Ituano também 0, a Ponte Preta perdeu em casa para o Água Santa por 1-0. E hoje você acompanhou aqui nos canais de futebol interior, Palmeiras 2, Guarani 0. Na classificação atual, no grupo A, temos em primeiro Corinthians com 17, em segundo Água Santa com 10, em terceiro Guarani com 10, saldo de negativo de menos 6. E a Inter de Limeira que está jogando agora com 9 pontos, saldo negativo de menos 2. No grupo B, o São Paulo lidera em primeiro, o São Paulo do Mito, 17 pontos. Em segundo, o São Bernardo com 14, em terceira, Ferroviária com 10. E em quarto, Novo Horizontino, que está jogando agora também com 4 pontos, mas com menos 11 de saldo, né, negativo. No grupo C, o Palmeiras, que venceu o Guarani, está agora com 20 pontos, 3 jogos a menos, né? Só fez 8 jogos até agora. Tem um saldo de gols de 11 gols positivos. Mirassol em segundo com 16. Em terceiro, Ituano com 15. Em quarto, o Botafogo de Ribeirão também com 15. Tirando aí, evidentemente, o Palmeiras, né? Um grupo equilibrado. Mirassol, Ituano e Botafogo, né? Lembrando que o Guarani tem o Ituano ainda pela frente, não é isso? E o São Bernardo. Ferroviária e São Bernardo. Bom, ainda bem, menos mal que não tem Ituano, né? No grupo D, o Red Bull Bragantino tem 16 em primeiro, o Santo André em segundo com 11, o Santos em terceiro com 10 e o Palmeiras, a Ponte Preta em quarto com 8. Tá, então o panorama da Série A1 do Campeonato Brasileiro. Daniel Paulista nada ainda. Paulista, o Claudinei Costa. Vamos ouvi-lo. Não, você falou Campeonato Brasileiro, eu falei Campeonato Paulista. Eu perguntei se era o Daniel Paulista. Aí você falou Campeonato Brasileiro, eu falei Paulista, não, mas não é o Dani, não é o Dani ainda. Muito bem. Eu vou então dar uma passada aqui pela Série A2, né, do Campeonato Paulista. Não é Série A2 do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem Oeste 0, Portuguesa 0. São Caetano 1, São Bento 3. Lemense 0, 15 de Piracicaba 1. Nesse jogo vale a gente dizer e reafirmar aquilo que o Wagner Ferreira falou aqui, né? Um atendimento horrível. Aliás, antigamente até mais, isso aqui não era surpresa, né? Porque a gente que chegou a viajar, né, Wagner Ferreira, com o Trem da Alegria, para cidades aí de Bauru, de Marília, enfim. Bauru chegaram a botar fogo no ônibus da imprensa, da Caprioli. Quer dizer, por aí já dá para sentir como é que era o atendimento para a imprensa de fora, né? Os narradores tinham que narrar, gritar gol embaixo da bancada, porque senão levava... No campo da Inter mesmo, chinelada, que vinha chinelo voando do torcedor, coisas desse tipo, né? E lá no estádio da Lemense, em Leme, acabou, não com tanta violência, né? Mas se repetindo aí um atendimento péssimo para a imprensa de Piracicaba, né? Nosso amigo Nando, que estiveram lá para cobrir o jogo, ficaram num cercadinho, no meio da torcida da Lemense, né? Então isso realmente é profundamente lamentável. E a CEISP já está cuidando disso através do presidente Arthur Eugênio Matias, né? Porque realmente isso é inaceitável. 2 minutos. Nos tempos de hoje. Seguindo aqui com os resultados da Série A2, o Taubaté empatou com o Primavera lá em Taubaté 2-2. Bom resultado aí do Primavera. Finalizado também hoje, o Monte Azul venceu o Moleque Travesso Juventus 2-1.
Hoje também a Portuguesa Santista venceu 3-0 o Osasco Audax. Ainda hoje, Linense 1, Velo Clube 0. Rio Claro 1, Red Bull Brasil 0, que é a filial do RB Bragantino, né? E na classificação atual nós temos em primeira a Portuguesa de Desportos 25, em segundo Oeste com 23, em terceiro 15 de Piracicaba com 22, em quarto Linense com 21, em quinto Lemense com 18, em sexto São Bento com 18, em sétimo Rio Claro com 17, em oitavo Velo Clube com 16. Lá no rebaixamento, os dois últimos, o Osasco Audax em 15º e o Red Bull Brasil em 16º. Aí a Série A2, né? Rapidinho aqui, passando pela Série A3 do Campeonato Paulista. Placar ao vivo Futebol Interior, que você pode baixar aí no seu celular. Jogos de ontem, Capivariano 2, Desportivo Brasil 1. Olímpia 1, União Suzano também 1. Rio Preto 1, Comercial 1. Chegou? Daniel Paulista chegou. Depois eu completo então a Série A3 aqui. Vamos ouvir a entrevista. Palmeiras, e no segundo tempo, o Guarani recuou muito, caiu muito de produção. Isso deve à qualidade do Palmeiras ou o Guarani que não teve uma tarde boa no Allianz Parque? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Boa noite. Bom, primeiro a gente tem que salientar algumas situações que dificultaram muito o nosso trabalho nessa partida de hoje. Primeiro, o adversário. Nós estamos falando de um adversário nível AA, né, campeão da América, vice-campeão mundial, que tem um trabalho e uma qualidade, talvez dentro do Campeonato Paulista, a melhor equipe tecnicamente e taticamente que nós enfrentamos. E acho que o Guarani fez um jogo aceitável aqui na casa do adversário, né, numa atmosfera positiva ao adversário, mas o Guarani foi guerreiro, foi valente dentro do que ele podia fazer. Ele tentou bloquear o adversário e, quando tivesse a bola, ter a coragem para atacar, incomodar, e incomodou. Haja vista que o Guarani também criou boas oportunidades, o Palmeiras também teve as suas, mas o Guarani também teve. Não foi uma equipe que se portou durante 90 minutos, jogando por uma bola, jogando na pressão do adversário e jogando somente nos contra-ataques. Tentou fazer o seu jogo, é lógico que a dificuldade de tudo que envolvia era um obstáculo, mas dentro daquilo que a gente tentou fazer, o Guarani se portou de uma maneira satisfatória, mas infelizmente não foi o resultado que nós queríamos, nós não tivemos a eficiência nas oportunidades que tivemos de aproveitá-las, e enfrentamos um adversário que fez 2 gols em dois lances altamente definitivos, né, dentro da partida. Um lance de pênalti e um segundo gol já nos acréscimos de uma bola desviada num chute de fora da área. Para você ver como o jogo foi equilibrado, né? Num primeiro tempo, um jogo bastante equilibrado, as duas equipes propondo o jogo, tentando encontrar espaços, tentando surpreender o adversário. Palmeiras com uma postura com o Jorge quase que atuando como um terceiro zagueiro pelo lado direito e o Scarpa sendo um ala, jogando bastante aberto pela linha lateral do campo, e isso nos primeiros minutos dificultou um pouco a nossa leitura de jogo, mas logo nos adaptamos a isso, principalmente com o novo posicionamento do Bruno, Ludic e Júlio, que faziam o lado direito da equipe de marcação em cima da equipe do Palmeiras, e a gente equilibrou logo a partida e começou também a criar boas oportunidades. No segundo tempo, logo no início, mais uma situação que dificultou, a lesão do Eliel, e nós não tínhamos um substituto para a posição dentro do banco de reservas, tivemos que ali criar uma improvisação com o Índio para ser um jogador para cumprir, principalmente no aspecto defensivo, a função, e quando tivermos a bola, jogar numa linha de 3 com o Índio fazendo a saída pela esquerda. Até certo ponto surtiu efeito, mas a qualidade do adversário em outros momentos, né, também conseguiu criar boas oportunidades por aquele setor devido a essa qualidade que a gente vem falando. Mas foi um jogo extremamente difícil também no aspecto de montagem, né? Nós fizemos treinamentos durante os dias que tivemos de uma equipe com o Diogo, com o próprio Iago e infelizmente o Diogo e o Iago sentiram nos últimos momentos do treinamento de ontem. Então toda a estrutura, todo o planejamento da partida estava montado com os dois,
E o Diogo, num treinamento de falta, né, que ele treina isso constantemente, acabou sentindo um desconforto muscular. O próprio Iago também, num momento de jogada ensaiada que a gente estava treinando, também, quando foi fazer um passe, sentiu um desconforto, mas no caso do Iago, foi reavaliado, foi medicado e se dizia apresentando condições para a partida, mas infelizmente dentro do aquecimento voltou a ter essa queixa e a gente teve que fazer a alteração do Iago, assim, às vésperas do jogo. E isso com certeza dificultou toda a estrutura, todo o planejamento montado para a partida, mas mesmo assim os jogadores esquentaram, o próprio Ludic, o Maxwell, em determinados momentos da partida também conseguiu contribuir, jogar no nível dos outros atletas, mas infelizmente a gente nos momentos capitais acabou falhando e isso custou caro para a construção do resultado positivo pelo adversário. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, gostaria que você analisasse, o Guarani vendeu caro a derrota para o Palmeiras. Qual foi a sua intenção em colocar, mudar o esquema de jogo? Seria o Iago, depois ele acabou se machucando no aquecimento. Você tentou o Maxwell, que acabou se envolvendo lá no lance do pênalti. Qual foi a sua intenção em mudar o esquema para o jogo de hoje? Bom, a intenção a gente sempre teve isso no nosso trabalho aqui no Guarani, era sempre procurar ter uma equipe que crie oportunidades, que jogue independente do seu adversário e do seu momento, jogue para frente. É lógico que em alguns momentos isso não é possível, né? Pela dinâmica do jogo, pelo adversário, pelo momento da equipe. Nós optamos em alguns momentos atuar com 3 volantes para ser uma equipe um pouco mais segura, mas ao mesmo tempo a gente perdeu velocidade, a gente perdeu um pouco de dinâmica ofensiva, e isso a gente entendeu que para o jogo contra o Palmeiras nós precisávamos ser uma equipe leve, uma equipe que tivesse dinâmica, tanto no meio campo quanto pelas laterais do campo, por isso que Iago e Júlio César seriam esses 2 atletas que iriam começar junto com o Diogo e o Eliel, né? E as coisas se alteraram muito, né, em função aí de ontem, após o treinamento para hoje. Nós perdemos 2 jogadores que eram importantes no processo, haja vista que estavam treinando para iniciar a partida, e nós tivemos que fazer essas alterações assim às vésperas do jogo. Mas os jogadores que tentaram contribuir, tentaram fazer o seu melhor, jogaram bem, como toda a equipe, e como você mesmo disse, Washington, acho que o Guarani vendeu caro a derrota. O Guarani vendeu caro, tentando jogar, tentando enfrentar um adversário de um nível top no país hoje, uma das melhores equipes do país, e vendeu caro o resultado. Foi uma equipe que tentou incomodar, tentou procurar o gol. O Palmeiras também teve as suas oportunidades, mas o Guarani não jogou por uma bola, jogou tentando vencer. São lições que a gente leva para a sequência, né? Para a sequência, já que nós temos agora dois somente jogos restantes, e estamos numa situação onde a gente tem que ter uma concentração muito alta, levar esse jogo para a Ferroviária, que seja uma decisão extremamente comprometido com esse processo. Estamos no momento da competição que temos que olhar para cima, mas também não esquecer a parte de baixo, devido aos números da competição. Mas o objetivo dentro dessas 2 partidas é fazer o nosso melhor, buscar bons resultados para tentar levar o Guarani à próxima fase. Léo Tonin, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa tarde. Eu queria que você fizesse uma análise no sentido de criação do Guarani. Dá a impressão que o Giovanni Augusto ele fica um pouco sobrecarregado, e principalmente nas horas que ele acaba não sendo tão efetivo, o Guarani perde nessa saída de bola. E até olhando para o banco, você acha que até visando um campeonato brasileiro, o Guarani precisa de contratações, talvez você não tenha opções assim para mudar tanto a equipe do jeito ou talvez do pensamento que você tenha durante as partidas? Muito obrigado. Bom, é uma pergunta interessante, porque assim, é um processo que nós estamos em construção, é um grupo que está se formando. Muito se fala, não, nós mantemos uma base, mas foram pouquíssimos jogadores que permaneceram, né? Hoje, praticamente, vamos levar aí a escalação que iniciou a partida. Tivemos em torno, talvez, de 4, 5 jogadores, isso é 40%, 50% de uma equipe. Então, são muitas mudanças, jogadores que chegaram, que tiveram que acelerar o processo de condicionamento para entender uma dinâmica de como nós jogamos, e o Giovanni, talvez, em alguns momentos, ainda está nesse processo de evolução, mas vem crescendo. Eu acho que hoje, mesmo com todas as dificuldades, a gente criou jogadas interessantes pelos lados, por dentro, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, haja vista as oportunidades que tivemos durante a partida, mas é um processo de construção, a gente tem que evoluir. Eu acho que a gente, em alguns momentos,
dentro desse processo de início de temporada. Hoje foi o 11º jogo. A gente, em alguns momentos, deixou a desejar no aspecto de criação e a gente tem que procurar estar sempre evoluindo. Vamos continuar trabalhando para a equipe cada vez mais produzir e conseguir traduzir essas oportunidades em gols. Júlio Nascimento, Rádio Bandeirantes. Daniel, você perdeu alguns jogadores antes desse jogo contra o Palmeiras e agora tem uma semana livre pela frente antes do próximo compromisso. Queria que você falasse, né, a importância de ter esse período, primeiro para recuperar esses jogadores, se você conta com isso, mas também para trabalhar aspectos defensivos, já que o Guarani tem sofrido tanto na defesa neste começo de temporada. Eu acho que assim, no aspecto defensivo, hoje especificamente, a equipe se portou bem, suportou a pressão do adversário, a qualidade do adversário. Nós não enfrentamos qualquer adversário, volto a salientar, um adversário de extrema qualidade em todos os seus setores do campo, e defensivamente a gente se portou bem. Tivemos um gol sofrido por uma penalidade, onde erramos, né? Isso é claro, mas no decorrer da partida a equipe se portou bem, conseguiu conter os avanços da equipe do Palmeiras. É lógico que as oportunidades são inevitáveis, haja vista a qualidade e o entrosamento que a equipe adversária tinha. E tomamos um segundo gol numa bola chutada de longa distância, onde desviou e acabou entrando. Mas concordo com você que, se a gente levar em consideração o que a gente tem feito durante a temporada, a gente tem que melhorar o nosso sistema defensivo. E sempre quando eu falo sobre sistema defensivo, eu coloco desde o ataque até o Maurício, que é o nosso goleiro atual, porque todos participam, não é só a defesa ali, os zagueiros, os laterais e os volantes. Eu acho que todo mundo tem que contribuir mais com o nosso aspecto defensivo para que a gente sofra menos gols, a gente, consequentemente, não sofrendo tantos gols. É claro que a gente vai se aproximar de melhores resultados. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa noite, Daniel Paulista. Você, digamos, se teve algumas dificuldades com relação à escalação, até antes mesmo da bola rolar, tem que fazer a troca do Iago, e durante o jogo tem que fazer algumas trocas, mas mesmo assim o seu time manteve um padrão, né? Você vê que o seu elenco tá ganhando consistência, apesar do resultado negativo hoje, o time vai ganhando força para a competição? Olha, eu acho que a gente tem que sair daqui fortalecido e acreditando numa melhora. Eu acho que você enfrentar o Palmeiras dentro do Allianz Parque não é fácil, e com todas as dificuldades de gramado sintético que nós nunca tínhamos enfrentado, essa dinâmica nova, a equipe também se portou muito bem, se adaptou rápido ao gramado. Os atletas, mesmo como você disse, com todas essas trocas de esquema, de atletas, de necessidade, compreenderam e entenderam a estratégia que a gente utilizou. Mas, infelizmente, hoje também isso não foi suficiente para que a gente, mesmo com toda essa qualidade do adversário, com todos esses obstáculos que a gente teve, não foi suficiente para que a gente vencesse. Mas acho que a gente sai daqui fortalecido porque vendemos caro a derrota, jogamos contra um grande adversário, tentamos jogar, não ficamos acuados dentro do nosso campo, tomando sufoco os 90 minutos, criamos, tentamos as nossas oportunidades, mas, infelizmente, não conseguimos. Mas temos que juntar ainda mais forças, trabalhar mais durante esses dias que a gente tem à disposição, porque contra a Ferroviária, diante da dinâmica oferecida pelo campeonato, pelo momento que o campeonato está, se tornou um jogo altamente decisivo para que a gente possa ter ambições maiores dentro da competição e não olhar para trás, não olhar para baixo, preocupado com quem está atrás. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Independente do resultado da derrota para o Palmeiras, aquilo que o Guarani apresentou em campo na noite de hoje te dá mais otimismo ou pessimismo para aquilo que vai enfrentar nas duas rodadas finais contra a Ferroviária e São Bernardo? Ou seja, com o futebol apresentado hoje contra o Palmeiras, é possível somar pontos, pensar na classificação? Acredito que sim, acredito que pelo o futebol apresentado da equipe hoje, isso não nós não estamos tirando e dizendo que nós não precisamos melhorar, mas o adversário que nós tínhamos pela frente e a maneira como a equipe se portou, isso faz que nós saiamos daqui otimistas, acreditando que nessas duas últimas rodadas a equipe possa ser mais constante, mais equilibrada,
jogar de uma forma mais agressiva no aspecto ofensivo, haja vista que contra um grande adversário criou boas oportunidades hoje aqui dentro da casa do adversário. Então é dessa forma que a gente sai daqui, sabendo que precisa melhorar, sabendo que precisa evoluir. Temos alguns dias para trabalhar, acreditando que esses jogadores que nós não perdemos, né, para a partida de hoje possam se recuperar, porque precisamos de todos à disposição. E é com essa força que a gente vai atuar durante a semana, porque contra a Ferroviária, não tenha dúvidas, se tornou um jogo extremamente decisivo pelo momento do campeonato, o momento de Ferroviária e Guarani na tabela também muito parecido, e onde a gente tem que, jogando dentro de casa, fazer o nosso resultado para que a gente possa olhar para cima e não se preocupar com quem está atrás. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. Jogando contra uma das melhores equipes do Brasil, o Guarani criou algumas chances no primeiro tempo e também no segundo tempo. Na sua opinião, faltando 2 partidas, com o grupo embolado tanto para a classificação também para se salvar, qual a lição tirada desse confronto, já pensando nas 2 decisões que vêm pela frente? Olha, a lição, eu acho que mediante todas as dificuldades, o Guarani vendeu cara a derrota, jogou, tentou marcar o adversário, conseguiu em alguns momentos bloqueá-lo, em outros o adversário foi superior devido à sua qualidade, ao seu entrosamento, mas acho que o Guarani fez uma partida aceitável, uma partida que o deixa esperançoso e confiante para que nas 2 últimas rodadas o Guarani possa se portar nesse nível e melhorar suas condições dentro do campeonato e da tabela. Muito bem, tá então a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista após a derrota do Guarani 2-0 para o Palmeiras. Ô Wagner, me parece só que ele está esquecendo de olhar a tabela de classificação, né? Tem gol. Diga lá, Albert. Novo Horizontino contra a Inter de Limeira. A Inter de Limeira faz o primeiro gol, né? O gol do Ronaldo, o artilheiro do Campeonato Paulista. Ele está com 7 gols. Faz o primeiro gol da Inter de Limeira. Inter de Limeira 1, Novo Horizontino 0. Legal, diga aí, Wagner. Bem, ele analisou corretamente a partida. O Guarani vendeu caro realmente esses 2-0 para o Palmeiras. Um bom primeiro tempo, tomou um gol de pênalti, senão o placar ficaria no 0-0 no primeiro tempo. No segundo, aí sim, o Palmeiras colocou técnica no jogo e foi superior ao Guarani. Passou aperto, o Guarani poderia ter tomado vários gols e o Kozinski foi o destaque, né, do Guarani no segundo tempo. O Daniel fez o que tinha que fazer. Ninguém tocou no assunto de Rodrigo Andrade. Merecia aí uma punição, né? Porque não é a primeira vez que ele apronta uma dessa e desfalca o Guarani. Agora, opções aí pro jogo contra a Ferroviária, ele disse que espera a liberação dos laterais. Quem sabe o Guarani vai ter de volta aí o Diogo Matheus e o Matheus Pereira, menos mal. No meio-campo, no lugar do Ronaldo, eu não colocaria o Índio, não, porque é um jogo dentro de casa. Vamos colocar um jogador com mais categoria ali, mais técnica. Talvez o Persson, eu não sei se o Silas, esse cara que foi contratado até agora não jogou. Não sei se teria uma chance de poder jogar. E lá na frente eu colocaria Nicolas, Lucão e Júlio César, para partir para cima e definir o jogo diante de um adversário perigoso como é a Ferroviária. E um outro detalhe importante, né, Wagner Ferreira, que o torcedor do Guarani se coce também e vá para o estádio, né, Wagner? Isso aí passa pela iniciativa da diretoria também. De os melhorar ingressos agora são 40 e 20. Então. Que faça 20 e 10. Exatamente, que não puder, porque banque, né, isso daí agora, porque é um jogo importante, que volte aquela promoção da camisa, pagar meia entrada, não só para aposentado, professor e criança, né? E é a hora do torcedor do Guarani ir para o campo. E me parece que a partir do dia 9 vai cair a obrigatoriedade de máscaras em locais abertos. Sim. E também a queda da limitação de público. Então o Guarani pode ter, sei lá, 15 mil pessoas no campo. Tem que esperar para saber a hora o que do vai torcedor acontecer. apoiar. É o momento, né? É o jogo que, se quiser alguma coisa, tem que ser esse contra a Ferroviária. Era contra o Santo André. Desperdiçou, né? Como diria o outro. Desperdiçou. Largou mão. Entregou o jogo. E aí agora tem que correr atrás. Mas tá legal. Ô Albert Cavalcante, vamos então aí com o seu destaque final aqui nesse nosso fim de jogo de Palmeiras 2, Guarani 0. Albert, à vontade. O Guarani acumula agora a sua segunda derrota seguida. Ele está em quarto, né? Porque a Inter de Limeira vai vencendo o Novo Horizontino fora de casa com 10 pontos atrás do Água Santa. Lembrando que o Água Santa tem -3, né? -3 de saldo de gols. E o Guarani, que fez 10 gols, tomou 16, tem -6. E no sábado, o Guarani enfrenta a Ferroviária às 4 horas da tarde no Brinco de Ouro, em Campinas.
E lembrando, né, que a nossa transmissão esportiva, a partir das 15 horas, estaremos no esquenta, hein, para essa grande partida. E a agenda do Guarani no mês de março, né, que está aí na metade, não, está no começo, né, mas o Guarani tem a Ferroviária, sábado, em casa, e fechando o Campeonato Paulista, hein. No domingo, dia 20, o São Bernardo fora de casa, às 16 horas. Já o time do Abel Ferreira tem agora, né, depois do jogo de hoje contra o Guarani, tem 3 clássicos seguidos. Na quinta-feira enfrenta o Tricas, às 20h30 no Morumbi. Depois o Santos é no domingo, às 18h30 no Allianz Parque. E depois pega o Corinthians, dia 17, às 20h30 em casa. Então, a vida do Guarani e também do Palmeiras, que é líder absoluto do seu grupo, com 20 pontos, não perdeu nenhum jogo. Não está fácil para as duas equipes, Claudinei Corsi. Legal, Albert, grande abraço para você, ótima, excelente semana e a gente se encontra então no próximo sábado. No próximo sábado estamos aí, Claudinei Corsi. Legal, um abraço. Este Albert Cavalcante reportou aqui, Palmeiras 2, Guarani 0. Wagner Ferreira, você passando a régua aí também, já falou da entrevista do Daniel Paulista, derrota do Guarani e a expectativa agora que pode ter o torcedor para o jogo contra a Ferroviária, torcedor esse que tem que comparecer no Brinco de Ouro, né, Wagner? Olha, em outras palavras, como disse o treinador, ele ficou contente pela performance do Guarani. Quer dizer, jogou muito e perdeu de pouco. E realmente, se for prevalecer esse ponto de vista, o torcedor deve seguir essa mesma linha e entender que o Guarani fez o que pôde, diante, né, do poderio do Palmeiras, e comparecer no sábado em grande número para incentivar o time, que seja o 12º jogador em campo na partida de sábado, 4 da tarde, né, entre Guarani e Ferroviária do técnico Elano, né, prata da casa do Guarani. Todos se lembram, exatamente, né? É isso aí. Então é isso, que o técnico Daniel Paulista tenha consciência da importância do jogo, que monte um esquema ofensivo dentro de uma coerência, dentro daquilo que será colocado à sua disposição, para montar um Guarani forte para essa partida decisiva contra a Ferroviária. Eu decidi já contra a Ferrinha, porque depois vai jogar contra o São Bernardo, aí vai ser uma última rodada, fica de olho no outro resultado, é um problema muito sério. Então, que seja no sábado o jogo decisivo para o Guarani, com vitória bugrina, né? É que todos esperam. Grande abraço. Valeu, Wagner, uma ótima semana para você e queria que, antes de vocês ir embora, já me despedi do Albert, né? Mas que vocês deixassem aqui, cada um a sua homenagem, né? Às mulheres do mundo inteiro, porque no dia 8, né? Mais precisamente na terça-feira, estaremos comemorando aí o Dia Internacional da Mulher, né? Se bem que não precisaria ter um dia, né, específico, mas já que tem, então, Albert Cavalcante, o seu recado para as mulheres. As importantes, né? Elas fazem parte da nossa vida. Que seria de nós se não houvesse elas, né? Nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Então, deixar uma homenagem a todas as mulheres guerreiras. São guerreiras para aguentar também esse quarteto fantástico aqui, também não é fácil. Um beijo no coração de vocês e continue na luta. Legal. Wagner Ferreira, sua mensagem. Nós somos dependentes e carentes do carinho da mulher, isso é inegável. Então, em nome de experiência que a gente tem de vida e tal, né, um bom casamento, eu deixo aqui um grande abraço a todos pelo Dia Internacional da Mulher. Como diz a Salete, né? Dia das Mães, que Dia das Mães? Dia das Mães é todo dia. Dia da Mulher, como você disse aí agora, todos os dias também. Então, nosso respeito, nosso carinho, porque somos realmente carentes e dependentes da mulher. É isso, tá aí Wagner Ferreira. Ô Lucas, antes da ficha técnica, sua mensagem para as mulheres, você que é um poeta. Ivone Boechat uma vez escreveu, Claudinei Corsi: um aroma suave exalou das mãos do Criador quando seus olhos contemplaram a solidão do homem no jardim. Foi assim. O Senhor desenhou o ser gracioso, meigo e forte, que sua imaginação perfeita produziu. Um novo milagre. Fez-se carne, fez-se bela, fez-se amor, fez-se na verdade como ele quer. O homem colheu a flor, beijou-a com ternura, chamando-a simplesmente mulher. Um beijo, um abraço a todas as mulheres guerreiras do mundo. Brasil também. É isso aí, né? Principalmente agora, nesse momento, né? As mulheres da Ucrânia que estão passando aí por situações difíceis, né? Tivemos que ter aí um imbecil do brasileiro, né? Indo lá para fazer não sei o que com o nosso dinheiro, e o que a gente espera, no mínimo, é a cassação desse indivíduo, né? Cassação desse indivíduo é o mínimo que pode acontecer, porque senão
realmente todos os políticos brasileiros vão estar dentro do mesmo balaio dele. Então que vocês tomem realmente atitude, porque se vocês não tomarem atitude, vocês são iguais a ele, tá certo? Então um beijo para as mulheres da minha vida, as mulheres do Brasil, do mundo, enfim, aquelas que realmente tocam a coisa, né? Deveria ter mais mulher nos lugares para a gente ter as coisas melhor resolvidas. 7h, mais 2 minutos, em 30 segundos para Prone Alimentos, a ficha técnica completa com Lucas de Souza, de Palmeiras 2, Guarani 0. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Palmeiras e Guarani fizeram um jogo muito movimentado no Allianz Parque. A reedição da final do Campeonato Brasileiro de 1978 foi um jogo cheio de alternativas, com o Guarani jogando com 3 homens de frente indo para cima do Palmeiras, apesar da qualidade maior do adversário. Foram chances criadas com o Lucão do Break, com o próprio Maxwell e também com o Júlio César. Porém, numa infelicidade do camisa 71 do Guarani, houve um pênalti a favor do Palmeiras anotado pelo VAR. Pênalti do Maxwell em cima do Mike, lateral direito. Pênalti esse que Gustavo Scarpa, aos 50 do primeiro tempo, bateu com maestria, abrindo a contagem a favor da equipe do Palmeiras. Na segunda etapa, o técnico Daniel Paulista colocou o Rodrigo Andrade no lugar do Eliel. E já o técnico Abel Ferreira entrou com Wesley, Dudu e Rafael Veiga nos lugares de Gabriel Veron, Giovani e também o Gustavo Scarpa. Pouco tempo depois entraram Vitinho e Nicolas Careca no lugar de Júlio César e Maxwell. Piquerez e Danilo entraram no lugar de Atuesta e Jorge. Rodrigo Andrade, por conta de uma conduta violentíssima em cima do jogador palmeirense, acabou recebendo um cartão vermelho direto, né, por conta da ação do VAR, acabou sendo expulso, prejudicou o Guarani para o final do jogo e o Palmeiras empilhou chances na segunda etapa. Maurício Kozlinski fez no mínimo 3 defesas importantes, mas no final do jogo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Wesley recebeu pela ponta esquerda, abriu para a perna direita, mandou pro gol, contou com o desvio do Ronaldo Alves, que funcionou como segundo goleiro no segundo tempo, tamanha a pressão do Palmeiras, e o Verde fez o segundo gol, o Alviverde imponente fez o segundo gol, selando a vitória da equipe do técnico Abel Ferreira. Estatísticas: Palmeiras com 57% de posse de bola contra 43% do Guarani. Finalizações: 21 a favor do Palmeiras contra apenas 9 do Guarani. Essa foi a ficha técnica do jogo. Eu estive ao lado de Albert Cavalcante, Claudinei Corsi, Felipe Marques e Wagner Ferreira. Eu sou Lucas de Souza e volto, se Deus quiser, no próximo sábado na transmissão de Guarani e Ferroviária. Avante, Bugre, pra cima da Ferrinha em busca da classificação e também da salvação contra o rebaixamento. Pelo amor de Deus, hein? Fique com Deus, agradeço muito a audiência de vocês. Quero mandar um último abraço pro João, lá da Abraço e Solidário, aqui com a gente. João, forte beijo pra você, meu querido, tamo junto. Eu sou o Lucas de Souza e volto no sábado. Fique com Deus, até a próxima. Fui! Valeu, o Lucas de Souza transmitiu a partida aqui, a derrota do Guarani 2-0 em cima o Palmeiras em cima do Guarani 2-0, às 7h mais 5 minutos, 19h05 desse domingão, 6 de março. A gente vai colocando um ponto final no nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Às 7h06, consequentemente, um ponto final também na nossa jornada esportiva, desde as 3h da tarde, falando tudo de Palmeiras e Guarani. No final, Palmeiras 2, Guarani 0. Guarani que volta a campo no próximo sábado contra a Ferroviária. Nós estaremos transmitindo aqui nos canais Futebol Interior. 3 grandes jornadas nesse final de semana. Ontem, São Paulo e Corinthians, depois teve Ponte Preta e Água Santa e hoje encerrando com Guarani e Palmeiras. E ainda tem, né, com a equipe da Rádio W Esportes de Ribeirão Preto, a equipe do RB Bragantino jogando contra o Botafogo. Agradecendo o carinho da sua audiência. Lembrando que aqui nós falamos em nome de BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Utilize o voucher R$20 gratuito, o voucher Futebol Interior. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Pizza do Dadá, Brumas e Store Colchões
estamos colocando aqui um ponto final na nossa jornada esportiva. 7 da noite, mais 7 minutos. Muito obrigado a você que ficou com a gente através do Facebook, dos nossos canais do YouTube, também do nosso canal de áudio no site futebolinterior.com.br. Se você não acessou, acesse lá e saiba tudo do futebol. Lá tem o placar ao vivo com o placar do mundo inteiro para você checar como está o seu time. E também agradecendo a audiência de você que ficou com a gente no nosso app do Futebol Interior. Você que já baixou aí no Play Store para Android o app da Rádio Futebol Interior. Um grande abraço para você, Ney, coordenação. Oi. Desculpa interrompê-lo, mas tem uma mensagem aqui do Dr. Sandro Nunes. Não sei se você observou. Não vi. O Guarani tem uma semana todinha. Esse é o perigo. Para trocar de técnico. É isso, doutor Sandro. Tamo junto. Um grande abraço, viu? Vou trazer o senhor para fazer uns comentários aqui com a gente também. Agradecendo a sua audiência, mandando um grande abraço. Agradecendo a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias e a Claudinei Corsi, que em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior agradece o carinho da sua audiência e desejando a você uma santa, uma iluminada e abençoada semana. E a gente se encontra por aí nos caminhos da bola. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.